Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Sete horas 31 minutos, boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quinta-feira. Tá chegando, calma que amanhã é o dia. Vamos juntos até às 9 da noite com muita análise, muita opinião e como sempre a sua participação com todos aqui. Estamos no pré-jogo de um jogaço, né? Vamos nesse Esporte em Debate falar muito de LDU e Palmeiras, o jogão de daqui a pouquinho lá em Quito, que no estádio Casablanca, que o Ulisses Costa vai transmitir para todo o Brasil com os comentários do Alexandre Pretzel, do Leandro Quesada e as reportagens do Bruno Migliosi, que em instantes vem lá de Quito trazendo mais informações, mais detalhes do Verdão. O Migliosi que está desde cedinho atualizando as informações do Verdão para o torcedor palmeirense aqui na programação da Bandeirantes. Antes de apresentar todos os meus amigos, companheiros, colegas de trabalho, dizer que a produção é do Pedro Cohen, com o Roberto Dias e o Michel Lopes, além do Caiame Martins, que estão na Central Técnica, com o Alexandre Marques no Switcher e o Alessandro Awad cuidando das nossas redes sociais. Quero agradecer os ouvintes que ontem mandaram mensagens aqui me parabenizando e agradecer João Paulo Capelanes, Leandro Quesada e Alexandre Pretzel pela homenagem de ontem. Fiquei muito emocionado, muito feliz. Merecido. Porque foi muito tocante a homenagem que vocês me fizeram. Muito obrigado. E aos ouvintes que me mandaram mensagens ontem aqui nas minhas redes sociais, fantástico, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Mesmo que o programa com 3 tenha ficado melhor. O dia era muito importante, né? Mas é que ontem, eu sei que o senhor queria bolo, né? O senhor estava querendo bolo. Você não trouxe o bolo pra nós trouxe hoje? o bolo hoje. Que coisa você também, brincadeira, viu? Eu vou trazer bolo amanhã. Amanhã vai ter bolo aqui. Aê, vai ter bolo atrasado, mas amanhã vai ter bolo. Capri, eu vou comer seu bolo. Alto. PIB altíssimo. Pode ser você um bolo. jantou ontem, Capri? Em casa mesmo. Em casa mesmo? Estava em casa mesmo. Uma pizzazinha lá com a família, né? Pizza do quê? Alite. Lá não tem alite. Não tem alite? E o bolo, Capri, de alite também? O bolo foi abacaxi. Bolo de mousse de chocolate. PIB alto, hein? Mas eu vou trazer um bolo. Vocês não gostam desses bolos cheios de meleia? Eu não gosto de bolo assim, cheio de leite ninho com Nutella, Capri. Melhor coisa do mundo. Leite ninho com Nutella? É o melhor bolo da história já criado. Capri, na hora da leite ninho com Nutella. Isso é bom pra caramba. É O bom. bolo de churros da padaria do lado da Bom também. Mais caro. Mais caro. Bom, mais caro. PIB alto, amanhã eu vou trazer um bolo aqui pra gente degustar durante o Esporte em Debate. Traz aqueles bolos de velho, nada contra também, aqueles bolos de pedaços de... Pode ser bolo de fubá? Não, pode ser, mas aquele bolo de uva fubá passa. É bom, hein? Com coisa cristalizada, pelo amor de Deus. Castanha. Bolinho de fubá cremoso, olha que coisa espetacular, hein? Bolo de milho. Gostas de um bolinho de fubá cremoso? É bom, hein? Qual é o teu bolo favorito? Bolo de fubá com goiabada. Qual que é o teu bolo favorito? Bolo fecal. Olha quem está aí! Olha quem chegou! Olha só! Always in time! Seja bem-vindo. Meu Hoje Deus. é sexta-feira, então, hein? Coisa linda! Para alguns, hoje é sexta-feira, né? Olha Hoje aí, é quinta. Para alguns, hoje é sexta. Semana pesada, chefe? Nossa senhora. Você correu hoje pela primeira vez com 5.9, né, É verdade, é verdade. O Capriano que mesmo, vem 60, velho. 5.9, merece uma festa, 5 horas hein? da manhã, né? Todo mundo correndo com o Capriote. Vai ano virar que um vem- 60 O ano que vem eu vou enxuto. botar aquela cartelinha no negócio do automóvel, parar na vaga de idoso. Nossa, é Olha verdade, que coisa Capri. espetacular. Não, mas é uma vergonha. Se você É uma parar na vergonha. vaga de idoso, sair andando ou Eu correndo, é uma também acho. vergonha, Também. velho. Você, como atleta, não deveria fazer isso. Não. Você sabe que uma vez, né, o meu treinador, vergonha. que é colunista do Fôlego também, o Mário Melo, ele fez uma coluna no Fôlego dizendo o seguinte: olha, essa lei do idoso, ela tá equivocada, porque as vagas não deveriam ser próximas da entrada do shopping, do supermercado, elas deveriam ficar mais distantes, exatamente para motivar os idosos a fazerem uma caminhada, né, que eles caminham um pouco.
E o boletim foi ao ar no Pulo do Gato com o Zé Paulo de Andrade. Nossa, mãe. O Zé Paulo ficou maluco. Chegou na voadora no peito. Na voadora no peito do Mário Melo. Onde já se viu. Absurdo! Onde já se viu, o idoso tem que parar próximo na porta da entrada do shopping. Quer dizer, o Mário não estava errado, não estava errado no conceito dele. Ele queria que os idosos... Na teoria legal, na prática... Mas a gente sabe que tem muitos idosos que têm dificuldade de locomoção. Claro, né? E isso dá multa pesada para quem estaciona em vaga que não é, né? Isso é um absurdo. O cara que não é idoso, que não é deficiente físico, parar na vaga que não é dele. Isso é uma pena que tem pouca fiscalização para isso. É verdade. Às vezes pintam um carrinho da CET, viu, Pretzel? É irritante. No shopping, mas isso é uma... É irritante, dá vontade de arrumar encrenca sempre que você entra no shopping. Mas você sabe que mês passado vaga eu parei na vaga de grávida. Tava com a minha esposa e parei na vaga de grávida, porque minha esposa tá grávida. E aí eu desci, quando eu tô voltando, uma senhora chamou a nossa atenção. Olha, você parou na vaga de grávida. Eu falei, eu sei, senhora, minha esposa tá grávida. Onde? Aí minha esposa, calma, pegou e levantou. Eu falei, não levanta não, manda passear. É que minha esposa, não, vou brigar e tal, mas manda passear, onde já se viu? É que tem gente que toma proveito pra esse tipo de coisa. Por falar em passear, já deixa eu mandar um abraço pro Nestor de Azevedo Costa, que tá aqui assistindo a gente. Falou que eu sou um grande comédia. Obrigado, meu amigo. Como assim? Não sei. Receba com elogio. Brincadeira, pô. Manda um abraço pro Tauan Jardelino. Olha a mensagem que ele te mandou aí, Capri. O meu não tá abrindo aqui. Ele Pode fala, ler aí, por favor. Parabéns, Capri, sou fã. Nunca tinha visto... Bom, essa parte eu não poderia ler, né? Mas... Girafa emocionada. Ele falou isso aqui, eu não tenho nada a ver com isso, viu, Capri? Os caras estão de brincadeira. Foi o Tauan que ele Não, eles são os amigos do Capelanes, que a pedido dele ficam mandando essas mensagens aí. Falou que esse dia tá a cara do Ronaldo S. Mas toda vez você fala isso. Né, cara? Todo dia, bicho. E o Pretzel parece o Homer Simpson. Nossa. E eu bom, deixa eu falar pra você. Deixa eu te dar um conselho, como eu sou mais velho que você. Eu pareço o Mr. Bean. Eu sou seu irmão. Não, eu sou seu irmão mais velho. Muda o disco, conta umas piadas diferentes. Não é piada, os ouvintes mandam mensagem e a gente coloca aqui eu sei, esses ouvintes, tudo fake aí. O negócio de preferencial, eu perdi a linha na lotérica. Perdi. Opa! Por quê? Perdi. Porque chegou um cara, né? A fila, são duas filas, né? Tem uma fila preferencial, certo? Sim. E essa lotérica, que é onde eu vou sempre no Carrefour, ali perto da nossa casa ali, tem o Carrefour, tem uma lotérica ali dentro. Sim. E aí o dono já me conhece e a instituição é o seguinte, ó, tu tem uma fila que é preferencial e tu tem uma fila única no outro caixa, certo? Quando não tem alguém do preferencial, pega alguém da fila em fila e vai eliminando, certo? E aí chegou um cara, velho. O cara mais novo que eu, certamente. E o cara entrou na fila preferencial. Opa. E aí? Aí eu olhei pra ele assim, senhor, quantos anos o senhor tem? Eu tenho mais de 60. Eu falei, não, eu perguntei se o senhor tem mais de 60. Mais de 60 é preferencial. Quantos anos o senhor tem? Não, porque eu não sei o que, não sei o que. Não. Responde quantos anos o senhor tem. Ah, não vou responder, eu tenho que responder. Então o senhor tá levando vantagem de todo mundo, que tá todo mundo nessa fila, né, cara? E ele não tinha 60? Nada, né? Claro que não tinha 60, cara. Mais um levando vantagem. Parecia o Pedro Cohen. É o que mais tem, é isso. Tem, mas não dá pra julgar também pela idade. Por Chegou exemplo, o Pedro se eu tivesse a primeira vez e achar que você tem 70. Por que o cara não me respondeu, então? Né? Se ele me responde. Pedro Velma Cohen. Velma Cohen. Tá a cara do Harry Potter, velho. Harry Potter é melhor que Velma. É melhor que Velma. É verdade. Bom, minha gente, vamos lá, porque já tem LDU e Palmeiras, semifinal da Libertadores da América. Precisamos acionar o Bruno Migliozzi, não é? Precisamos. Mas eu tenho uma pergunta pra você. Você que já fez várias maratonas, várias ultra megas maratonas em todos os lugares, alguma vez na vida você sentiu um abalo respiratório, dependendo da altitude, onde estivestes na vida? Pior que eu vi essa bobagem ontem. Tô vendo. Foi engraçado. Vocês caíram da cadeira, mano. Não, foi engraçado. Ontem fizemos uma comparação. Eu tive que segurar, eu queria rir. O Quesada que tentou. Meu Vocês Deus não voltavam. do céu. Foi sensacional. Ele tá em Quito, né? Mais de 2.000 metros de altitude. Não vai falar que ele deu uma de Macedo, não vem? Não vai falar que ele deu uma de Macedo. João, parou em Santa conta Cruz, tudo. Conta que ele chamou Quito de outra cidade, pra começar. Nós questionamos aqui o Bruno Migliozzi. Ô, Bruninho, você desceu aí no aeroporto, desceu do avião, você sentiu algum efeito da altitude? Eis que, questionado sobre isso, ele responde dessa forma aqui, atenção. Eu não senti tanta diferença. O lugar mais alto que eu já tive aí em São Paulo, por exemplo, foi Campos do Jordão, se eu não me engano tem 1.200, né? Então mas ainda assim não mudou muito a vida por enquanto, não. Nesse momento em que Pretzel e João Paulo Capelanes... Migliozzi. Desculpa. Não sentiu nada em Campos do Jordão, cara.
O quê? Não foi isso que eu falei. Não senti nada por aqui, cara. Eu fui a Campos do Jordão. E não senti nada. Não. No programa Pô, eu tô comparando o local É mais que ele alto que eu estive contextualizou antes. que a experiência dele foi... Ô, Miliose, eu Eles entendi. perguntam, aí a É gente que os dois responde. foram traíras com você, mas tudo bem. Não responde, não responde. Olhou pra mim e começou a rir, eu não aguentei, velho. Desculpa, Miliones. Pô, Campos do Jordão é uma das cidades mais altas. Mas ele não sentiu nada em Campos do Jordão? Não, em Campos ele não sentiu nada, Gabriel. Em Campos ele ficou tranquilo. Eu pensei se a gente solta ele em Santa Cruz de la Serra. Nossa senhora, de boa. Vai dar uma de Macedo. Eu falo, nossa, eu tô Flutua. passando mal aqui em Santa Cruz de la Serra. Ele também foi o Cristo Redentor e parece que não sentiu nada também. Também não. Corcovado também não. Muito bom. Mas ele tá aí conosco já? Já tá aí? Opa! Ô, Bruno, é o seguinte. Agora, nesse momento, você tá sentindo o quê? Boa noite. Pô, Capri, a recuperação do áudio aí mostrou que eu não falei nenhum absurdo, né? Eu disse que não senti muita diferença ontem entre Quito e Campos do Jordão. Mas, ó, o Capri, meus amigos aí do Esporte em Debate, tudo bem? Abraço pra todo mundo na audiência. Hoje eu já dei uma sentida, viu? Hoje passou um dia aí, acordei, dei aquela respirada, realmente o ar é mais rarefeito, cara, é mais difícil de respirar. A 2.800 metros, então, hoje já foi mais difícil. Subir escada aqui pra cabine da Rádio Bandeirantes, deu pra sentir a altitude que não é igual a de Campos do Jordão, viu, gente? É diferente, mas se você sentiu, então nunca vou te enviar a La Paz. Em La Paz ele Mas eu nunca capota fui na a La rua. Paz. Depois de todos os depoimentos que vocês dão, bate um medo realmente em ir a La Paz. Mas eu já falei aqui, eu fui 2 vezes a La Paz, né? Uma, primeira vez, igual o Bruno, assim, sobe escada do Hernando Siles, desce escada, carregando a mala de equipamentos da rádio, sobe, desce. Sem elevador. Tem elevador, né, Lelê? Demais Senti nada, aquilo. absolutamente nada. Na segunda vez estive lá com a seleção brasileira, saímos do aeroporto, entramos na van lá que ia levar a gente pro estádio, aí já as cercanias do estádio fechadas, aí a van deixou a gente uma caminhada até o estádio. A hora que eu saí da van, eu tive que literalmente sentar na sarjeta, na guia, senão eu ia desmaiar, eu ia cair. Quanto tempo depois da primeira para a segunda? Não, eu fui a primeira vez em 95 com o Palmeiras e depois em 97 na Copa América, 2 anos depois. Nem o seu metabolismo tá muito diferente, né? De idade, Não, né? é incrível isso, né? Como o corpo da gente, no mesmo lugar, reage de maneiras diferentes 2 vezes, né? Eu nunca fui em lugar tão alto assim, não. Eu fui pra Campos do Jordão. Então, primeiro eu fui também. Foi mais alto que eu Fui acho que agora eu fui na minha recentemente, vida. inclusive. Aliás, tá bem Mas não senti bonitinha. nada Tá também. bem bonitinha a cidade. E a Praia Grande, o senhor sente alguma coisa também na Praia Grande? Não. Acho que o mais alto que eu fui foi Bogotá. Bogotá é 2000 e... Eu fui a Bogotá. Bogotá é 2.400. 2.100. É, 2.100 Bogotá. La Paz é o mais alto que tem, né? Agora, Campos Oruro, do Jordão é complicado, né? Campos do Jordão é complicado. Oruro é 4 mil. Ali em Capivari, se você for pra tomar uma no Morro do Baden-Baden... Elefante. Se você for em Capivari tomar uma no Baden-Baden, você vai sentir coisa pra caramba. Mas a gente estava brincando, mas o Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil, né? É verdade. É, É a mas cidade alta. mais alta do Brasil. Não é Itapeva? Se você tomar uma no Baden-Baden, uma coisa você vai sentir certamente, é um abalo no seu bolso. Exato. Primeira coisa. Não, chopp 40 conto. Primeira coisa. E se comer um pastel ali do lado, então, aí é que a coisa... Comeu o pastel do Maluf que Pastel você do Maluf quebrou. aí já era, O pastel né? do Maluf é bom, aquele chocolate demais. maravilhoso. Nossa, que delícia. Poxa, Campos? Deveria ir, porque é bem legal. É Gramado, é Campos do Jordão do Rio Grande do Sul. Né? Mas é caro e entrega muito pouco pelo que cobra. É ou não é? Mas os Já porto-alegrenses foste pra Gramado? frequentam muito lá Gramado, ou 10 Pretzel? vezes. Gramado, E cara. não Mas gostasse os de Gramado? porto-alegrenses frequentam muito Gramado como os paulistanos frequentam Campos do Jordão, por exemplo? Fim de Frequenta? semana, verão. Tem casa de Tem veraneio festival lá? de cinema. Quando tem festival de cinema, lota. Pô, mas como você também é Bota corneteiro, você não gostou de Gramado, o mundo vai pra Gramado e gosta. Você não gostou de Tu tá Gramado. distorcendo o que eu tô dizendo. O Natal odiou Luz. Gramado. que eu não gosto Agora de vai ter o Gramado. Natal lá de Gramado. Dizendo, Tem. É o Natal Luz famosíssimo. o Natal Luz é Natal característico. Gramado é uma cidade que é caríssima, entrega pouco pelo que ela cobra. Entende o que eu quero te dizer? É uma cidade cara, entrega E Canela. Canela é legal, tem um parque Canela novo é lá, bem igual a bacana. Gramado, do lado de Gramado. Exatamente. Sim, Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil, 1.628 metros. Incrível, né? O ponto mais alto, né, da cidade. né?
Que coisa. Baixo, né? Muito bem, vamos lá então com Bruno Migliozzi, já no estádio Casablanca. Me dá um panorama aí, Migliozzi, me conta o que é que tá acontecendo e já você vai atualizar e trazer as escalações já oficiais. Faltam 45 minutos para os dois times anunciarem as escalações. Fala aí, Bruninho. É isso, Capri. Dentro do Esporte em Debate, a gente já traz as escalações oficiais de Palmeiras e LDU. Estou neste momento aqui na posição da Rádio Bandeirantes, que é bem central, viu? Ao lado do gramado do estádio Casablanca Rodrigo Paz Delgado, que aliás é um estádio muito novinho. Foi fundado em 1997 pelo próprio Rodrigo Paz Delgado, que foi um dirigente da equipe, político importante também da região de Quito. Então, um estádio que está lindíssimo, limpinho, todo com as cadeiras novas aqui, todas vermelhinhas. E o torcedor palmeirense já entrou também. Inclusive, um detalhe, viu? O palmeirense está ficando bem do lado ali, localizado com os barras da LDU, né? A torcida organizada mais fervorosa aí do time da casa. Então, torceremos para que não tenha nenhuma questão, nenhum problema em relação a isso, mas a escolha não me parece a melhor não pro torcedor palmeirense, que chega aí em cerca de 600 pessoas, é o número que a LDU informa de ingressos vendidos para o visitante, e a LDU lotou a casa aí com mais de 32 mil ingressos vendidos. A expectativa é muito alta pro jogo por aqui. E Capri, só para dar o clima, o tom do jogo: friaca, vento e previsão de chuva para a noite aqui no estádio em Casablanca. Qual que é a temperatura agora aí, Bruno? Capri, agora aponta 13 graus. 13 graus é a temperatura aqui em Quito. É frio. Com 13, chuva ainda, vento. 13 nas alturas é friaca. Pra jogar futebol é bom, hein? Ah, eu não gosto não. Bem melhor do que 30 graus. Futebol, muito melhor que 30 graus. Tá louco. Sim, também acho. Não, tu preferes o quê? 30 graus? Não, mas à noite tá uma temperatura legal de 20 e poucos graus, é gostoso. Não, mas entre 30 e 13 é melhor o 13. Cara, melhor correr no frio, né? Tá claro. Nós estamos falando de nevar, né? A gente tá falando de jogar no frio. E os médicos explicam isso, que é bem melhor, né? Ô, Bruno, jogar com 40 na cabeça. Vai o Murilo mesmo no lugar do Bruno Fux, né? Isso, Capri. E conversando com alguns colegas do Palmeiras, parece que não é a única mudança, viu? Outras duas possibilidades são estudadas pelo Abel e são dúvidas. Uma no meio de campo, entre Maurício e Rafael Veiga. Acredito que o Veiga possa ir pro jogo, aqui na vaga do Maurício. E a outra, também quem fez um jogo ruim no Rio de Janeiro e pode acabar pagando com a posição, é o Aníbal Moreno. Existe a possibilidade do Emiliano Martins largar como titular. Essas são dúvidas. A do Murilo é mais certeira na vaga do Bruno Fux, logo mais aqui no estádio em Quito, Capri. Vamos pagar a conta do domingo. Eu acho que ele vai queimar. Eu acho que o Bruno Fux ele vai queimar, que foi o que mais errou. Bom, o Moreno também errou contra o Flamengo. Nossa, entregou a paçoca. Acho que o Fux foi pior, O Fux foi amassado e o Aníbal entregou a paçoca como fez na Copa do Brasil. Eu acho que ele não vai queimar dois de uma vez. Eu acho que ele vai queimar. Mas a escalação do Fux eu achei correta no primeiro jogo. Eu achei correto no outro jogo contra o Flamengo. Não, no primeiro jogo ele foi bem. Flamengo, perdão. Eu achei correta a escalação. Não, porque ele tinha ido bem nos jogos anteriores. O Fux estava jogando bem. Então, mas o Fux jogou bem os jogos ruins, né? Isso. Quando ele teve os grandes enfrentamentos. E o Chelsea, né? Ele contra o Chelsea, mamma mia, let's go. Ele lembra? E o Murilo ele, Mikael e o que tá no Bragantino, o lateral, Vanderlan. Meu Nossa senhora. Hein? Sim. Esses caras arrebentaram com o Eu tenho dúvida se o Abel vai queimar dois de uma vez, assim. Acho que o Aníbal não vai sair do time. Acho que o Bruno Fux, sim. Acho que o Aníbal não. Ele vai queimar muita gente. E eu começaria com o Maurício também. Deixaria o Veiga pro segundo tempo. Também. É que ele não tem o Evangelista também, né? Então, assim... É difícil, né? Você olha para o leque de opções do banco do Palmeiras, você vê o Evangelista Aníbal, você tem o Emiliano Martins. Tem o Andrés Pereira. Né? Não, o Andrés Pereira é um pouco mais pra frente, né? Digo na posição de primeiro aqui. Pode. Mas o cara pra pegar o primeiro. O Aníbal deve jogar como o primeiro, né? O Abel pode reclamar, você tá louco, velho? Não, me refiro ao seguinte. Vou pedir pra ele dar uma ligada pro Crespo pra ele levantar a mão pro céu. Pega o primeiro volante do Palmeiras, sem o Evangelista que vinha jogando bem na cabeça do Abel Ferreira, era o titular da posição. Perdeu o Evangelista lesionado, colocou o Aníbal Moreno. Eu acho que o Aníbal Moreno, é o seguinte, a gente muitas vezes supervaloriza o cara porque ele habla. Porque pra mim não é um jogador comum. Ele fez um primeiro jogador ano, pipoqueiro. Primeiro ano espetacular. Espetacular, acho que é muito forte também. Foi Moreno, bem, chegou bacana. O Aníbal Moreno. Eu me lembro que a gente falava que parecia que ele tava 5 anos no Palmeiras. Tudo bem, tem toda a razão. Mas... Ele jogou muito. Mas essa temporada? Esse ano tá uma negação, tá horrível. A chegada dele foi ótima. Caiu demais esse ano. Foi ótimo. Entendeu? O Murilo caiu também. Murilo caiu. Por isso que não é absurdo o Bruno Fux ter jogado nos últimos jogos, porque tava bem. Agora, realmente foi amassado no Flamengo. Foi amassado, foi assim, a pior partida dele de longe, assim, disparado. O Pedro colocou ele no bolso. Agora, qual que é a provável escalação? O Bruninho já passou a provável 100% aí, Bruninho? Vamos lá, KP. Provável escalação da equipe do Palmeiras, então, com Carlos Miguel no gol. Esse é monstro, velho. Titular da seleção. Fiquei sabendo que você gosta pouco dele, Era um monstro, velho. Lado direito do... Ele é Miguelito.
Pois é. Carlos Miguel, que nunca jogou na altitude, hein? Vai pela primeira vez receber o chute mais rápido, podemos dizer, que é o que acontece na altitude. E quanto que é a altura aí, Bruninho? 2,850, Denis. Então o cara tem 2,857, né? Pra ele passar mais mal. É verdade. 2 metros a mais. Lá, quem tá mandou louco, ser alto, né? É por isso que o Capriotti isso aí. passou mal lá na... É verdade, pode ser. Vai lá, Brunão, completa aí. Vamos lá, além do Carlos Miguel, direita Kelvin, zaga de Murilo provavelmente na vaga do Fux, ao lado de Gustavo Gomes, pela esquerda joga o Piquerez, meio de campo Aníbal Moreira, o mais provável ao lado do Andreas Pereira, meio de campo de Felipe Anderson, Maurício ou Rafael Veiga, a dupla de ataque essa é mantida, não tem dúvidas, Flaco Lopes e Vitor Roque no ataque do Verdão. É o time, acabou. 2-0 pro Verde. Não. Eu acho que hoje 0 Palmeiras. Eu acho que hoje teremos um glorioso empate. O Palmeiras ganha aqui e ganha bem até no Allianz Parque. Cheiro de arroz queimado. Atropela hoje, aqui. Aqui acho que 1 a ganha 0, bem. 1-0 hoje, 3-0. Palmeiras Vocês estão atropela diminuindo aqui. demais a LDU. Fraco. E você que deveria analisar mas por com mais quê? cautela, Por quê? porque a LDU colocou, Tecnicamente, a LDU é um time o fraco. São Paulo no bolso O dos São dois Paulo é jogos. fraquíssimo. Mas é O São porque... Paulo é fraquíssimo. Você vivia Fraquíssimo. expectativa de título desse Mas ano. eu sou torcedor, meu Ué, velho. mas o torcedor São Paulino criou expectativa do Olhando a tetracampeonato vaca da fria, Libertadores. olhando a E aí, vaca no fria, final o das São contas, Paulo não é vale mais nada? Não entendi isso fraquíssimo. aí. O São Paulo é fraquíssimo. Não, mas a LDU O não é time tão que fraca perde, assim. o time que perde pra LDU e perde pro Atlético Paranaense, fraquíssimo. Tudo bem, contra o Atlético Paranaense no momento que sim, que está, beleza. Agora, Hoje vocês do acham a elevador. LDU tão desprezível assim? Fraquíssimo. Eu acho que Tão desprezível assim? Não. O Thiago Nunes Só o montou um Palmeiras, time. Eliminou o Botafogo, eliminou o Ele São Paulo. sabe que ele tem limitações técnicas no time, então ele montou taticamente um time que compete. Então. Tecnicamente é um time Mas que fraco. atropelar esse que tá todo mundo falando aí. Porque Não, eu Palmeiras não é acho muito que vai maior. atropelar. Eu acho que empata 180 hoje minutos. e ganha bem no Allianz O Palmeiras Parque. é muito melhor. Vamos analisar hoje. Hoje o Palmeiras empata lá. Hoje é zebra se o Palmeiras voltar com um empate, por exemplo, ou se o Palmeiras Não, perder por um gol. Se perder, zebra. Perder. Zebra? Se perdeu, acho Gente, que é semifinal perder de não. Libertadores, pessoal. Perder não dá. É, a vida, chegou lá, mas. Ô, gente, eu acho que tem exagero das duas partes aí. Vamos parar para analisar rapidinho. Se a LDU bater campeã, olha a campanha que esse time terá feito. Eliminado brasileiro. Primeiro colocado no grupo do Flamengo. Perfeito. Aí elimina o Botafogo, atual campeão da Liberta. Elimina o São Paulo, esse grande tricampeão legítimo da Libertadores. Gigante. Aí tem uma pitada de ironia aí. Não. Não, lógico que tem. Não, como ironia. Como ironia, pô. O São Paulo é tricampeão da Não, mas a Libertadores. maneira Não, como- eu tenho o maior maneira- respeito pelo a São maneira Paulo. como tu Imagine, eu sou colocaste. fã de Tele Santana, Não. Careca e Miller. Não, Imagina. é a realidade. É tricampeão Se eu da nascesse naquela época, eu queria Libertadores. torcer pra esse time. Aqui não tem ironia nenhuma, Pô, eu tenho Lelê. reconhecimento. E depois? Então, E agora primeiro o Palmeiras. pro recorte, primeiro colocado no grupo do Flamengo. Boa. Elimina o Botafogo, campeão da Libertadores. Elimina um tricampeão da Libertadores, que é o São Paulo. Não importa, é o São Paulo. Elimina o outro tricampeão. Elimina o outro tricampeão, Palmeiras, que recentemente com o Flamengo ganhou tudo em termos sul-americanos. E É o bate o... exterminador. E bate o de- Flamengo na final. Pô, o Brazuca. Thiago Nunes tem que entrar no lugar do Ancelotti na seleção do Brasil. Não, mas Será? Pera aí, Se é um cara que habla espanhol, o São Paulo vai lá e Equilibrar as contrata. coisas e não gosta do Thiago Nunes. Quem falou que eu não gosto do Thiago Nunes? Eu Eu não acho, falou. eu acho engraçado que o Pretzel, ele Já cria me falou que não algumas gosta do Thiago bravatas Nunes. na cabeça e aí pra falou. ironizar e avacalhar o debate, ele joga isso no ar. absolutamente. Eu falei que o Thiago Aliás, Nunes é o Thiago maior Nunes técnico da entrando história do agora no Atlético estádio. Paranaense, superando o Geninho, inclusive. Que história é essa que não gosta do Thiago Nunes? Quem é o O melhor- Thiago Nunes se queimou no Pera aí. futebol brasileiro por péssimas declarações que ele deu expondo os atletas. Isso é fato. Quem é o melhor treinador brasileiro em atuação no exterior hoje? O Thiago Nunes ou o André O único que Jardine? tem também, né? Capri, você viu quantos Jardine. jogos do André Jardine e o Thiago Jardine? Nunes. Mas eu Coloca o acho Silvinho engraçado isso. também aí. Pô, o Eu Silvinho acho O Silvinho que tá engraçado fazendo isso aí. na Albânia é... Capri, é. quantos jogos do André Jardine você assistiu? Pra falar que ele fez o melhor trabalho fora daqui. Mas o campeonato Mas foi mexicano, campeão, João, pelo menos. ele é foi muito campeão, mas parecido ele tem com o Flamengo campeonato nas mãos. brasileiro. Ele é o Flamengo de lá. Ué, mas o maior e daí? investimento do continente. Você acha com os que é melhores fácil jogadores. Eu não comandar acho um que é time? fácil. Então, eu acho que é fácil. você tem que ter Eu acho habilidade que não, para treinar Capri, um time peraí, como esse. São duas Quantos situações. Você tá passaram no exagerando. Flamengo O Thiago Nunes tá sofreram com o também? Flamengo Você tá de lá exagerando. também. Você tá exagerando. Não, tô... Uma não, coisa é a gente exagerando. analisar... Você que tá falando Não, que ele não. tá comandando o Flamengo. Capri, mas ele está, o América do México Então, é o Flamengo, com um poder de investimento Mas tão não grande ganhava- quanto o do não ganhava Flamengo. um tempão lá. Tudo bem, Ganhou mas assim, com ele. quantos jogos vimos o André Jardine Não. pra gente poder ter? A gente não Olha, ele viu é o melhor jogos. que não sei Mas, o ô quê. João, Não mas vimos, mas mas ele foi mas é a campeão. história, Mas é uma João. constatação, É a ok? consta- É a história, a constatação. É a mesma coisa que o Abel Ferreira. Trabalhando aqui no Brasil. Ele é o Capri. melhor treinador em atividade Tudo bem, no mas Brasil nós porque ele faz estamos sucesso Mas no nós Palmeiras. estamos vendo ele O André aqui no Palmeiras, Jardine é o trabalho melhor. dele. A gente Então, não vê o trabalho do cara lá. mas, ô, João, Mas a pergunta do Liga Capriotti foi Mexicana- simples. Foi simples. Qual é o melhor brasileiro que está em atuação no exterior?
É isso. Exterior. Você não vê o Thiago Nunes Não dá no pra Equador. falar. Tô vendo pela Libertadores. Mas você não vê. México. Vejo na Mas você não Libertadores. assiste O Thiago jogo. Nunes do Na Equador. Libertadores eu vi quase Você viu todos. 3 jogos, 4 jogos. Eu vi todas as oitavas O cara pra que frente. tá muito e um bem na jogo Liga na fase de Saudita, grupos. viu? Na Contra o Liga Flamengo. Saudita. Chamusca, tá tá bem muito mesmo. bem com o time Chamusca. pequeno. Com um time pequeno. Mas você consegue falar que o Chamusca é o Tá melhor entre os técnico quatro. estrangeiro Não em estou atividade? falando que ele é o melhor, Não, eu estou dizendo que ele você está consegue bem. falar? Claro que não. Então, eu Não, também mas não consigo falar a do André gente cobre Jardine. o Saudita. Eu fiz um jogo dele contra o time do Cristiano Ronaldo. Foi 5-0 para o Al-Nassr. Só que o trabalho... Não, mas ele assumiu o time pequeno agora. Ele assumiu o time pequeno. Ele tá bem lá. Hoje começou a O time sexta pequeno rodada. ganha 5 milhões de dólares por mês. É o time pequeno. Capri, ele assumiu o time pequeno. Ele tá em quarto lugar, cara, com esse time. Depois de 5 rodadas. Ué, Isso é relevante. É um bom Ele tá trabalho. fazendo um bom trabalho Claro. num lugar milionário. Ok, em quarto lugar? em quarto lugar. Não, quarto lugar. Como o Você Thiago, tem né, Al Capri? Ittihad, você Ele tem tá o fazendo um Al-Nassr. grande Olha, trabalho olha, na olha, Libertadores. lógico que Na tá, Libertadores, claro que né? tá. Sim, por isso que eu fiz a pergunta aqui. bom. Qual é o melhor treinador Qual é? brasileiro hoje em atividade? Eu continuo achando que o André Jardine, e já disse aqui, eu traria o André Jardine para colar no Ancelotti e trabalhar esse rapaz para ser futuro técnico da seleção Qual brasileira. é a lógica isso, Capri? Desculpa, eu A respeito sua lógica é a opinião. seguinte. Você não assistiu um maldito jogo do América do México pra poder cravar Ô, que é o mas, melhor João, mas trabalho, peraí, Capri. João. Eu não consigo Mas entender você, isso. A gente mas nunca você, viu o trabalho do você, cara. e daí? Você Mas como joga daí? pra Como é baixo que a do gente tapete fala? a Como é que a campanha gente do fala que é América o do melhor México porque trabalho nós sem não ter vimos visto ele um jogo? trabalhando. Mas não viu um jogo. Mas não, o Você tá time é perguntando campeão, quem tem o o melhor América do trabalho México fora. é Você não campeão. viu um jogo do cara e pode cravar E que é o do melhor Silvinho, trabalho. você viu quantos jogos Vi do poucos Silvinho? jogos pra poder Então, cravar. João, mas a gente não tem que ter embasamento pra nós poder temos- falar. A gente nós nunca temos viu que o trabalho do pegar cara. a estatística, os dados, os fatos. O fato é que o América do México, comandado pelo André Jardine, ganha tudo no México, é campeão mexicano. Claro, é isso. Como é que nós vamos enfiar isso pra debaixo do tapete? Só porque a gente não tá vendo os jogos dele só a aqui? Copa Só do porque a Mundo gente de não Clubes. assiste o cara. Não, Só mas por causa disso. viu apenas para deixar que ele perdeu a eliminatória para a Copa do Mundo de Clubes. Lembra que o Leão foi afastado? Sim, Aí se enfrentaram América e Los Angeles e ganhou Los Angeles. Não, ele era o técnico do Brasil, aquele Brasil que perdeu para Cabo Verde, lembra? Mas o trabalho dele no México é super reconhecido. Não, o cara, muito o cara é um Não, deus lá. Ele é bastante. Ele é É, bastante o cara é um deus lá. Cara, estamos em Nós março entrevistamos do ano ele passado. aqui. Não deu Sim, lá, nós pô. entrevistamos Nós ele aqui. entrevistamos ele 1 ano e meio atrás. E qual era o projeto que ele disse para nós? Europa. Não quero vir para o Brasil. Eu quero do México para a Europa. Porque aqui também ele vai ser triturado. Claro que sim. Exato. Então, aqui ele perde 2, 3 um time aí já era. Acabou. Um abraço O São Quem é Paulo, André né? Jardine? Jogadores derrubaram ele. Não, no São derrubaram. Paulo. Um abraço pro Ivan Menino, palmeirense, dono do dinheiro do Band Esportes. Hein? Abraço, Ivan. abraço. Menino. Palmeirense, Um abraço palmeirense pro- doente, disse que vai ser um em cada tempo aqui. Um no abraço verde. pro doutor Ricardo Calado, palmeirense, grande figura. Um abração para ele. Eu só não. Você me falou aqui que o Ricardo Calado é um poeta. Você falou fora do ar pra mim aqui. Eu só não Você acho que falou seria fora do ar zebra. pra mim. Assume aí, hein, por favor. Grande Pretzel. profissional. Um abração para Eu com você, eu acho que não seria. A gente não Zebra? pode Imagina. colocar como zebra, não. Derrota? Também acho que não. Pro LDU, não. Não. A eliminação ou a vitória hoje? A vitória hoje. A eliminação hoje. até do Flamengo pro Racing seria porque a grana que Flamengo e Palmeiras tem Então, pra vocês dois, 1-0 pro LDU hoje é normal. não normal. é fora da casinha. né? Normal. Pra mim é Agora, normal. o que o Pretzel tá falando é eliminação pra LDU. Porque eu acho que aqui o Palmeiras tem uma grande chance de Palmeiras é atropelar. favorito. Aqui é outra no parada. confronto, quem é favorito? Palmeiras ou LDU? Não, Acho que mas todo mundo concorda, disparado Palmeiras, No é. confronto entre Flamengo e Racing, quem é favorito? Na minha avaliação, o Flamengo. Falamos ontem aqui. Eu acho- e ontem, eu pra acho mim, que o foi um Racing vai resultado passar. mentiroso. Um resultado mentiroso ontem pra mim. Flamengo foi incompetente, teve Foi 3, mesmo. 4 grandes oportunidades. Tudo bem. Parou no goleiro Tudo dos bem. caras, que é o E o gol do reserva, foi um Racing foi monstro. gol legal. E o gol do Racing é discutível. foi É legal. ilegal. Ah, é legal o gol do O Racing. gol do Racing foi ilegal pra mim. Eu, eu também marcaria a falta, mas se não marcasse, também não seria um absurdo. Capri, tomou Pra uma mim foi cotovelada. falta. Pra mim foi Tomou falta. O Carrascal tomou uma Acho que cotovelada sim. antes da cabeçada do jogador Tem do razão. Sousa. Eu Mas- achei, minha opinião. Mas na Premier League seria falta? Aquilo que a não. gente sempre Gol, fala aqui, né? gol. Na Premier League, então. Gol. É isso, né? Foi falta pra você, Capri? Pra mim foi falta. Eu Pra você anularia foi, o gol. Denis? Eu Falta? anularia o gol. Sem dúvida. Foi bem anulado. Interpretativo mesmo. Outra coisa. Não é absurdo você. Não, é lance Você- interpretativo, não é O lance absurdo. mais debatido do fim de semana. O pênalti que eu não marcaria, eu acho que o Wilton Pereira, o péssimo Wilton Pereira agiu certo e não dá o pênalti do Jorginho no Gomes. Eu também não. Pra mim não é Eu pênalti marcaria. aquilo ali. E aí, com duas mãos, pra mim não é pênalti. Ontem o Bernabé, né, faz assim no cara e o Flávio Souza, pênalti. Quer dizer, futebol brasileiro... Sem VAR, hein? Futebol- Sem VAR. Sem VAR. Sem VAR. O futebol brasileiro é uma vergonha. Não tem uma critério. vergonha. Vergonha.
Foi pênalti, foi gol legal ou o que o Denis falou, a gente comentou ontem, não é um lance fácil, né? Não é um lance fácil. E a transmissão, ela só passou rapidamente uma imagem lá e não deu pra gente avaliar direito. Eu, a princípio, não teria marcado a falta. Não teria marcado a falta. Sabe por quê? O árbitro errou em anular o lance. O árbitro ontem, Capri, ele deixou de dar um monte de falta. Vamos analisar só o comportamento. Valenzuela, né? Jesus Valenzuela. Ele deixou de marcar um monte de falta. O que nos estranhou é que se ele deixou de marcar um monte de falta até um pouco mais dura, por que ele foi marcar justamente essa, entendeu? Eu acho que aí ele não manteve o mesmo critério que ele tinha até esse momento crucial do jogo. Coisa que o Wilton fez no domingo. Você pode discutir, mas o Wilton manteve o critério dele no domingo lá, não é? Você pode discutir, o cara não me deu pênalti, mas o critério foi do começo ao fim do Wilton. Foi, isso ele fez. Não marcou nenhum empurrão o jogo inteiro. Você pode até discutir isso, mas ele manteve. Mas ele não marcou nenhum empurrão o jogo inteiro. Foi o que o Valenzuela fez ontem. Exato, mas assim, eu acho que esse lance que a gente tá falando, a gente pode colocar no YouTube esse lance ou não pode? Não. Não pode, né? Esse lance, pra mim, ontem eu achei que ele era interpretativo. Hoje, no jogo aberto, já mudei de avaliação. Pra mim, ele não é mais lance interpretativo. Você muda toda hora também. Eu te vi lá, agora você tá mudando aqui. Pô. Não, cara, só os idiotas não mudam de opinião. O Dracena aqui é zagueiro. Nossa, zagueiro que pula. Não precisa me falar assim. Mudei de opinião, tá? Nossa, eu sou um idiota, então, porque eu mudei de opinião. Os idiotas não mudam de opinião quando eles estão errados. Eu acho que ontem eu estive errado. Eu sou um idiota. Me chame de idiota. Entendeu? Então você não é um idiota. Você mudou de opinião. Eu estou falando de mim. Eu estou mudando a minha opinião. Porque só os idiotas agora não mudam entendi. de opinião. Que nem outro dia que eu falei, só os idiotas mudam de opinião e eu não vou mudar, né? Mas o que acontece? Pra mim, o jogador do Racing, ele sobe sem a intenção de atingir a cabeça do Carrascal, só que a ponta do cotovelo bate na cabeça antes do contato com a bola. Então abre o precedente pro árbitro interpretar que contato na cabeça antes da disputa de bola, ele marca a falta. Então, pra mim, foi a falta corretamente marcada e o gol seria ilegal se tivesse sido validado. Essa coisa de intenção é muito relativa, porque a regra não diz nada. Por exemplo, o pênalti do jogo do São Paulo e do Palmeiras, o Alan também não. Certamente não teve intenção. Não, intenção zero. Mas fez diferente. A regra não fala em intenção. Dane-se, ele derrubou o jogador de São Paulo dentro da área, pô. O Wesley Ribeiro tá dizendo aqui, gente, não é interpretativo. A regra fala que contato na cabeça com mão, braço, é falta. Vocês são jornalistas, não podem fazer isso. Acabei de falar isso. É que a imagem, ela não é completamente conclusiva. Ela é conclusiva. Sim, claro, sim, mas assim, você não tem vários ângulos ali naquela imagem para você falar, foi força excessiva, ele foi irresponsável. Foi cotovelada, Capri. Sim, para mim o lance foi irregular, para mim foi falta. Eu acho que o árbitro anulou bem o gol. Ele só errou em não deixar a jogada ser concluída. Ele anulou o gol antes da bola ir para o fundo do gol. E aí, se tivesse sido gol, o VAR poderia ter chamado o árbitro e falar, vem dar uma olhada aqui, vê se é isso mesmo, você anulou aí, enfim. Ou se ele tivesse validado o gol, né? Dá uma olhada, tem um lance aqui, parece que foi falta aí, não é? E foi falta mesmo. Bom, hoje virou chato, porque tem a regra do encostão agora. Qualquer encostão é falta. E qualquer encostão em todas as transmissões, de rádio e de TV... Qualquer encostão e qualquer bola na área que bate em alguém, pênalti, né? Vai pro VAR, vai expulsar, certo? Se criou também assim um negócio impressionante de pressão por cartão amarelo, por expulsão e por pênalti. Disso eu tô com o senhor. Tá chato pra caramba. Tá chato demais. Mas ontem você achou um encostão no jogo do Flamengo? Você achou um encostão do Sousa no Carrascal? Não, tô te perguntando. Claro que não. Não? Mas pra mim foi gol. O cara pula, viu? Não tem como cortar o braço. Ele pula e cabeceia. Mesmo cabeceando. O Gustavo Gomes... Mesmo dando a cotovelada no cara antes da cabeçada. Pra usar o impulso. O Gustavo Gomes é o melhor cabeceador que tem no Brasil hoje, na minha opinião. Presta atenção ele subindo. Sempre com os dois braços aqui, ó. Mas se ele não atinge o adversário, tudo bem. Mas se ele não atinge o adversário, tudo bem. Ele joga em cima dos caras. Tudo bem, ele passa por cima dos caras. Lance de ontem. Ontem o Carrascal ia atingido antes. Pretzel, ele toma uma cotovelada. Você tá brigando com a imagem. Ele tá brigando com a imagem. Ele toma uma cotovelada antes da cabeça do Sousa. Acabou de dizer que ele não quis atingir o cara. Mas tu acabaste de dizer. Independentemente disso. Eu discordo. Ele pula pra fazer o gol e o cara tá aqui embaixo. Mas ele atinge a cotovelo na cabeça do cara. Eu sou
maior do que o Denis. Aí eu pulo. Aí você pode dar uma cotovelada na cabeça dele. Não, tu acabou de dizer que ele não teve a intenção. Não importa a intenção, não fala na regra, Pretzel. Tu acabou de dizer, Pretzel, ele não teve a intenção de atingir. Mas não importa. Eu sou maior que o Denis. Não A importa. bola vem aqui. O Denis vem pra dividir comigo. Eu tô pegando impulsão. Eu não quero atingi-lo. Você tá falando de eu não quero atingi-lo. Eu tô pegando impulsão e cabeceio aqui. E o meu braço bate. Mas ouça um pouco, a regra não fala em intenção. Só bola na mão e mão na bola. Braço no Denis pra ganhar impulso, Pretzel, você tá fazendo falta. Isso é o anti-futebol. Não, isso não é anti-futebol. Se você põe o braço na cabeça do Denis e impede ele de subir junto com você, não é falta. Viu? Tá aqui o Denis dizendo. Falta pra mim é isso aqui, ó. Eu abro a asa. Ele não abriu a asa. Ele abriu a asa. Não abriu a asa. Você tá brigando com ele simplesmente, ó, ele buscou os dois braços pra cima pra cabecear a bola. Ele tá com a asa aberta, Pretzel, mas ele apoia a não asa tentou na atingir, mas cabeça atingiu. ele apoia a asa na cabeça do Carrascal. Legal. E outra, e não é só a minha opinião, hein? Eu vi vários jornalistas também que concordam comigo. Porque é interpretativo, cada um interpreta de uma maneira. Você tem que entender uma coisa da regra, velho. A regra só fala em intenção, quando é mão na bola e bola na mão. Eu respeito a sua opinião, mas estamos debatendo. Só não precisa ficar bravo aqui com a opinião diferente da sua. Eu não tô bravo. Só que você tá desconhecendo a regra. Deveria conhecer a regra antes de eu sou o charlatão do futebol, é isso aí. Tudo tu tem mania de quando alguém não concorda contigo, tu apela pra desconhecimento. Não, você tá desconhecendo a regra. Eu tô pulando pra gesto. Você deveria conhecer a regra. O gesto pra mim não é falta. Mas ele atinge a cabeça do jogador com uma cotovelada. O Carrascal tá embaixo, não é falta. O cara pula, não tem como cortar o braço. Não tem cabeçada antes do lance de cotovelada. João Paulo Capelanes acha que é falta, Alexandre Pretzel acha que não é falta. Os dois não irão mudar a opinião aqui. Então, vamos em frente. Não vai ter mudança de opinião. Já sabemos a opinião de cada um aqui. A sua é falta? Pra mim foi falta, eu já Denis falei. Não é falta. Não vou dar opinião. Não vai dar opinião? Como não vai dar opinião? Não vou dar. Não, peraí. Eu quero que você dê. Tá aqui pra dar opinião. Porque você é comentarista. Eu tô dando opinião, eu não sou comentarista. Como não é comentarista? Trocando uma ideia com você. Não, você é comentarista. Peraí, esse aqui é um programa de opinião. Eu não vou dar opinião. Debate. Eu te usei como exemplo. Você me deu várias cotoveladas. Eu daria gol, tá? Eu daria gol. Você daria gol? Eu daria porque é o seguinte. Eu daria gol também. No mínimo de dúvida, pro gol. E um detalhe. Pedro Cohen daria gol ou não, Pedro Cohen? Eu daria gol. Que bom. Não. 3-3, empatou. O Racing foi roubado ontem no Maracanã. O gol do Carrascal, né? Que é o Carrascal lançando a bola primeiro pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique chuta. Isso. O Cambeses faz a defesa e na volta o Carrascal faz o gol que bate no Rojo e entra. Ali também é o seguinte, hein? Aquela linha lá, eu não confio naquela linha lá não, tá? De qual que é essa linha que você tá falando? O gol do Flamengo. Do Samuelino? Não. O gol do Flamengo. Do Carrascal. Pra mim tá legal. Carrascal passa. Do Bruno Henrique. Passa a bola. Não sei. Não O Samuelino tá bem claro que ele tá impedido. Não sei. Eu daria o gol e tal, mas eu não confio nessas linhas traçadas. Essas linhas são. Essas linhas traçadas. Se tiver o semiautomático. Se tivesse ali 1 centímetro pra frente e pra trás, tem que dar o gol. Então, não, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que na dúvida, a gente sempre ouviu isso nas antigas, né? Na dúvida, pro gol. Até do Samuelino tinha que dar o gol. Pro gol. O cara tava um cotovelo na frente. Pro gol. Absurdo, cara. Ô, gente, a regra é essa, mas é um absurdo. Só uma questão importante aqui, ó. Porque nós poderemos ter uma final brasileira nessa Libertadores. Eu acho que passa o Racing. Flamengo e Palmeiras. O gol do Carrascal ontem é a esperança. Se fosse 0-0, o Flamengo acho que dificilmente passaria. A vaca tinha deitado. Com esse gol aí do Carrascal, acho que agora dá para se classificar nos pênaltis. O Flamengo, acho que vai ser nos pênaltis. Agora, poderemos ter uma final brasileira, acho que o Palmeiras vai passar pela LDU, em Lima, cidade que está com estado de emergência. Será que não seria mais prudente a Conmebol já tomar uma decisão? Porque a gente já teve esse problema 2019, que era Santiago e foi para Lima. Foi para Lima, né? Inverteu. Santiago estava com problemas. Exato. Nós estamos há praticamente um mês da final. Eu confesso aqui, né, Denis? Já tem uma cidade forte aí, viu? Eu não sei como é que a gente vai fazer para comprar passagem. Brasília, Capri. Governador lá do Distrito Federal está fazendo politicamente um trabalho para mandar. O Conmebol não confirmou Lima, a final para Brasília. Não, o Conmebol está confirmando Lima. Ontem confirmou. Sim, mas mas a situação está escalando lá em Lima. Está piorando. Mas tinha confirmado Santiago também até os estertores e aí na última hora mudou, né? Então, esse é o detalhe. Eu li sobre Brasília. Acho que a Conmebol poderia tomar uma decisão sábia, não é? E amanhã falar, olha,
saiu de Lima a final, até porque já teve final lá em Lima, não precisa ter de novo. Vinheta, irmão, e bota e leva para qualquer outro lugar que não tenha problema. Como vinheta, isso aqui é a realidade, Pretzel. Nós não sabemos se podemos comprar passagem para Lima. Duas coisas, meu querido comandante. Certo? Aniversariante ontem. Quem aqui? São duas coisas diferentes. Uma coisa, o jogo tá marcado para Lima, certo? Isso. Outra coisa é tu esperar que o anúncio saia imediatamente por parte da Conmebol. Não vai sair, cara. Mas é esse uma anúncio vai solução sair para São Paulo, uma solução para Conmebol. Vai sair 10 dias antes de São Paulo e uma para Conmebol. Tu acha que a Conmebol tá preocupada se o público vai ter, né, vai ter dinheiro para comprar passagem? Não tá nem aí. Mas ela pode estar. Infelizmente, Caprito, tem toda a razão, mas infelizmente. Mas ela pode estar preocupada com os patrocinadores dela, que podem estar pressionando. Mas vamos combinar, uma final Flamengo e Palmeiras em Brasília. A patrocinador lá é ruim, né, Denise? Seria maravilhoso. O patrocinador em Lima com essa situação aí é ruim, né? Mas qual é a capacidade lá do Mané Garrincha hoje? Pô, 60 mil. 60 pelo menos. É mais. Olha, não, mais. 70 mil. 70 mil, Um Flamengo e Palmeiras lá arrebenta. Aí você deixa 10, 15% para patrocinador e o restante você divide meio a meio. Isso é bem legal. 30 mil para cada torcida. Eles podiam acabar com final única, é um lixo, né? A gente fica nesse impasse. Era legal no Allianz e outro no Maraca, né? Que lixo final única, né? E a Copa do Brasil, a partir do ano que vem, final única também. Copiou o erro. Quanta imbecilidade. A CBF copiou o erro. O Pedro Cohen tá me contando aqui, 72 mil pessoas. Né, Pedro? 72 mil pessoas no Mané Garrincha. 2 mil é pro Congresso Nacional, então tu tira, né? Tira. Aí o resto tu... Mais 5 mil pros filhos dos deputados. Congresso e CT. Mar Mendes, Alexandre Moraes. Alexandre não vai. Não ele vai? É corintiano, né? Não, mas vai. Vai ver o jogo. Claro que vai secar o Palmeiras. Lá, né, o camarote. Vai secar o Palmeiras. Quanto tempo aguentaria o Alexandre Moraes aqui no programa? Sobre o quê? Sobre futebol. Sobre futebol? Sobre futebol. Sei lá, eu. Sobre julgamentos também, talvez um pouco. Uns 3 minutos. Não, julgamento quem não aguentaria era a gente. A canetada. Ele é Corinthians, pô. É Corinthians. Agora, o 2 mil lugares lá, você tem 2 mil para o Congresso e CT, Pretzel. Por favor, não esqueça da CT. Vou botar os marronzinhos assistindo a final lá no Mané Garrincha. Aliás, vocês que criaram o termo buracone, né? Buracone. É impressionante, cara. Impressionante. Tem um que já tá fazendo aniversário ali perto do... Pô, tem 1 milhão na ali, cidade. Né? Na frente do Blume. Na frente do pão de ônibus, um pouquinho mais pra frente do Blume. Esse buracone... Na frente do Ladeirão. Ele atrapalha o trânsito todos os dias, né? E já faz aniversário, tá fazendo bodas. Leva um bolo amanhã lá, canta parabéns lá pro bolo. É uma vergonha e não tem ninguém pra resolver isso. Ninguém. E o prefeito Ricardo Nunes vai aumentar o IPTU. Tá? Junto com a Câmara Municipal, que só tem cara que mama na teta, essa que é a realidade. Bando de privilegiados. E a gente tem que pagar IPTU sem nenhuma obra na cidade, nenhuma obra no bairro. É uma vergonha. Ô Hugo, por favor, providencia rapidamente a vinheta aqui do Jornal Gente, segunda edição. Não dá. Uma solução para São Paulo, uma solução para o Brasil. Excelente essa com vinheta. Ricardo Capriotti. I have a dream. Nunca mais pagar IPTU. I have a dream. Essa é a melhor vinheta, hein? Pode falar que é a melhor vinheta. Mas é o seguinte, olha só. Os sonhos. O ano que vem tem eleição, Pretzel. Os caras vão trabalhar o ano que vem. Calma, segura um pouquinho a onda, que o ano que vem tem eleição. A tua tese, ela tá correta. Tem que ter eleição todo ano. Todo ano. Tá certo. Claro. Eu acho que a CT tem responsa num monte de coisa. A nossa cidade tá largada. Agora, o que estão roubando de tampa, de bueiro e de esgoto... Fio elétrico. Não, sério. Não, na Giovanni mesmo que o Pretzel falou, tem várias... É pesado aquilo lá, né? E eu não sei como é que... E que horas que os caras roubam isso, cara? E como eles roubam isso? Os caras roubam fio aí, cobre, toma choque, morre, tem policiamento a madrugada toda aqui na Giovanni. Bom, no nosso bairro, 2 da manhã, daqui a pouco, viu? Tá um silêncio, né? Aí começa aquele barulhão. Aí tu vai ver, os caras vão recolher caçamba às 2 da manhã. Às 2 da manhã eles vão recolher caçamba. Já que vocês estão desabafando. É a caçamba. A caçamba tá ali há um mês. Às 2h30 da manhã de uma segunda-feira, os caras vão recolher caçamba, cara. Já que vocês estão desabafando, eu vou desabafar rápido também. Outra coisa que pra mim é uma vagabundagem. Uma vagabundagem no Brasil. E aqui na Zona Sul, na região do Morumbi, tá cheio. Baile funk, pancadão. É de uma vagabundagem. Aí outro dia eu fui chamado de preconceituoso na rede social que eu critiquei o pancadão. Assim, é uma manifestação cultural.
Que legal! Uma manifestação cultural às 3, 4 horas da manhã, você atrapalhando a vida da população, inclusive das pessoas que moram na comunidade e precisam acordar 4 horas da manhã para trabalhar, que tem filho, não conseguem dormir, porque a vagabundagem fica lá regada de droga, de bebida e de sacanagem. Ah, aí é fácil, né? E aí você fica com o seu som até um pouquinho mais alto, depois às 10 da noite, aí vem o síndico aqui, ó, baixar o som, tem que ser que é a lei do psil, mas pra o pessoal não tem lei do psil. Pode ficar com o pancadão pra sempre, então. Ah, vergonha. De casa tem pancadão também. Aliás, tem pancadão na cidade inteira. Sacanagem. Tudo quanto é lugar. É uma sacanagem com todo mundo que é envolvido. Recolhimento de caçamba às 2h30 da manhã, acordando o bairro inteiro. E não acontece nada. É uma vergonha. Nada. É uma vergonha. É uma vergonha. Vamos protestar contra as caçambas, mas você tem razão. Outro dia o cara parou o caminhão no meio da rua. Eu não consegui passar porque ele estava tirando uma caçamba para colocar outra. Ficou 5 minutos parado lá, fechou a rua. Mas vem cá, se os caras tiram a caçamba ao meio-dia... Lá, na hora do almoço também? Não tem horário. Se tira 2 da manhã, a gente reclama. Se tira às 5 da tarde, é horário do pico, a gente reclama. Não reclama. Aí é duro, né? Viu aqui, ó, a partir de 10 da noite não tem mais obra nenhuma, irmão. Mas vai fazer obra que hora, irmão? O trânsito já tá parado. Vai fazer à tarde, cara. De manhã, azar, cara. Mas madrugada não dá pra fazer obra. Ninguém dorme na cidade. Atenção! 8h16. Bruno Milhões, você segue com a gente aí, Bruninho. Já a escalação tô por do aqui, time, Capri. hein? Dos times, né? Já, hein? É isso aí, Capri, no aguardo. Quantos mil torcedores estarão hoje aí no Casablanca? Capri, 32 mil ingressos, que é a capacidade máxima bom. do estádio. Dizem que é 40 mil, mas depois que colocaram cadeiras por aqui, diminuiu a capacidade. Mas casa cheia, já tá tomando corpo aqui a torcida da LDU e do Palmeiras também. Tem cerca de 600 presentes no estádio Casablanca, Capri. É um estádio do Pacaembu antigo, né? Porque esse agora tá menor a capacidade. É um Pacaembu antigo, 32 mil pessoas. Agora, eu tava falando de LDU. A LDU tem tradição, né? Campeã da claro, acho que tem. Dentro do Maracanã. Eu tava lá, inclusive, a Rádio Bandeirantes lá, eu entrevistando, correndo atrás do Bausa, ele brabo comigo. Chovendo, dentro do Maracanã. O Bausa faleceu? Não, ainda não. Ainda não? Ele tá mal, né? Tá com problemas, infelizmente. Treinou São Paulo, né? Treinou São Paulo, sim. Foi bem. Paton Bausa. Bicampeão da Liberta, né? Não, o Bausa foi assaltado. Ele era o treinador daquela semifinal contra o Atlético Nacional. Não era ele o treinador? Era. Eu tô falando bobagem. Era ele, né? Que o São Paulo foi roubado lá em Medellín. Ele encaixou uma sequência de jogos. A torcida realmente naquele ano achou que podia ser campeão. Mas olha, pessoal, o Atlético Nacional foi campeão, 16. mas o São Paulo foi assaltado. Teve um pênalti no Hudson absurdo quando tava 0x0 lá, que a arbitragem não marcou. Aqui foi 2x0. Isso, e marcou um pênalti do Reinaldo, que ele tava com o braço pra trás e pegou essa penalidade, e aí a vaca deitou pro São Paulo. Mas São Paulo foi operado lá. Olha o João Batista Martins aqui trazendo uma informação importante, ó. Eu tô vendo aqui. Você viu aí? Tô vendo. Aí, ó. Pretzel, eles fazem de madrugada porque descartam em lugares proibidos. As caçambas. Horário que ninguém pega. Legal, né? É verdade, mas ele tem o jeitinho brasileiro, né? né? O Brasil é uma festa. É verdade. Faz sentido Sabe mesmo. que tem muito descarte irregular disso, né? Obrigado, Começo João da Batista. Imigrantes, tá Muito falando aqui, ó. descarte É um irregular. ponto onde eles descartam. Muito obrigado. Começo da Imigrantes? O João Martins aí que você leu. Começo da Imigrantes é um ponto onde eles descartam. Então, como é que o João Martins sabe onde descarta e as autoridades não sabem? Ah, mas sabe, né? Todo Acho mundo que sabe. sabe, né? Claro que sabe. Hoje um corretor me procurou. Se eu quero comprar um buraco. E eu tô pensando, né? Na toca do Pretzel, né? Tô pensando. É onde eu vou morar. Adota um buraco, Pretzel. Por que você não adota um buraco? Viu? Mas tem que pagar o IPTU no Não, buraco? você vai lá Tem. todo Tem que pagar IPTU no buraco. Tem o tamanho da E circunferência. aí você vai lá todo dia você cava um pouquinho o buraco, entendeu? Você paga o Adota o IPTU buraco. de acordo com a circunferência do buraco? Exatamente. Será Vambora. que seria o buraco de alguns integrantes da equipe, hein? Não, o Kleber Prata tá reclamando que o pessoal viu que eu falando IPTU não dá mais. Faz o seguinte, ô Kleber, paga o teu IPTU e não enche o saco, velho. Calma, irmão. Tu tá satisfeito com o aumento, isso é problema Deixa teu. o cara dar a opinião mas, dele. Mas ele tá satisfeito com o aumento, o problema é dele. Pô, Viu? mas Tu gosta de ser rapaz- sacaneado? o Tu gosta de rapaz ser está sacaneado? opinando. Desse jeito ele não volta mais aqui pra opinar. Capri, do popular, o aumento do IPTU é uma sacanagem com o povo. Uma sacanagem. Agora, Kleber, meu respeito contigo. Se tu não quer que eu fale de IPTU, pague o aumento. Certo? Aceite o aumento. Fique à vontade. Ô, João Paulo Capelani, Diga lá. vamos lá para o seu recado, que é Vamos. importante, fundamental, porque é o seguinte, ó, aqui a gente trabalha e descarta
de maneira regular todo o lixo que a gente produz aqui. É verdade. Aqui, ó, nada irregular. A gente viu depois da jornada. E a gente produz lixo barbaridade aqui. Nem descarta, porque precisa entender qual é o destino. A gente vai deixando por aqui. Olha o que tem de lixo aqui. Opa! Pera aí, então segura aí. Vamos lá. Sobe o hino do Palmeiras. Antecipou, hein? Ó, 8h20. Aqui é o Bruninho. O Bruninho vai lá e ele fica caçando a escalação antes da oficial. Direto de Campos de Jordão a escalação pra ele. Vamos lá, Bruno Migliozzi. Como é que vai jogar o Palmeiras? Elimina as dúvidas aí. Vai, Migliozzi. Capri, com as 3 novidades que a gente esboçou aqui no Esporte em Debate, as 3 mudanças. Abel Ferreira, escala no gol, 1, Carlos Miguel. Na direita joga o Kelvin com a 12. Na zaga, 26, Murilo e 15, Gustavo Gomes. Pela esquerda, 22, Piquerez. Meio de campo, Aníbal foi pro banco. Emiliano Martínez ganha a vaga, número 32. Do lado dele, veste a 8, Andréas Pereira, 7, Felipe Anderson. E como a gente falou também, Maurício vai pro banco. Entra Rafael Veiga, 23. Dupla de ataque de 9, Vitor Roque, 42, Flaco Lopes. 3 novidades na escalação do Verdão, Capri. Ó, queimou os 3. Então a gente tava falando que ele talvez não queimasse tanta gente. Mas queimou os 3 de uma vez. Maurício, né? Mas essa pra mim é a maior surpresa. Essa pra mim também. Perder a vaga pro Veiga. Não com o Veiga. Eu começaria com o Maurício. Eu achei que o Maurício foi mal no Maracanã. Também não. Achei que ele foi mal. Não, e outra, além disso, o Veiga também não tá jogando tudo isso a ponto da gente falar, nossa, tem que ser o Veiga. Esse era um jogo mais pro Maurício mesmo. Que também não foi mal no Maracanã. Mas será que ele não tá apostando também na experiência, pode na ser. mística do Pode Veiga ser, em pode jogos ser. de Libertadores? Pode ser. Às vezes pode ser uma bola parada que é tão boa quanto a do Maurício. Pode ser. Vai saber, se o cara tá virado na lua, o Veiga mete uma bola no trinco lá a qualquer momento, né? Sei lá. pode ser. Não vive grande momento, mas... O que ele não tem feito, né? Seria, isso aí. seria algo Não é diferente. ele que vem né? jogando nessa fase espetacular do Palmeiras. Exatamente. Eu perdi o nome do ouvinte aqui, mas outro ouvinte lembra que é lei o recolhimento das caçambas na madrugada. Isso, escreveu aqui. É lei, né? Tem que ser de madrugada para não atrapalhar o trânsito ali. E o Ronaldo... pode atrapalhar o sono, mas não atrapalha o trânsito, né? Essa é a Ronaldo a ideia. Gisolfi, o Quessá, diz que eu sou o dono da verdade. Não sou. Eu não falei no lugar do Prédio, mas tudo que o Prédio... Se vocês estão pé da vida com o Prédio, você pode ficar comigo também, porque é isso não mesmo. Não sou o dono da verdade. Agora, que o meu tom de voz sobe de vez em quando no debate, isso é fato. Isso não quer dizer que eu seja agressivo, certo? Ou intempestivo, apenas isso. Eu me senti agredido por você. É programa teu. O senhor está sem conteúdo hoje. O senhor saiu tarde daqui ontem e não repôs conteúdo. Mais meia hora de Esporte e Debate. Meia hora só? Mais meia. Tá bom. Faz o craque. Das 6 às 7 e a gente das 7 às 9. Tá caindo de maduro o craque das 6 às 7 e a gente das 7 às 9. Tá bom. Vamos lá então, porque tem recado de João Paulo Capelanes aqui conosco. Vamos lá, vai, eu quero João. jogar na loteria hoje. Sabe por quê, Capri? Porque eu tô sentindo que hoje eu tô com a setinha pra cima, eu tô achando que vai bater bom. Sabe por quê? Eu vou falar isso por quê, vou explicar o porquê. Você aí que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, é uma pergunta pra você, ouvinte internauta. Você acredita em destino, sim ou não? Tem gente que fala que certas oportunidades aparecem uma única vez na vida. É ou não é? Às vezes passa o bonde, você pode pegar ou não pegar e nunca mais pega. Então, para você que gosta de fazer a sua fezinha, pessoal, você certamente conhece loteria, não conhece? Ok, já fez aí uma outra fezinha, um outro joguinho para tentar bater bacana. Mas eu duvido que você conheça a Loteria Americana Powerball. E eu garanto a você, a Loteria Americana Powerball pode ser a chance de mudar gerações. É ou não é, Lucas? Boa noite, Lucão! Boa noite, Capela, boa noite, Capri, boa noite a todos vocês aí. E boa noite pra você que tá acompanhando, tá ligadinho no YouTube, aqui no rádio. Eu quero, às vezes você vê o bonde passar, tenta abraçar a oportunidade, pensa 2 vezes, aí não abraça. Quando vai ver, era aquela sua chance de dar uma reviravolta em toda a sua vida. Eu quero te ajudar hoje aqui a acessar a loteria americana, loteriauniversal.com. Você pode acessar do seu celular, do tablet, do computador. Pode acessar agora, inclusive, www.loteriauniversal.com. Você vai acessar e vai escolher 6 números, igual aqui. Só que é tudo online, sem enfrentar fila, sem burocracia e a qualquer hora. Você pode fazer agora, inclusive, fazer a sua fezinha. Só para você ter ideia, você que gosta de fazer aquela aposta, aquela fezinha, com tudo do jeito certo.
Você que gosta de fazer, está acumulado em 680 milhões de dólares o prêmio. São mais de 3 bilhões de reais. Já pensou dormir nessa sexta-feira com 1.000, 5.000 na conta e acordar com 3 bilhões de reais no sábado? Isso pode acontecer quando você fizer sua fezinha hoje na loteriauniversal.com. É muito fácil. Você pode apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code ou você pode acessar diretamente para você que está ouvindo, loteriauniversal.com. O site é muito dinâmico, é em português e é tudo de acordo com a LGPD. Pode fazer o pagamento por lá mesmo, cartão, Pix, boleto, você que escolhe e é tudo muito barato, tem desconto, cashback, você escolhe ali o melhor formato de fazer a sua aposta. Acesse loteriauniversal.com, faça a sua fezinha porque 3 bilhões é dinheiro para mudar a sua vida, do seu filho, comprar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. Eu sei o que eu faria com 3 bilhões. E você, Capela, sabe o que faria com essa bolada aí? Eu não tenho a menor ideia, velho. Eu não sei nem quantas casas antes da vírgula a gente fala em bilhão. E muito menos em milhão. E o mais da hora é que a Loteria Universal, a gente falou sobre isso semana passada aqui, eu me cadastrei no site, juro, enquanto o Andrade estava aqui falando, eu acho que eu demorei 15 segundos para me cadastrar. Foi rapidão. E eu fiz a minha fezinha. Rapidinho. E eu acho que isso que é importante também, gente. Você, sabe aquela coisa de pegar, ir na lotérica, o Preto tava falando aqui de lotérica, pega a fila, dor de cabeça, burocracia, não tem onde parar o carro. Você pode fazer a sua fezinha sem sair de casa, com todas as formas possíveis para você apostar aí. Por exemplo, cartão de débito, crédito, Pix, transferência, você mesmo falou e é importante, Lucão. Agora me diz uma coisa, para quem aposta hoje, e tem sorteio quase todo dia, para quem apostar agora, nesse momento, tem algum benefício extra ou não, hein, Lucão? Vamos fazer a boa aí, vai. Ó, vamos fazer assim, tem cashback a partir de 2 bilhetes. Comprou 2 bilhetes, fez 2 apostas, você já consegue receber 25% de volta. Ou você pode escolher aquele descontaço na hora de fazer a sua aposta e pagar muito mais barato no seu bilhete. A partir de 2 bilhetes, então acesse aí, loteriauniversal.com. Que tal? Você ganha até fazendo aposta com cashback da Loteria Universal, da Powerball, da Mega Billions, a loteria americana. loteriauniversal.com é o site para acessar agora, Capela. Maravilha, inclusive eu tô com o site aberto aqui, eu vou fazer minha jogadinha aqui, afinal de contas, ó, daqui 2 horas e 3 minutos tem um sorteio maravilhoso. Então você, ó, acessa aí, tem 25% de cashback. Então é para você começar agora. Corra, acesse loteriauniversal.com.br. Agora mesmo, faça já sua aposta e ó, jogue com vantagem. loteriauniversal.com.br, o seu futuro pode mudar hoje. E quem sabe, hein, daqui 2 horas e 2 minutos tem um sorteio de 680 milhões de dólares, irmão. Você não precisa nem acertar todos os números para ganhar. Um númerozinho que você acerta já ganha uma bela bolada. Então, ó, loteriauniversal.com.br, faça a sua aposta e quem sabe mude a sua vida e das suas futuras gerações. Valeu, Lucão, até amanhã! Até amanhã, abraço! É isso aí, muito bem, 8h27, daqui a pouquinho voltamos com o Esporte em Debate, já retornamos ao estádio Casablanca em Quito, onde já em 1 hora e 2 minutos, LDU e Palmeiras começam a decidir um lugar na final da Libertadores da América. Até já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. O paranaense Gabriel Casagrande acaba de renovar o contrato com a equipe Amadeus Vogel para a temporada 2026 da Stock Car. Essa união vencedora já rendeu 3 títulos da categoria ao piloto do carro 83 nos campeonatos de 2021, 2023 e 2024. Além dos títulos, Casagrande e a sua montadora quebraram recordes dentro da categoria, como o maior número de pódios de um piloto no mesmo ano. 14 no total, justamente em 2021, ano em que a equipe foi criada. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira.
Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone. Além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. A divisão do Brasil causa insegurança e violência. Manter o país dividido entre direita e esquerda desvia o foco do que realmente importa. Fazer o país crescer. Não dá mais para ficar de um lado para o outro em um país que não sai do lugar. Chega de divisão. Está na hora de unir o país. Está na hora de seguir avante. Vem seguir com a gente. Vem seguir avante. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Bandeirada com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. A Ferrari completa neste fim de semana exatamente 1 ano sem vitória na Fórmula 1. Desde que Carlos Sainz venceu no México em 2024, a equipe mais vitoriosa da Fórmula 1 só amarga decepções. Neste ano, a Ferrari até conseguiu uma vitória, a de Lewis Hamilton na sprint na China, mas nenhuma em GPs. Charles Leclerc tem 5 pódios e uma pole position. Para o torcedor ferrarista, uma temporada de resultados bem distantes do que o esperado. Apesar de ter conseguido um pódio no domingo passado, Leclerc disse que nesse momento a Ferrari não tem condições de brigar com McLaren, Red Bull e Mercedes. Desde 2021, a equipe italiana não termina uma temporada sem uma única vitória. E, pelo visto, essa escrita deve se repetir. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 8h33, tá chegando a hora, hein? Já já tem LDU e Palmeiras, semifinal da Libertadores da América. Mas antes vamos girar o nosso time aqui para atualizar a informação do seu time. O giro de manchetes do Esporte em Debate tá chegando. Giro dos clubes no Esporte em Debate. Bruno Milhose, ao vivo, direto do estádio Casablanca. Diga lá, Milhose, Palmeiras. E lembrando o ouvinte da Rádio Bandeirantes que o Palmeiras tem 3 mudanças, 3 novidades para o duelo de logo mais na altitude contra o time da LDU. Emiliano Martinez na vaga do Aníbal, Rafael Veiga ocupa a vaga de Maurício. Além disso, a troca na zaga, Bruno Fux vai para o banco e Murilo é novidade na escalação do Verdão. Daqui a pouco, LDU também escalada no Esporte em Debate. Vamos agora com o destaque do Corinthians e chega com Luiz Fabiani.
André Carrilho treina como titular e pode ser novidade na escalação do Corinthians para o jogo contra o Vitória. O meia peruano ficou fora dos relacionados desde o dia 7 de agosto, fruto de uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Ele se torna opção pela ausência de Maicon, que cumprirá suspensão pelo 3º cartão amarelo. Além dele, Mateuzinho vive a mesma condição. São Paulo, Paulo do Vale. Com o departamento médico cheio, São Paulo hoje treinou com reforço de 15 jogadores da base. O técnico Hernan Crespo segue preparando a equipe. O duelo é contra o Bahia, sábado, 9h30 da noite, com o tricolor pressionado. 7 derrotas nos últimos 8 jogos e apenas uma vitória. Rafael Tolói, que vive a expectativa de um retorno, hoje treinou em separado. Mas é duro, né? Você ter o departamento médico cheio, o Crespo também não faz milagre, né? Não tem milagre. Impressionante. Como é que você monta um time com o departamento médico do São Paulo nessas condições? É dureza. Lotado. O ano inteiro lotado. E não é agora, não é que é de 10 dias pra cá, foi da derrota do LDU pra frente. Não. Isso aí já vem. Subi no elevador hoje com o Caio Carvalho, certo? Que é São Paulino. São Paulino. Ele tá indignado com a situação do São Paulo. E ele tem informações lá também, que a coisa não tá legal lá dentro também. A gente debateu. Falou lá? Não teve tempo ainda. Ainda não consegui ainda. Mas amanhã com calma. Amanhã com calma, sem dúvida, e eu te dou um retorno. Sim. Vamos ao Santos, Everton Ramos. A volta de Neymar aos gramados, prevista para acontecer no duelo contra o Fortaleza no dia 3 de novembro, foi adiada. Agora a expectativa da comissão técnica é de que o camisa 10 esteja à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida contra o Flamengo no dia 9 de novembro no Maracanã. Ele segue tratando uma lesão na coxa direita e é desfalque no Peixe há 6 jogos. Nesse período, o Santos ganhou 2 clássicos, empatou outros 2 duelos e perdeu 2 jogos, o último para o Vitória na segunda-feira. O próximo adversário do Peixe é o Botafogo no Rio, domingo, 4 da tarde. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. É isso aí, os grandes clubes de São Paulo destacados por aqui. Já quero convidá-los para o fim de semana, que vai vir aí com transmissões importantes e relevantes, hein? São 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo. Sábado tem Vitória e Corinthians às 4 da tarde lá no Barradão, e às 9h30 no Morumbi, São Paulo e Bahia. Olha, o Bahia que ganhou do Inter ontem e tá ascendendo aí na tabela também, tá subindo. E o Inter, ô Pretzel, e o Inter, Pretzel? Eu tenho a minha tese, Capri. O Inter, por ele, caiu. Então, ele precisa de resultados paralelos dos outros. Mas o seguinte, todo mundo precisa, o Santos precisa, eu o sei, Atlético meu querido, Mineiro mas você me perguntou do Inter. Então, o Inter, por ele, pelas suas atuações, certo? Vamos supor que o Inter só dependa de si. Caiu. Na minha opinião, caiu. Então, ele tem que torcer pro Vitória perder, pro Santos perder, pro Corinthians tropeçar. Ele tem que torcer pro Bragantino perder, pro Ceará perder, certo? Ele tem que torcer para esses aí perderem. E ele, numa escapada, num empate ou numa vitória aleatória, ele conseguir respirar um pouco. Mas o Inter, por ele, pelas atuações que ele está tendo e pelo que a diretoria está fazendo, o Inter caiu. Muito bom, 8h38. Já voltamos aqui com o Esporte em Debate. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo.
Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. A divisão do Brasil causa insegurança e violência. Manter o país dividido entre direita e esquerda desvia o foco do que realmente importa: fazer o país crescer. Não dá mais para ficar de um lado para o outro em um país que não sai do lugar. Chega de divisão. Está na hora de unir o país. Está na hora de seguir avante. Vem seguir com a gente. Vem seguir avante. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br. O presidente do Peru decretou estado de emergência em Lima por 30 dias, em resposta aos protestos violentos que vêm acontecendo no país diante de uma situação política conturbada. A final da Libertadores está marcada para a capital peruana, no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental. Há alguns dias, a entidade garantiu a decisão por lá, antes do decreto presidencial. Em 2019, Lima recebeu a final entre Flamengo e River, depois da Conmebol tirar a partida de Santiago, no Chile, que também passava por um momento de ebulição política. A mudança aconteceu 2 semanas antes da decisão. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom, com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom, com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom, com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. O paranaense Gabriel Casagrande acaba de renovar o contrato com a equipe Amateis Vogel para a temporada 2026 da Stock Car. Essa união vencedora já rendeu 3 títulos da categoria ao piloto do carro 83 nos campeonatos de 2021, 2023 e 2024. Além dos títulos, Casagrande e a sua montadora quebraram recordes dentro da categoria, como o maior número de pódios de um piloto no mesmo ano. 14 no total, justamente em 2021, ano em que a equipe foi criada. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. 8h43, tá chegando a hora. LDU e Palmeiras é aqui, é na Bandeirantes, é com Ulisses Costa daqui a pouquinho, hein? Já, quem vem, João Paulo Capelani? É ele mesmo,
ele mesmo, já empurrando o Verdão rumo à vitória lá em Quito. Deixa eu acionar o Bruno Milhozzi aí com mais uma informação. Ele já antecipou aqui a escalação palmeirense e tem mais detalhes do Verdão pra gente aqui. Fala aí, Milhozzi. Vamos lá, Capri, com a escalação confirmada da equipe da LDU, equipe da Liga Deportiva Universitária, com algumas novidades também, viu, Capri? Com desfalque de última hora. O zagueirão Alala é desfalque por lesão. E tem uma novidade que é a escalação do Mina. Com isso, a LDU está escalada também com um retorno importante do Alzugaray. Estava lesionado, o artilheiro da equipe na temporada. Vai para o sacrifício, centroavante argentino, por duelo contra o Palmeiras. Capri. Como é que joga a LDU então? Escala aí, vai. Vamos lá, escalando a LDU. Há pouco, Capri, torcida cantou Olê, olê, olá, Dida, Dida, porque é o apelido do goleiro, Domingues, que se parece fisicamente com o nosso Dida brasileiro. Vai pro gol com a 22. Na direita, 5 Minda, zaga de 33, Quinonhes, 4 A10, zagueiro haitiano, e 3 para Mina. Pela esquerda, o Grueso, veste a 8. Meio de campo de 14, Quinteiro, 15, Villamil, 16, Medina. Ataque de 29, Brian Ramírez, e 9, o centroavante, artilheiro da LDU, o argentino Alzugaray. Muito bom. Aí, portanto, a LDU também escalada. Diga, Lelê. A gente de defesa aqui, né? Isso não quer dizer que esse time será super defensivo, mas muito bem preparado defensivamente para segurar o time do Palmeiras, né? Quinteiro, Minda, Mina, AD. Esse AD é muito bom, jogador do Haiti. É bom, o AD Quinonhes, Grueso, que ajuda muito. Vidjamil, boliviano, enfrentou recentemente a seleção, né? Agora o Adjala, né? Como trouxe a informação em primeira mão o nosso repórter, o Milhozzi, é um cara muito experimentado, né? Ele vem fazendo, né, Pretz, uma boa Libertadores e hoje desfalca, vai fazer uma certa falta nesse time da LDU. Thiago Nunes, ele quer chegar vivo a São Paulo. Pra mim, essa é a realidade. Seria a redenção do Thiago Nunes? Seria. Caso não, eu acho que já é, hein? Já acho que ele já... Semifinal já é. Já eliminou 2 brasileiros. Semifinal já é. Mas vocês concordam que ele se queimou no mercado com as declarações que ele deu recentes? Não, eu concordo com você, mas acho que foi a redenção já. Já acho que tem muito clube aí na virada do ano que vai olhar com o Thiago Nunes como uma boa opção. É que ele fez um bom trabalho na carreira, se a gente for analisar, né? Ele rodou pra lá, rodou pra cá. Ele é campeão, cara. Ele é campeão da Copa do Brasil. Tudo bem, tem treinadores na história que não ganharam a Copa do Brasil, nem a Sul-Americana. Mas ele fez o problema é que ele foi mal no Corinthians. Ponto. O problema é que ele foi mal no Corinthians, mal no Botafogo. Aí rodou pra lá pra cá. Ceará também, que foi quando ele acabou citando os jogadores. Não, mas ele se perdeu. Mais? Grêmio passou por lá também, nem lembrava dele no Grêmio. Ele foi mal. Entendeu? Então, assim, foi campeão gaúcho. Pera aí que ele tá chamando o Milhozzi. Fala, Milhozzi. Não, só pra entrar na discussão, gente, porque algo que é muito comentado aqui no Equador sobre o Thiago Nunes, colocam ele como parcialmente campeão da Libertadores do ano passado, por ter treinado o Botafogo. Eles colocam isso nos noticiários aqui. O cara tem os méritos, sabe como é ganhar Libertadores porque participou da construção do elenco do Botafogo. Pois é, e o Thiago Nunes chega com essa moral aqui, tá em boa fase na equipe da LDU. Não, mas tem que estar com moral mesmo. Na semifinal da Libertadores, eliminou o líder da chave do Palmeiras, o Flamengo, que nem vocês falaram aqui. Eliminou o Botafogo, eliminou São Paulo, cara, realmente o cara precisa ser exaltado. Claro, sem dúvida. E esse é o grande trunfo aí da LDU contra o Palmeiras nesse duelo. Vamos lá pro intervalo aqui, já voltamos com o Esporte em Debate. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. A divisão do Brasil causa insegurança e violência. Manter o país dividido entre direita e esquerda desvia o foco do que realmente importa: fazer o país crescer. Não dá mais para ficar de um lado para o outro. Tem um país que não sai do lugar. Chega de divisão. Está na hora de unir o país. Está na hora de seguir avante. Vem seguir com a gente. Vem seguir avante. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. A combinação perfeita entre a informação importante e o momento de descontrair e jogar conversa fora. É o jeitão de Joel da Atena e a Ana Paula Rodrigues no Bora Brasil. A pauta é o que rola no momento, do buraco na rua aos avanços da medicina, da conta de luz ao que acontece na China ou na Cochinchina.
A interatividade é marca. É programa bom para participar. Bora Brasil! De segunda a sexta, à 13h. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. A divisão do Brasil causa insegurança e violência. Manter o país dividido entre direita e esquerda desvia o foco do que realmente importa. Fazer o país crescer. Não dá mais para ficar de um lado para o outro em um país que não sai do lugar. Chega de divisão. Está na hora de unir o país. Está na hora de seguir avante. Vem seguir com a gente. Vem seguir avante. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes, Minuto do Empreendedor. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequena ou média empresa, bora fazer juntos. Olá, eu sou o Denis Mota, do Unidos pelo Pequeno, e começa agora o Minuto do Empreendedor. E essa semana a gente recebe a Tássia, que é da Caprichos e Mimos. A gente vai saber como é que a tecnologia e a conectividade ajuda a Caprichos e Mimos a aparecer para o mundo. Na verdade, em tudo, né? Na verdade, por mais que a gente fale que não quer que a tecnologia esteja na vida das crianças, ela é essencial pra gente, né? Tanto para divulgar o trabalho, como para atender os clientes, para vender, para divulgar nas redes sociais, né? Eu sozinha também não consigo, é muita demanda. Eu também tenho a Gi que me ajuda, né? Uhum. Nessa parte de postar, de você tem uma pessoa que te dá um apoio, então, digital, principalmente em rede social. Tenho. A Gi, ela tanto ela posta como cria conteúdo, né? Responde os clientes, direciona para onde é, né? Às vezes vem lojista, traz a gente no Instagram, às vezes vem um cliente final, então a gente usa muito isso, né? Como eu não tenho loja física, então entendi. A internet, a tecnologia acaba essencial. Sendo a sua vitrine, a sua maior vitrine. É. Minuto do Empreendedor. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Enquanto isso, dentro da cabeça... E o trânsito parou. É agora que ela fica com raiva. Ih, estresse, acho que não, hein? Ela ligou o rádio e tá cantando, ó. Mas agora ela explode, ó. Mal chegou e o chefe já pediu uma pilha de relatório. Mas ela respirou fundo e contou até 10. O que será que aconteceu? É que ela conheceu o Nervocalme, que tem ativos de origem 100% natural, que cuida da ansiedade, da insônia e ajuda a ter um dia bem mais tranquilo. E estresse, tá indo pra onde? Ah, já que ela não fica comigo, tô saindo de férias. Tchau. Nervocalme. Você zen 24 horas. A divisão do Brasil causa insegurança e violência. Manter o país dividido entre direita e esquerda desvia o foco do que realmente importa. Fazer o país crescer. Não dá mais para ficar de um lado para o outro em um país que não sai do lugar. Chega de divisão. Está na hora de unir o país. Está na hora de seguir avante. Vem seguir com a gente. Vem seguir avante. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
Oi, senhor Valdir, ouvi dizer que você trocou de transportadora? Troquei, dona Romilda. Agora, eu só transporto com a Braspress. Ué, e com a Braspress não ficou mais caro, não? Que nada. Com a Braspress eu pago um valor justo e ganho em segurança, eficiência e nos prazos de entrega. Ah, é? Mas é claro, a Braspress tem gerenciamento de riscos 24 horas, frota própria, entrega em todo o Brasil, o custo-benefício é imbatível. Ah, agora entendi porque a Braspress é referência, né? Pois é, dona Romilda, a Braspress tá no Brasil todo. São mais de 3.000 caminhões e tem até aviões de carga. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. De 2020 para cá, o Avante aumentou o número de vereadoras em 60%. O número de vice-prefeitas subiu 16%. E o número de prefeitas eleitas avançou em 50%. As mulheres também já sabem. Na dúvida entre direita e esquerda, melhor mesmo é seguir em frente. Seguir avante. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda, e o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em patrão, sabe sempre levar e vencer. 8h56, tá chegando a hora, 34 minutos pra bola rolar no estádio Casablanca, em Quito, pra LDU e Palmeiras. Ah, meu amigo. Alô, torcedor do Verdão, empurrando o Palmeiras, empurrando palestra com a Bandeirantes, com ele! E com o Bruno Milhozzi, que está lá no estádio Casablanca. E aí, Milhozzi, já tô ouvindo mais torcida aí, hein? Galera tá chegando aí, hein, Milhozzi? Começou aqui o clima de Libertadores, Capri. Os barras da LDU chegaram, estão batendo aqui os tambores e agitando esse clima. Noite muito fria, agora já completamente tomada pelas nuvens. A gente tá vendo aí uma festa danada. E o palmeirense também, fazendo a sua festa, cantando bastante no setor visitante. A Noite de Copa, Capri, no estádio Casablanca, aqui em Quito, capital equatoriana. Quem que vai apitar o jogo aí? Confirma pra gente aí. Você já escalou o Palmeiras, escalou a LDU, mas não escalou a arbitragem. Arbitragem argentina, Facundo Teio. É o melhor árbitro da América do Sul. Bem escalado. Melhor. E quem cuida do VAR é o Héctor Paleta. Quem que é no VAR? Héctor Paleta. É o Se dono fosse do VAR. Héctor Picanha, seria melhor. Paleta não vai, não. Ou Héctor Costela é melhor que picanha, né? Depende. O Costela é melhor que a picanha. Eu pode gosto ser a mais. paleta mexicana, né, Capri? Paleta Aquele mexicana sorvetinho. é bom. Nossa. Maravilhoso também. Picolé ou paleta mexicana? Picolé. Paleta mexicana foi moda, né? Foi moda. Mas é bom também, não é? Mas era uma modinha boa, né? Boa, claro que O sim. morango do amor acabou, né? Morango do Acabou, amor durou uma Moda, semana. né? Moda. É isso aí. A paleta mexicana foi mais longo. Os caras estavam cobrando R$70 um morango do amor. Os caras estavam 70 malucos. conto, não. É verdade. É? Tinha lugar que Não tava é cobrando possível. R$70. De era. moda, né? Food truck foi moda. Food né? truck foi moda. Foi Era a moda, né? calda dourada, com E é ouro legal, do Felipe. Que isso. Himalaia. Que é sabe, feno cara? grego. Feno grego no morango do amor. Que a senhora vai lembrar, a gente fez uma vez um esporte debate dentro de um food truck, lembra? Sim. Numa região que tinha Foi vários food, era moda, vários O Tantã ali? food truck, a gente Não, foi foi fazer na o programa Vila no Guilherme. meio do local. Guilherme. Vila No Guilherme. meio do local Legal. na Vila Guilherme. Você fez um food truck uma vez do Fôlego, não fez? Não era um food truck, era um trailer, né? Fizemos no Parque Vila No Lobos. Parque Vila Lobos, eu fui lá Parque prestigiar, Vila Lobos. tava lá o Capri dentro de um trailer. É isso mesmo, lá no Parque Vila Lobos. Muito bom. Minha gente, Palpite, terminou. palpite! Palpite, vamos lá. Fala aí, João. Começa, abre aí. Cheiro de arroz queimado hoje. 1-1.
Pra mim também é 1-1. Pra você, Denise. Queimada é 1-1. 2-0 verde. Fala aí, Pretzel. 1-0 verde. E aí, Quesada? Ele deu 1, Palmeiras 2. Fala aí, Pedro Coin. LDU 1, Palmeiras 3. Fala aí, Bruno Migliozzi. Jogo difícil hoje, Capri. 2-2. 2-2, é isso aí. Essa história será contada a partir de agora por Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Bruno Migliozzi. Eu estarei no intervalo com todos vocês e no apito final contando a história deste jogaço da Libertadores da América. Denis Gavazzi, hoje é sexta-feira, coisa linda. Bom fim de semana pra todo mundo. Que beleza, hein? Segunda é pizzaria, hein? Só que o senhor sabe. Segunda é pizzaria. Boa, vamos tá lá. Eu não tenho a vinheta do Denis Gavazzi aí da Coisa Linda. Então, em 3, 2, 1... Coisa linda! Pera, você borrifou Coisa Linda dele. Vamos lá. Coisa linda! Pra soltar de quinta-feira. Pra soltar de quinta-feira. Não, chega. Edita esse negócio aí. Até já, Pretzel. Um abraço. Até já, Quesada. Valeu, Capri. Tchau, João. Até Melhoras amanhã, aí. Capri. Até Boa amanhã, jornada, hein? Obrigado. Eu volto já já. E agora, ele chega pra levar a melhor emoção desse jogaço pra todos vocês. Ulisses Costa, LDU e Palmeiras é na Bandeirantes. Bom jogo, ótimas emoções e até já, Brasil. Ulisses Costa! Termina aqui. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus. Todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes.
abraço, boa noite pra você, torcedor ouvinte do Brasil. O microfone da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro, Libertadores da América. Você vai conferir jogão de bola, estádio Casablanca, Quito, Equador. Tem LDU e Palmeiras pra você. O microfone da Bandeirantes vai trazer a emoção desse jogão de bola. Verdão em campo em busca de mais uma Libertadores. E o futebol da Bandeirantes vai trazer a emoção desse jogão de bola. A imagem pode ser sua hoje, mas o som é nosso. Vem comigo aqui na Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O futebol da Bandeirantes para você, Palmeiras e LDU. O primeiro destaque no microfone da Bandeirantes vem da LDU. Alô, Bruno Miliozzi, um abraço para você, boa noite, Miliozzi. Fala, Ulisses, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, pra esse duelo decisivo, importante, que acontece a 2.800 metros de altitude. É jogo gigante na Copa Libertadores e a LDU, de estádio cheio, casa lotada, mais de 30 mil torcedores. Aqui no estádio Rodrigo Paz Delgado, estádio Casablanca, pro duelo, tem desfalque de última hora. Zagueirão uruguaio Adjadia é desfalque, mas Alzugaray, artilheiro da equipe, vai pro sacrifício, volta de lesão, confirmado entre os titulares, Ulisses. Pro Éder, Renato Moraes está ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado, Marcelo Domingos, também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Mariceu. O Antônio Carlos ligado. Brendo Castro curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tinho Martins, Aníbal Batista, Jaime Miller. A bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro. Mais um destaque agora do time do Palmeiras. O verde que vem pro campo de jogo. É jogo importante. Primeiro jogo de ida, semifinal. Vale vaga para grande decisão. Vale vaga pra glória. O destaque do Palmeiras, vem verde, vem Palmeiras, vem na Bandeirantes, Bruno Miliozzi. Pra destacar o Verdão, Ulisses Costa, que tem também sua torcida fazendo festa em Quito, apoiando o Alviverde onde quer que ele esteja. Pro jogo de hoje, 3 mudanças do técnico Abel Ferreira em relação ao duelo do final de semana contra o Flamengo. Uma na zaga, sai Fux, entra Murilo. Outra no meio de campo da equipe do Palmeiras, sai Aníbal Moreno, vem Emiliano Martínez. Na armação também tem troca, Maurício vai pro banco. Rafael Veiga, 2 vezes campeão de Libertadores, confirmado entre os 11 no Verdão, Ulisses. Denis Facundes ligado na Bandeirante com Sérgio Roberto, obrigado pelo carinho da sintonia. Antônio Carlos, obrigado pela audiência. Marlon Aparecido Muniz, obrigado, torcedor do Brasil. É Palmeiras, LDU, mais uma da LDU. Diz aí na Bandeirantes, é com você, Miliozzi. Pra destacar a equipe que vem dando muito trabalho pros brasileiros nessa Copa Libertadores. O Botafogo passou por aqui, se deu mal. São Paulo pegou a LDU, tá eliminado. E aqui na altitude dificilmente perde. Contra brasileiros são 9 jogos seguidos sem perder. 6 vitórias, 3 empates. É um time que sabe usar a altitude a seu favor. Hoje mais um elemento contrário à equipe do Palmeiras aqui em Quito, Ulisses. O futebol da Bandeirantes traz a semifinal da Libertadores. Mais um destaque da Bandeirantes do time da LDU. Destacando também o técnico Thiago Nunes, que comanda a LDU, Ulisses Costa, desde julho deste ano e vem sendo muito bem cotado. Inclusive é o segundo colocado do Campeonato Equatoriano e tem muita moral. Comandou o Botafogo no ano passado, ex-Corinthians também, ex-Grêmio, muitas passagens pelo futebol brasileiro, mas nunca com esse sucesso. É a segunda semifinal da história da LDU, que foi campeã em 2008 em cima do Fluminense, Ulisses. A bola vai rolar para Palmeiras e LDU e Palmeiras para você, torcedor do Brasil. O futebol da Bandeirantes vai trazer a emoção desse jogão de bola para você. Mais um destaque do verde, mais do Palmeiras, que tem um ataque, que tem uma fome de gol, que eu vou dizer para você. Brendo Castro ligado, Marlon Aparecido Muniz, Gilson Mota curtindo, Gil Menes Garcia, obrigado pelo carinho da sintonia. Verdão em campo, mais um destaque do Palmeiras, mais do Palmeiras, fale mais, Miliozzi. E para destacar esse ataque, Ulisses, que você bem falou, vem voando a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, que olha só, últimos 15 jogos, 24 gols da dupla, são 13 no Vitor Roque, 11 no Flaco Lopes, que é também o artilheiro da Copa Libertadores com 7 gols. Então, esperança alviverde por duelo na altitude de Gringo e Flaco no comando de ataque do Verdão. É o futebol da Bandeirantes, a imagem sua som é nosso torcedor brasileiro. Vem comigo curtir a emoção desse jogão do futebol da Bandeirantes, você ligado. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência, curtir o sonsaço da Bandeirantes. Antônio Carlos ligado, obrigado pela audiência, torcendo para o time do verde. Edson Gonçalves também falou, ele deu 2-0 no Palmeiras. Será, Edson Gonçalves? Acho que não,
Verdão, hein? Verdão aqui vai atropelar. Pra mim vai meter 3-1, Verdão. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Mais um destaque da LDU. Diz aí, fale, Miliose. E hoje tem mudança no gol também por conta de lesão, Ulisses. O goleiro Vale, Gonçalo Vale, que é inclusive jogador da seleção equatoriana, se machucou. É desfalque. Com isso, Alexander Domingues, conhecido como Dida, porque parece com o nosso Dida brasileiro, de 38 anos, experiente, esteve na Libertadores de 2008, também em 2009, quando a LDU enfrentou o Palmeiras. Então, goleiro experiente, arma secreta da LDU, por duelo logo mais aqui em Casablanca, Ulisses. No futebol da Bandeirantes, Palmeiras e LDU e Palmeiras, mais do verde. A torcida do Verdão quer mais um título da Libertadores. Diz aí, Miliose. Até porque a equipe Ulisses Costa, que mais vezes disputou a semifinal dessa competição entre os brasileiros, são 12 participações na história, com 6 finais e 3 títulos conquistados. Quero tetra. E para isso hoje conta com mais uma novidade. Carlos Miguel, goleiro, segue no gol alviverde. Apenas a segunda partida dele com a camisa do Verdão. A primeira em altitude e a primeira em Libertadores com a camisa do Palmeiras. Olho em Carlos Miguel, 2,4 metros. Hoje vai ter trabalho porque na altitude a bola corre diferente, meu caro Ulisses Costa. Jimenez está em Penápolis, ligado no microfone Bandeirantes. Milo Riso Júnior, curtindo o microfone da Bandeirantes. Alô, Antônio Carlos, obrigado pelo carinho da audiência. O futebol da Bandeirantes traz o destaque das opiniões Bandeirantes. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel na parada. Para esse jogão de bola de LDU e Palmeiras, primeiro jogo da semifinal. Vale vaga para a final da Libertadores da América. Boa noite, Pretzel. Boa noite, Quesada. Boa noite, Ulisses. Um abraço para toda a equipe técnica. O Miliose também presente no estádio. Eu acho que é muito interessante isso. O Palmeiras é franco favorito, né? E acho que hoje a América do Sul inteira é contra Palmeiras e contra Flamengo. Na Argentina só se fala nisso, no poderio ofensivo e também financeiro das duas equipes. Ontem o Flamengo ganhou, hoje eu acho que é a vez do Palmeiras. Então, apesar do jogo ser na casa da LDU, que é um campeão da América, ganhou em 2008 dentro do Maracanã contra o Fluminense, eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo, ganhou do Flamengo na primeira fase. Então é um time que realmente preocupa, incomoda, mas eu vejo o Palmeiras num nível muito alto, mental, físico e técnico também, para passar pela LDU. É mais time, acho que o Palmeiras vence o jogo hoje e depois confirma na semana que vem aqui em São Paulo, Quesada. E vem fazendo o Brett, seu grande abraço, Ulisses, boa narração para você, grande transmissão pra gente. Faz um grande trabalho, um técnico brasileiro se destacou justamente substituindo o Diniz lá no Atlético Paranaense, conquistando o título, não é? Sendo campeão da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, mas depois não conseguindo deixar nenhum grande legado em Corinthians, Grêmio, Ceará, Sporting Cristal, Botafogo, Universidade Católica e agora na LDU retomando essa carreira e fazendo, Ulisses, um trabalho excepcional. Se a gente levar em conta que a LDU, perto do Palmeiras, financeiramente falando, praticamente não existe, né? Olha só a diferença de projeto do Palmeiras para a LDU. E a LDU fez uma campanha muito bacana na primeira fase, terminando em primeiro num grupo que tinha o Flamengo, deixando o Flamengo em segundo. Eliminou recentemente o Botafogo, campeão da Libertadores. Passou recentemente pelo São Paulo, tricampeão da Libertadores. E se conseguiu o feito de eliminar esse grande Palmeiras, vai para a decisão provavelmente contra o Flamengo. Você imaginou a LDU ser campeã contra o Flamengo? Aí o Thiago Nunes vai para a seleção do planeta, né? Porque realmente terá feito uma das campanhas mais gloriosas da história da Libertadores. Mas apesar disso tudo, do esforço da LDU, o Palmeiras é favorito hoje, é favorito no jogo da volta em São Paulo e fatalmente estará na grande decisão da Libertadores da América. Por enquanto, jogo marcado para Lima, no Peru. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes. Luciano Fontes também tá ligado no microfone de Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Maurício Alonso ligado. Aparecida Severina mandou os secadores caírem fora. Alô, Reinaldo Teodoro. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tá bravo com o VAR mesmo. O que é isso?
Marlon Aparecido Muniz, Fernando Luiz em São Carlos, curtindo Thiago Paulo, Reinaldo Dias, obrigado pelo carinho da sua audiência, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Nelson Miyamoto também tá ligado, torcendo pro Verdão. Reinaldo Toledo, torcendo pro Palmeiras. Célia Romeiro, curtindo o microfone da Bandeirantes, obrigado. Alô, Nelson, curtindo o som da Bandeirantes, curtindo a Bandeirantes, rapaziada, ligado no futebol Bandeirantes. E Milton Cavioli, boa noite na minha querida Marília. Tem Palmeiras, tem LDU, tem Palmeiras no futebol Bandeirantes. O destaque QG Bandeirantes de Esportes, Pedro Coen, boa noite. Fala, Ulisses, muito boa noite para você, para todo mundo que tá ligado aqui na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Jogo de ida da semifinal entre LDU e Palmeiras. Semana que vem, na mesma quinta-feira, dia 30 de outubro, jogo da volta também às 9h30, dessa vez no Allianz Parque. Jogos da noite de hoje, encerrado já pela Copa Sul-Americana. A Universidade de Chile, que perdia em casa por 2-0 para o Lanús, conseguiu o empate de Iório, ex-jogador do Atlético Paranaense, aos 17 minutos do segundo tempo, e Arangues, nos acréscimos do segundo tempo, aos 53 minutos, fez o segundo gol. O Lanús abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo e ampliou aos 28 e cedeu o empate mesmo assim. Dia de movimentações também na CBF, Ulisses. A CBF anunciou hoje a criação de um grupo de trabalho para a arbitragem brasileira. O GT, como é chamado, terá a finalidade de aprimorar a qualidade, a transparência e a padronização do critério da arbitragem alinhada ao padrão da FIFA. E para fechar, Ulisses, hoje seria o 85º aniversário do rei do futebol, Pelé, que faleceu em 2022, deixando eternas saudades no mundo do esporte mais popular do mundo. É verdade, grande Pelé, que deixou um nome incrível na história da humanidade, não só no futebol do mundo todo. É o futebol da Bandeirantes, Juniel de Souza, também tá ligado, o Juniel de Souza Vireira, foi 3-1 pra LDU diante do Palmeiras. Juniel, se liga, alô José Irucia, também tá curtindo, Iurecia, tá curtindo o som da Bandeirantes em Santo André, Vânia Santos ligado na Bandeirantes, falou que o Verdão mete 5-1 na equipe da LDU. Janaína Batista, boa noite pra você, obrigado Janaína pelo carinho da sua sintonia, tá lá em Pirituba, São Paulo, ligado no microfone Bandeirantes, falou que é Santista, mas vai torcer pro Palmeiras. Alô, Ronaldo Braque, também tá curtindo o Ronaldo Braque, o futebol da Bandeirantes. Gilbertão Almeida, forte abraço pra você, obrigado pelo carinho da sintonia, obrigado torcedor do Jardim Universal, ele tá. Alô, Marlon Aparecido Muniz, Luiz Gustavo Santos também em São José dos Campos, ligado no microfone Bandeirantes, só da Bandeirantes pra você. Eudes Lima, ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pela sintonia, você curtindo o sonsaço Bandeirantes. Luiz Pardini, alô Pardini, curtindo o som da Bandeirantes com Amarildo Siqueira, Jaime Miller. Obrigado, torcedor, pela audiência. O futebol Bandeirantes em campo. Na mesa de som, Michelzão Lopes. Central Técnica, KM Martins e Robertão Dias. Timaço de externa, tem o Guilherme Mordente. No Twitter, Alexandre Marques Digital, Alessandra Wadi. É o futebol da Bandeirantes para Palmeiras e LDU. Libertadores, semifinal, jogo de ida. É aqui, ó! Futebol é com a Bandeirantes. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. O paranaense Gabriel Casagrande acaba de renovar o contrato com a equipe Amadeus Vogel para a temporada 2026 da Stock Car. Essa união vencedora já rendeu 3 títulos da categoria ao piloto do carro 83 nos campeonatos de 2021, 2023 e 2024. Além dos títulos, Casagrande e a sua montadora quebraram recordes dentro da categoria, como o maior número de pódios de um piloto no mesmo ano. 14 no total, justamente em 2021, ano em que a equipe foi criada. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar.
Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Dia 26, a história será escrita no Disney Plus. Os dois gigantes voltam a se enfrentar. Real Madrid e Barcelona. Mbappé, Vini Júnior e Bellingham contra Lamine Yamal, Ferran Torres e Pedri. Rivalidade, talento e apenas o melhor no futebol mundial. Ah, El Clássico! Que espetáculo de jogo! La Liga, Real Madrid e Barcelona. O mundo para assistir esse clássico. Domingo, 12h15, ao vivo no Disney Plus. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tem jogão de bola LDU e Palmeiras e LDU. A Bandeirantes vem para conferir os times para você, torcedor do Brasil. Escalando o mandante do jogo, a LDU pro jogo no futebol Bandeirantes. Para você ligado, alô, Cláudio Ferreira, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Francisco Getrudes também tá curtindo em Fortaleza, no Ceará. O microfone da Bandeirantes, Aparecida Severina ligado, Bruna Ferreira, Gubiani curtindo o som da Bandeirantes, José da Costa Freire. Obrigado pelo carinho da sintonia. Marcos Moreira também tá ligado. Vânia Santos, alô, Paulinho Relâmpago, curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Você ligado no futebol de maior tradição do rádio brasileiro. A Bandeirantes escala LDU direto pro campo de jogo em Quito, no Equador, no canal internacional da Bandeirantes, ao vivo, direto de Quito, escalando a LDU. Manda Bruno Miliazzi.
Escalando Ulisses Costa, Liga Deportiva Universitária, LDU do técnico brasileiro Thiago Nunes, que manda a campo. 22, o goleiro Dida Domingues, lateral direito 5 Minda, zaga de 33 Quinhões, 4 para D e 3 para Mina, pela esquerda Crueso, veste a 8, meio de campo de 14 Quinteiro, 15 Vitamil, 16 Medina, ataque de 29 Brian Camires, o centroavante veste a 9 é o argentino Alzugaray. Ulisses. Escalha LDU de novo. Com Dida Domingues no gol, na direita Minda, zaga de Quinhões, Adé e Mina, Grueso pela esquerda, meio de campo de Quinteiro, Vidiamil e Medina, ataque de Brian Camires e Alzugaray. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, escalando o banco do LDU. Opções para Thiago Nunes, Vidia de la Cruz, Castilho, Coelho, Eric, Dias, Dario Mina, Ortiz, Rudi Mina, Lautaro Pastran, Alvarado e Estrada. É o futebol da Bandeirantes, vamos escalar o Verdão, vem Palmeiras, vem Bruno Milhozzi, direto de Quito, no Equador. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta... Dando mais um passo rumo ao tetracampeonato da Copa Libertadores, o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, vem para altitude, escalado com 1 Carlos Miguel no gol. Na direita 12 para Kelvin, zaga de 26 Murilo e 15, o capitão Gustavo Gomes. Pela esquerda Piquerez veste a 22, meio de campo de 32 Emiliano Martínez, 8 Andreas Pereira, 7 Felipe Anderson e 23 Rafael Veiga. Ataque de 42 Flaco Lopes, o centroavante veste a 9, Tigrinho, Vitor Roque, Ulisses Costa. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor, traz Palmeiras e LDU e Palmeiras. A Bandeirantes vem para escalar de novo, Palmeiras de novo verde. Que vai a campo em Casablanca com Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Gomes e Figueiredo, Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Rafael Veiga, Flaco Lopes e o centroavante Vitor Roque. Escalando o banco do verde. Opções do português Abel Ferreira, Lomba, Giai, Bruno Fux, Micael Benedetti, Chefté, Aníbal Moreno, Alan, Maurício, Facundo Torres, Sousa e Bruno Rodrigues. Quem apita o jogo? Arbitragem argentina de Facundo Teio, auxiliado por Juan Belatti e Gabriel Chad, quarto árbitro Leandro Rey. Quem cuida do VAR é Héctor Paleta. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vamos com Palmeiras, LDU e Palmeiras para você em Quito, no Equador. A Bandeirantes vem trazer a opinião dos comentaristas Bandeirantes. Alô, Pretzel, alô, Quessada. E aí, hein? Palmeiras ganha o jogo na altitude, porque é mais time que a LDU, não é não? Eu acredito que sim. Acho que você vai narrar 1-0. Palpitar é brincar. Mas o time com força máxima, o Murilo volta, o Fux fica no banco. O Fux foi mal contra o Flamengo. É uma mudança absolutamente técnica e normal pela situação dos dois. Joga Emiliano Martínez, porque o Aníbal Moreno também foi mal. E o Martínez é um jogador maior, de tamanho, bola alta mesmo. Então interessante isso, essa escolha do técnico Abel Ferreira. No mais, força máxima em campo e com o Carlos Miguel fazendo o seu segundo jogo. Eu tenho visto muita gente apontar aí que ele pode ser um problema pela falta de ritmo, mas ele é um goleiro muito bom e tomara que ele tenha mais sorte em relação ao jogo de domingo. E sobre a LDU, um time copeiro, um time experiente, olho no zagueiro Adé, o haitiano que a gente já está falando há um tempão. 2 anos atrás, quando o LDU eliminou o São Paulo na Copa Sul-Americana, e ele só evoluiu. E tem também a ausência do goleiro Vale, que é melhor que o Domingos. O Domingos é experiente, mas também não joga há um bom tempo. A gente vai ter 2 goleiros que não tem muito ritmo em sequência neste momento. É um time que vai enfrentar o Palmeiras muito forte no sistema defensivo, né? Com muitos jogadores que tem esse potencial defensivo. Quinteiro, Mina, Minda, o AD, o haitiano já citado pelo Pretzel, Quinhones, Grueso, um volante, né? Jogador de 2 Copas do Mundo. E um goleiro muito experiente, né? Um goleiro de 38 anos, esse Domingues, que jogou 2 mundiais de futebol, 14 e 22. Goleiro que a gente lembra também de muitas Copas Américas e tal. Time realmente experiente defensivamente falando, que vai ter muita pegada para evitar que o Palmeiras desenvolva o melhor futebol. Só que é um time que joga em casa tem colhido aí bons resultados. Então vai ser uma parada realmente difícil para a equipe do Palmeiras. Apesar disso, eu acredito, Ulisses, que o Palmeiras, com esse favoritismo, possa arrancar um resultado positivo. E mesmo que isso não aconteça hoje, porque é um jogo de futebol, o Palmeiras fará o serviço jogando aqui a partida decisiva
em São Paulo, né? Então acredito muito que o Palmeiras passará pela LDU, jogando futebol sério, desenvolvendo um bom futebol, obviamente, não é? Fazendo o que o Palmeiras tem de potencial para passar por esse adversário. Em relação ao Fux, eu acho que foi acertada a saída dele, não fez um bom jogo contra o Flamengo. Eu acho que o Veiga vai ter que mostrar um bom futebol, né? Não sei se ele está jogando tudo isso para barrar o Maurício. E o goleiro é um goleiro que tem muito potencial, mas não tem uma experiência mesmo com 27 anos, né? Veja aí o histórico dele, 40 jogos na carreira, isso é muito pouco para um cara que já tem 27 anos. Mas enfim, que hoje ele faça uma grande partida, porque contra o Flamengo não foi a partida dos sonhos, Ulisses Costa. Muito bem, para vocês, analisando friamente o jogo, gente. O Palmeiras, olha só como é que são as coisas. A Fernanda Rios Carvalho, que é ouvinte da gente, tá falando Palmeiras e Racing na final. Achei que o placar do Flamengo foi pequeno ontem. O Flamengo criou muito, mas foi pequeno. Sim. Agora, o Marcos Bonvecchio também está curtindo a gente. Obrigado pelo carinho. José Francisco Gonçalves, Edmarcos Resulto também está ligado. O Fernando Luiz também em São Carlos curtindo a transmissão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu vejo um Palmeiras muito superior em Pretzel, hein, Caçada? Eu, pelo menos, vejo assim. Seria um exagero de minha parte? Não. Eu acho que o Palmeiras provou isso. Só que a LDU é experiente, coopera, tem um treinador que conhece futebol brasileiro, que é o Thiago Nunes, que vai recuperando um pouco do seu prestígio. Mas você tem razão, é mais time. O São Paulo poderia ter ganho da LDU em Quito, mas jogou muito mal. Você narrou o jogo. Aí depois acabou jogando mal aqui também, foi eliminado no 3-0 no agregado. Eu acho que o Palmeiras é muito mais time. Agora, tem que jogar bola. A gente está vendo o Flamengo contra o Racing, tem muita gente achando que foi pouco. Para mim, o Flamengo ganhou o jogo de novo na Argentina, porque é mais time que o Racing. Então eu acho que uma final brasileira hoje, Quesada, para mim, eu colocaria, para mim, 80% de chance. Eu também. Eu acho que a grande final vai ser brasileira. Agora é futebol, né? Ulisses Pretzel, ninguém ganha na véspera. Acho que o resultado de 1-0 é um placar magro. Ainda mais vendo o que o Flamengo fez até aqui na Libertadores, né? Tendo dificuldades contra Estudiantes e o Central Córdoba. Quase tudo pronto para Palmeiras e LDU. Que jogaço, hein? O primeiro dos dois pela Libertadores, Ulisses. Apito, o árbitro toca na bola, Andréas Pereira na rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes. O microfone ele vai com a tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe da LDU bater pelo seu campo de defesa, lateral da esquerda, campo de retaguarda para a equipe da LDU bater. Para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola, quem desliga a jogada pelo campo de ataque, vem para finta, recorde o time da LDU, vai pro drible, tenta o toque de bola perto, o time do Palmeiras, bola volta para Veiga, ele domina para o time do Verde, tenta o toque de bola, pro toque de bola de Flaco Lopes tentou chegar, chegou, Andréas Pereira vem para tocar na bola, corta o perigo, tira dali de qualquer maneira, a bola volta no rasgar, vem Adé, ele tira o perigo, a bola volta tranquilo pelo goleirão, sai do gol tranquilo, Carlos Miguel para fazer a firme boa defesa, Júlio César Xavier tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, Luiz Carlos Paccioni, também curtindo o som Sácio Bandeirantes, obrigado, Bruna Ferreira Gubiani, curtindo o som da Bandeirantes com Joyce Freitas, Anderson Pereira Carvalho, obrigado Carvalho Pereira, curtindo o som da Bandeirantes, Luiz Carlos, forte abraço, João Barretos, ligado em São Carlos da Bandeirantes, e vem Verde, domina o Tigrinho, balanço em frente à marcação, já toma falta, parado o jogo, falta para o time do Palmeiras bater, é falta para o Verde bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, ser jogando, Bruno Aquino ligado na Bandeirantes com Marcelo Patti, também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, Ludinei Pereira de Carvalho, obrigado Luiz Gustavo dos Santos, alô, viu, seu Freitas, é bola do toque, ele bola contigo novamente, Clécio Arruda também ligado, vem para o jogo, o time do Palmeiras, a abertura vem para o Tigrinho, ele domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação, Felipe Anderson pede mais atrás, ele tenta o passe, fica no chão, perde a bola na direita, vem para rolar, bola jogada novamente linda, levantamento vem à frente para Carlos Miguel, que vai ser jogando com os pés, ele domina campo de defesa com Piquerez recolhe pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, em velocidade, desce o time do Verde, lançamento pro Flaco Lopes, dominou pelo setor de ponta esquerda, campo de ataque, Veiga entra, Flaco Lopes cruza para ninguém, muito à frente o cruzamento dele, a volta do toque de bola contigo no setor intermediário, Valdir Lopes curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Leonir Gilmar de Melo, também ligado no microfone Bandeirantes com Sandro Rodrigues, com Mauricio Oliveira, com Arlindo Barbosa de Lima, Marcos Bonvecchio, alô Bruno Aquino, sinta-se abraçados, torcedores brasileiros, com Igor Martins Fernandes, a bola volta no toque de bola, alô Paysandu do Paraná, a bola volta no toque de bola, recolhe novamente para a ponta aperta, novamente o time do Palmeiras vem para o toque de bola, tenta tocar na direita, vem para tocar na bola,
acaba afastando o toque. Quinteiros, ela sai, desvia lateral para a equipe da LDU, bater do seu campo de defesa lateral para o time da LDU, cobrar e ser jogando. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes comigo, a imagem sul, o som é nosso. Clécio Arruda também está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Em Franco da Rocha, na querida Franco da Rocha, domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, vem para tocar na bola, houve a falta. Tá parado o jogo, vai pintar amarelo para Flaco Lopes. Parado o jogo, falta para LDU bater. Ergueu bem Demasia o Flaco Lopes, hein? Ulisses, mas por enquanto nada de cartão amarelo, viu? Sai barato por enquanto essa falta do Flaco Lopes no meio de campo. Foi com o pé alto, acerta o Grueso. Camisa 8 na equipe da LDU. A arbitragem manda levantar, ele tá levando a mão no rosto. E já cria um clima de reclamação de arbitragem, departamento médico em ação no estádio Casablanca, Ulisses. Ele toca primeiro a bola, obviamente que houve um pé alto e raspou o braço. E aí vem, colocando a mão no rosto, o jogador da LDU, como se tivesse atingido o rosto dele. Aí o VAR já gritou pro árbitro. Amarelo. Nada, não deve nem... Vai dar amarelo ou não? Deu amarelo pro Flaco Lopes. E aí, Pretzel Quesada? Achei correto, porque ele pega, ele arrasta o pé, né, e acaba atingindo o jogador da LDU. Agora, a autoridade dele, veio todo mundo fazer um bolinho e ele disse pra todo mundo, sai daqui. Só chamou os dois capitães porque ele é o melhor árbitro da América do Sul. E pra LDU o que vai sobrar é esse tipo de comportamento com o árbitro, né? Quanto mais tempo passar reclamando da arbitragem e deixar esse tempo passar, é menos tempo para o Palmeiras fazer alguma coisa. Tá tudo dentro do pacote, o amarelo foi bem aplicado, não mais do que isso. E o Flaco não fez por querer, né? No meu entendimento, estava na disputa ali, mas por querer às vezes machuca um pouquinho também. Alô, Rosângela Fernandes, ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque, ele vai contigo novamente, é falta para a equipe da LDU, bater e ser jogando pelo seu campo de defesa, vem para a bola a D domina no campo de ataque, tenta o toque, ele vai pelo setor de esquerda, levanta a jogada pelo setor de ponta, recolhe novamente no comando, domina pelo setor de esquerda do time, no toque de bola de Ramires, Ramires prendeu para a equipe da LDU, domina pelo comando de ataque, vem Veiga para sua marcação, aperta a bola rolada pelo setor intermediário para Villanil, ele domina no comando de ataque, enfiou no comando de ataque para ninguém, falhou a zaga do Palmeiras, Gomes tentou, pegou, pega Carlos Miguel! Defesaça do goleiro do time do Palmeiras, Villanil chegou para fazer o gol, o Carlos Miguel Villanil chegou batendo na bola, faz uma grande defesa no início do jogo, impressionante, numa falha do Gomes que deixou a bola passar, mas tinha gente atrás dele, ele não viu, Miliose. E dá pra dizer, Ulisses, é o primeiro milagre de Carlos Miguel com a camisa do Palmeiras. Impressionante, o Gomes cochilou, o Grueso ganha a frente, coloca a bola na linha da pequena área pro Villamil fazer o gol. Ele chuta cruzado, Carlos Miguel se estica todo, faz a defesa. Salva o Palmeiras no começo do jogo, Ulisses. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando, domina novamente a equipe da LDU para a batida, gol! Vai pro mergulho, Carlos Miguel põe para fora. Escanteio para a equipe da LDU bater na paulada, Quinhões chegou forte no lance. Pressão inicial da LDU em sua casa, impulsionado pelo torcedor, mais uma defesa do Carlos Miguel, primeiro escanteio, Quinhões vem para a cobrança. É o futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. E vem pro jogo do meio do campo de ataque, levantamento à frente, afasta o zagueiro, toque de cabeça, vai pra fora. Tá indo pra linha de fundo, tiro de meta. Palmeiras começa a ser pressionado pro time da LDU no início do jogo. E é mais uma finalização, a terceira da LDU mirando o gol de Carlos Miguel. Dessa vez apareceu o Quinteiro de cabeça sem direção. E assim quem pega a bola para cobrar o tiro de meta começam as vaias. Palmeiras no Caldeirão na altitude desse. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Luiz Gustavo Santos tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Éder Carvalho curtindo o som da Bandeirantes. Lembrando do grande José Silvério, uma das bandeiras do rádio esportivo brasileiro. Grande Zé Silvério, a bola volta no toque, ele bola recolhe contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta arrancar o time do Palmeiras. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, lançamento do meio, vem pro toque, ele bola contigo no setor de meio de campo, domina pelo setor de ponta, a equipe da LDU, lançamento
lançamento forte, a frente vai para fora. Valdir Carvalho em Araraquara, curtindo o som da Bandeirantes. Luiz Gustavo Santos também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Adão Gregório Lopes, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Antônio Carlos Belinassi, ligado na Bandeirantes com Rodinei José Volpe, ligado na Bandeirantes. Hugo Pletzer Júnior, curtindo o som da Bandeirantes. Alô, Gilson Rocha, ligado novamente. Ferreira Medi, curtindo o som da Bandeirantes. Edu Costa também ligado. A bola volta do toque, ele para o meio do campo de ataque, vem para a finta em cima, para a marcação, tentou o toque, ele para o Coutinho pela esquerda, ganha lateral, o time do Palmeiras. Lateral para o time do Palmeiras, bateu pelo setor de direito no campo de defesa. Manual para ser jogando Kelvin, vem para a cobrança de lateral para o time do Verdão. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. É lateral pelo setor de direita, campo de ataque, vem Kelvin para a cobrança de lateral para o time do Palmeiras. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Levantamento vem à frente do toque, ele para contigo no setor intermediário, já recolhe no campo de defesa para ser jogando o time do Verde. Domínio no campo de defesa, recolhe o time da LDU. Abertura para Dé, aprende a jogada na zaga central com Domingues. Domingues domina pelo setor de direita, levanta para Quinteiros, tentou passe, ele para Coutinho forte demais, vem para tirar a zaga do time do Palmeiras. Chegou o Murilo, destrói, põe para fora. Tá parado o jogo, lateral pela direita do campo de ataque, novamente para a equipe da LDU bater. Mauro Figueiredo Pinto, você é um fofoqueiro, primeiro texto que eu li em 8 minutos de jogo. Ô Mala, alô Robson Souza, ligado, Gilson Rocha, Bruna Ferreira, Gubiani, é lateral pela direita do campo de ataque, Kleber Fagundes também tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, sinta-se abraçado, o torcedor brasileiro, Laureano Arantes Neto, obrigado pelo carinho da sintonia, domina novamente, tenta descer o time do Palmeiras, o toque, ele vai contigo na intermediária, aperta a equipe, né, ele deu para frente, chuta pelo setor de esquerda, campo de defesa, na intermediária, Quinteiros dominou, bateu pro gol, defesaça do Carlos Miguel, abriu o espaço, ele vai bater, essa é a sua característica, alô Miniozzi. O Quinhões já colocou duas boas defesas do Carlos Miguel, tá soltando a perna esquerda, abre o olho, Verdão. Que pancada do Quinones. A bola volta no toque, ele para Coutinho. Quinones domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, abre o compasso para o cruzamento, enfia a jogada para a direita do campo de ataque. Andrés Pereira vem para a marcação, cruzamento, sai chegando Carlos Miguel, sai do gol para fazer a firme boa defesa. Thiago Milan também ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domina do campo de defesa para ser para o jogo, recolhe com a Carlos Miguel, tá trabalhando muito mesmo, viu, Mauro Figueiredo? Vou dizer para você. E como começou trabalhando, hein? Para você, Mauro Figueiredo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. É Braspress. Pretzel Quesada, quase 10-0-0. Início ruim do Palmeiras. O time da LDU empurra o Palmeiras. Eu tô achando o Palmeiras esperando demais a LDU, sempre sem forçar erro, sem forçar a marcação. E o Carlos Miguel já fez 3 defesas, 2 muito difíceis. Então começa esquisito o jogo, essa. Tá me impressionando essa ideia de chute de longa distância, que é um negócio que a gente cobra muito no futebol, não é? E 2 tirambaços do Quinones com 2 boas intervenções do goleiro Carlos Miguel. E é muito alto, né? Então, eu acho que seria legal um pouco mais esse chute no rasteiro, né? Porque dificulta um pouco mais a ação. Mas o Carlos Miguel muito bem no início do jogo, provando que a LDU também é melhor nesses primeiros minutos, o Ulisses Costello. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando. Como já dizia Carlos Drummond de Andrade, né, gente? O difícil é o extraordinário. Não é fazer 1000 gols, não. Sabe o que é? Você sabia que o difícil, o extraordinário não é fazer 1000 gols como o Pelé? Sim. É fazer um gol como o Pelé. 85 anos, o rei do futebol comemora aí hoje. A bola volta do toque, ele para domínio contigo do campo de defesa, recolhe pelo setor de direita, campo de defesa, domina novamente o time da LDU. Recolhe pelo campo de retaguarda para ser jogando. A abertura vem na sua zaga central, vem para o domínio, prende a jogada contigo novamente no setor intermediário. Já domina o time da LDU para ser jogando novamente com Quinteiros. Ele prende o lance, abre a jogada contigo novamente, domina com a Dé, levanta pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o passe, ele para Coutinho pelo setor de ponta, já domina novamente Brian Ramírez, ele recolheu, tentou o toque, vem para o toque, ele vai ganhar a jogada novamente, o time do Palmeiras, abertura do toque, Coutinho com Andreas Pereira, se soltar na direita é bom, houve a falta! E falta para amarelo, porque matou o contragolpe do time do Palmeiras, chegou fazendo a falta, o Grueso. Isso, voltando, Ulisses, porque a LDU estava aberta e o Andrés Pereira acharia o passe na direita com o Veiga, com o Flávio Lopes e o Vitor Roque, mas o Grueso mata o contra-ataque, amarelo para ele, o segundo do jogo, o primeiro para a LDU.
É o futebol da Bandeirantes. Matou contra golpe, mereceu, Prédio, mereceu, Quesada. Mereceu e o árbitro foi criterioso e coerente, então 1-1 em cartões. Agora tô vendo o jogo, né? Só da LDU até os 15, até os 20, e daqui a pouco em 2 contragolpes o Palmeiras acaba com o jogo, né? É bem cara do Palmeiras, né, Ulisses Costa? E como é futebol da Bandeirantes? Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples em um instante. Do período campo de defesa, tenta descer, curtindo novamente o time da LDU, vem pro toque de bola curta pelo campo de retaguarda, na marcação forte em cima do Martins. É na volta do toque de bola para ser jogando. Laureano Arantes Neto ligado na Bandeirantes, Denis Fagundes curtindo o sonsaço da Bandeirantes, Carlos RB curtindo a Ana Paula Cruz. Obrigado pelo carinho da sintonia, domina a LDU e desce a ladeira, LDU. Desce pelo setor de esquerda, campo de ataque. Brian Ramírez vem pro cruzamento, bola bate na zaga, volta novamente com o time da LDU que está jogando pelo seu campo de defesa, curtindo com Minda. Minda prende o lance curto no campo de retaguarda, já domina do seu campo de defesa, dominou pelo comando de ataque, vai para frente, abre pelo setor de direita, tem o toque de bola contigo novamente, Brian Ramírez. Ele recolheu pelo setor de esquerda, campo de ataque, balançando a marcação, vem para frente, envia a jogada, tabela pelo meio de campo, Brian Ramírez, bola volta no meio de campo, aperta novamente, tentou descer o Brian Ramírez, acho que houve falta em cima do Kelvin, o árbitro mandou seguir, a bola já volta novamente no campo de defesa, tenta ser jogando, já domina curtindo novamente no setor intermediário, aperta no toque de bola, ganha a bola o time com Andrés Pereira, sobrou para Flaco Lopes, tentou drible, perde a bola, Flaco Lopes ainda toca na Arosa, ela volta na zaga central, recomeça novamente para ser jogando aqui atrás, Adé domina do campo de defesa, sai jogando curtindo pelo setor intermediário, era uma jogada com a Luzugaray, tenta o levantamento à frente no comando de ataque, ao Zugaray prende, tenta o toque de bola, solta curtindo pelo setor de direita, para volta curtindo no setor intermediário, para o domínio curtindo na intermediária, é do jogador Guesso, o domínio tentou bater para o gol, bola sobe demais, vai embora. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para o time do Palmeiras, bater em mais uma pontada da LDU. E Ulisses, para destacar nessa animação da equipe da LDU, a participação do Vidiamil. É um garoto jovem da seleção boliviana, dos poucos estrangeiros dessa equipe da LDU. Olha, articulando a equipe, trocando passes, está soltinho, encontrando espaços no meio de campo do Palmeiras. Jorge Copete tá ligado no microfone Bandeirantes em Ribeirão Preto. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Curtindo o som da Bandeirantes, está lá em Marília, de Ribeirão, mas está em Marília. Obrigado pelo carinho da sintonia. Isabel Nucitelli Garcia, torcendo pro time do Verdão. Zenilda Alves de Brito, curtindo o som Sácio Bandeirantes. Marcos Bonvecchio, obrigado Ferreira Med. Alô Marcelo Batista, alô André Pinheiro. Sinta-se abraçado, João Arthur, pelo microfone da Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras. A abertura vem com o André Pereira, ele prende o lance, o árbitro para. Marcou a falta, o árbitro em cima do Medina, cometida pelo Gomes. Isso, um dos caras mais técnicos da equipe da LDU, esse Medina, jogando numa linha de frente. O Gomes está na marcação cerrada. Agora, na tentativa de cobrança do tiro de meta, faz a falta mais uma vez. A posse é da equipe do LDU no campo de defesa, Ulisses. Alô, Divino Dandolini ligado em Ivatuba, no Paraná, curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de defesa, Andréia tá torcendo para ele, deu Andréia, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Bola volta no toque de bola, vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, José Anísio. Obrigado pelo carinho da sintonia, o Meto Bersomelier, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Giovanni Aparecido, Gil Rocha também curtindo o som da Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, contigo do setor intermediário, sai jogando o time da LDU com Domingues já prende no campo de defesa, busca a jogada curtinha no setor intermediário para Minda. Minda recolhe pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola curto novamente. Quindeiro, ele prende o lance, tentou levantamento pelo setor de esquerda, para ataque, partiu na velocidade, deu para trás, bola saiu, bola batida! Com 16 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, a zaga do time do Palmeiras parou, dominou na esquerda uma velocidade impressionante do Guignoni. Ele ganha a jogada, pega a cabeça, soltou o bom lance à frente depois da marcação do Calvo, que não chegou na velocidade. Ele perde na velocidade, sobrou para ele. E lento para chegar o Murilo na marcação, e o Piquerez sobrou para ele, livre, encheu o pé, bateu no meio do gol, ele entrou. Agora Vilamil, agora ele deu 1-0 pro time do Palmeiras no futebol da Bandeirantes. E olha, a bola passa por entre as pernas do Murilo, e morre no fundo da rede. Com emoção maior do futebol, e essa emoção, Vilamil, que você proporciona,
torcida da LDU. LDU 1, Palmeiras 0. Na Bandeirantes é com você o detalhe disso aí. Bruno Milhozzi. É na intensidade, na velocidade que a LDU coloca o Palmeiras em apuros na altitude, Ulisses. Agora perde na corrida. Kelvin contra o Quingonhes, lateral esquerdo. Ganha a frente, faz o cruzamento perfeito entre as pernas de Murilo. E aí o Vidjamil, jovem boliviano, aparece com muita liberdade. Dessa vez ele não perdeu. Há pouco o Carlos Miguel fez a defesa, dessa vez sem chances. Um belo gol da equipe da LDU, 7º de Vidjamil na temporada. Liga Deportiva na frente no estádio Casablanca, Ulisses. 1-0, Prédio Quesada falou na Bandeirantes. Palmeiras não entrou em campo ainda, né? 16 minutos, a bola passa de novo do lado esquerdo. O Kelvin correndo de calça jeans, não conseguiu se recuperar. E a bola vem na diagonal para trás. Aí tinham 5 jogadores do Palmeiras junto com o Carlos Miguel e deixaram o Villamil dominar e bater pelo meio das pernas do Murilo, vencendo o Carlos Miguel. 1-0 LDU com justiça, 17 minutos de um deserto do Palmeiras, Quesada. E Quinhones já se mostra o melhor jogador na partida, né? Que jogo faz o Quinhones. Aqueles dois... Olha o Palmeiras aí. E vem pro jogo de Palmeiras, Felipe Anderson bateu pro gol. Nossa Senhora. Isolou Mauro Gregório Nascimento ligado no microfone Bandeirantes em Birigui. Pois não, Quesada. Desculpa aí, Ulisses, foi rapidinho, né? A chegada do Palmeiras, perigosa inclusive. Então o Quinhones está fazendo uma partidaça, Ulisses e Pretzel, né? 2 chutes de longa distância com 2 grandes defesas do Carlos Miguel e essa bola nas costas, mas eu não entendi o Kelvin, né? Ele perdeu totalmente o time da jogada e aí o Vidjamil fez isso daí. Olha a LDU aí. E vem pro jogo o time da LDU, bola foi solta pela esquerda, deu bobeira na zaga do Palmeiras, de novo o cruzamento, pode sair na grande área, bola girada, bateu pro gol, ela desvia no Gomes, desvia no Veiga, me desculpem. Vai embora pra linha de fundo, escanteio pro time da LDU, bater na esquerda. E acorda Kelvin, avenida pelo lado esquerdo da defesa palmeirense, lado esquerdo perdendo o ataque da LDU, de novo com muita liberdade, agora o Ramires corta pra dentro, por muito pouco não faz o segundo. Mais um escanteio, Quingonhes, que deu assistência, vai cobrar. Para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pela carinho da sua sintonia. E domínio do campo de defesa, terceiro para o jogo, escanteio para o time da LDU, bater 1-0, é o placar do jogo, você ligado na Bandeirantes, vem comigo, torcedor. Quinhones vem para a bola, tenta o levantamento no gol, toque de cabeça, vem para afastar o Murilo. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time da LDU. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa, curtindo na intermediária com Ramires prende o lance, tenta o passe, ele para não consegue, vem para ganhar parcialmente, Felipe Anderson, ele aperta novamente para ganhar para o time do Palmeiras, vai para cima da marcação, bola volta para o setor de ponta, aperta a LDU, tenta ser o jogando, vem para o toque de bola, curtindo no setor intermediário, o Flaco Lopes, ele ganhou, partiu em velocidade, tem aberto o Tigrinho pela ponta, goleiro adiantado, ele bateu mal, tentou meter por cobertura, mas deu de graça a bola. É fácil para o goleiro da LDU, que olha de lado, ela sai para a linha de fundo, tiro de meta para a LDU bater. E no aniversário do Rei Pelé tentou fazer o gol que Pelé não fez logo numa Copa Libertadores. A torcida aqui tirou sarro do Flaco Lopes, que manda para fora. Só tiro de meta para a Liga Deportiva Universitária. Para você ligado no futebol Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 20 minutos de bola rolando, 20 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, jogo de ida semifinal. William Ramos ligado na Bandeirantes, Arre Sérgio Roberto ligado nele na narrador, também curtindo o Souzaço Bandeirantes, obrigado Roberto Riverino Matias, alô Beni Biasbi Baeza, curtindo com Valdir Lopes o futebol da Bandeirantes. É, torcedor do Brasil, você confere 20 jogados, 21, vamos chegando deste primeiro tempo, o placar da Bandeirantes apontou 1, LDU 0 pro time do Palmeiras da Bandeirantes, quem fala é você, Pedro Cunha. Esse é o 16º jogo do Palmeiras na história lá no Equador, ao todo são 9 vitórias, 2 empates e essa vai sendo a 5ª derrota do Verdão por lá. São 31 gols marcados e esse é o 17º gol sofrido. A bola volta para o time do Palmeiras, domina novamente Tigrinho. Limpou, balançou, deu pro Veiga, girou, bateu pro gol. Ela subiu demais. Vai embora para a linha de fundo no lindo lance do Vitor Roque e do Tigrinho. O Palmeiras sobrou no pé de Veiga, que bateu muito alto, mandou para a linha de fundo. Na primeira chegada perigosa do Palmeiras na partida, Ulisses, na base da individualidade do Vitor Roque, que desfila entre os marcadores, encontra o Veiga na entrada da área. Por muito pouco não iguala o placar, o camisa 23. Para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro.
É bola no campo de defesa para o time da LDU, ser jogando pelo campo de retaguarda. Anne Cristine tá ligada na Bandeirantes, torcendo para a LDU, torcedora do Corinthians ligado. Rosa, alô Rosa Garcia também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Ana Paula Cruz, Clécio Arruda, Maurício Alonso, alô Benê Baeza, curtindo o sonsaço Bandeirantes, curtindo o som da Bandeirantes, o microfone de vai com a tradição do rádio brasileiro. Diz que abre jogo duro, mas com o Tigre da obra dá tudo certo. É Tigre, a para a volta do toque, para aparecer jogando o time da LDU, abertura vem pelo setor de direita, campo de defesa até domina. Ele prende o lance, gira do outro lado para Mina. Mina recolhe pelo seu campo de defesa, tenta o passe, a bola explode no Tigrinho. Lateral para o time da LDU bater. Agora o Brasileirão Série D do Disney Plus, todos os jogos ao vivo, grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assim já. A bola já volta no toque de bola rolando. Rosângela Fernandes também está ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Janaína Batista torcendo para o Verdão. Domina pelo setor de esquerda, campo para ataque, domina novamente ao Zugaray. Ele prende, tenta o passe, ele bola recolhe contigo na intermediária, tenta ser jogando Veiga, faz o break na marcação, já tá vendo a bola, toma a pancada! Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro Palmeiras bater campo de defesa. Tem tudo a mais desperto ali o Brian Ramírez, derrubando o Veiga e partiria com muita liberdade no campo de ataque. A arbitragem atenta no Facundo Tenho. Marca a falta e o Abel Ferreira tá no nervosismo no banco de reservas. 1-0 LDU, Ulisses. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva e na estrada e na rua. Amortecedor HG na carta, pode contar, torcedora brasileira. A bola volta do toque de bola, recolhe contigo novamente, tenta o toque de bola para ser jogando o time do Palmeiras. Tá parado o jogo, marcado falta para a equipe do Verde bater do campo de defesa. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. A bola já volta do toque de bola para ser jogando o time do Palmeiras. Concorra a uma viagem para assistir a final da Libertadores Comebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. A bola já volta do toque de bola para ser jogando novamente o time do Palmeiras. Está parado o jogo lateral para a equipe da LDU, bater o árbitro, deu. Análise, opinião, 24 primeiro tempo, LDU 1-0 para o time do Palmeiras. Na Bandeirantes é com você. Alô, com vocês, né? Alô, Quesada, alô, Pretzel. Olha, o que está chamando a atenção, apesar da altitude, é a LDU aí. Vai lá. E vem para o jogo o time da LDU. Bola foi solta para o setor de esquerda, cá para ataque, vem para finta, prende o lance, não tem espaço para ser jogando. Dominou, cruzamento na grande área, a bola bate. Explode do Felipe Anderson, vai para a linha de fundo, escanteio para a LDU bater na direita. E de novo na velocidade pelos lados, Ulisses. Palmeiras não acha nada nas costas dos laterais. Já é o terceiro escanteio conquistado pelo Quinteiros. Mais uma vez a LDU vai para cima. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando. Você está no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, escanteio para o time da LDU bater. Batida na entrada da área, pancada, a bola voltou. O árbitro deu pênalti. Penalidade máxima para a LDU bater. Está marcando o árbitro do jogo. Miliose. Pênalti marcado, Ulisses Costa, a arbitragem vai sem dúvidas. Facundo Tenho no cruzamento que vinha da área, pega uma falta e agora o estádio vai à loucura. LDU com pênalti para cobrar, no princípio sem qualquer chance de revisão no VAR. Pênalti confirmado, chance do 2-0 no estádio em Casablanca. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Quesada! Ô, Pretzel! Estava falando com o Pretzel aqui, né, Pretzel? Todo lance vai dar porque bateu na mão, mas olha, ele está protegendo. No meu mundo isso não é pênalti. No mundo atual do futebol é pênalti. Não vamos contra o mundo atual, mas isso não quer dizer que a gente não possa, né? Ele se protege, né? Mas enfim, não tem o que discutir. A bola ia dar na cara dele, ele põe a mão na frente, pênalti. Que ambiente para o Palmeiras, hein, Ulisses? Vamos ver, Carlos Miguel do gol do time do Palmeiras. Quem vai aí? É o Vila É o 9. Quem? Parece que é o Zugaray, camisa 9, vai para a cobrança. Zugaray, ao Zugaray, vem para a cobrança de pênalti. Ao Zugaray para bater pênalti para o time da LDU. Para você ligado na Bandeirantes, Carlos Miguel do meio do gol. É pênalti para a LDU bater. É grande o Carlos Miguel, placar do jogo 1-0 para a LDU. Para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem para a cobrança ao Zugaray. Ele vem para a cobrança de pênalti para a LDU. Bateu perto esquerda na bola, bateu! Gol!
segundo gol da equipe da LDU no jogo. Na marca de 27 minutos de bola rolando, 2 LDU, 0 pro Palmeiras. Acertou o canto Carlos Miguel, mas não chegou. Com emoção maior do futebol e essa emoção ao jogar aqui você proporciona a torcida da LDU. E aí o detalhe do gol é todo seu, Bruno Milhozzi. Explode um caldeirão na altitude em Quito, Ulisses Costa. Gol no cantinho, Alzugaray, artilheiro, marca pela 12ª vez. Acerta o canto com muita qualidade, sem qualquer chance para Carlos Miguel. Saiu caro essa mão na bola do Andreas Pereira. 2-0 para a LDU na altitude, Ulisses. E aí, Pretzel, e aí, Quessadei. Pois é, 2-0. Assim, ó, ninguém esperava isso. 28 do primeiro tempo e outra. E é um vareio de bola, hein? Não é apenas um 2-0 simples com 2 erros do Palmeiras. É um 2-0 com jogadas construídas pela LDU, com a fragilidade da marcação do Palmeiras. Então merece esse resultado. E outra coisa, o Palmeiras está preocupado e está sofrendo com a velocidade da bola. Não é a questão da altitude, é a velocidade da bola. O Palmeiras não encontra o time da LDU e nem os jogadores, você sabe. Eu falo já, Ulisses. E vem para o jogo, o time da LDU, bola foi chuta para o setor de esquerda, cá para ataque, autor do segundo gol, o Zugaray, domina pelo campo de ataque, bola batida, gol. Carlos Miguel dá o tapa na bola e põe para fora. Na pancada do Minda, ele põe à direita do gol, escanteio. Tá definitivamente querendo resolver o jogo de ida. A LDU vai pra cima, Ulisses. Agora o Minda chuta de fora da área. De novo no cantinho, mais uma grande defesa. Já é o 4º escanteio a favor da LDU. Quinonhes vem pra cobrança. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. E vem pra cobrança de escanteio pra time da LDU. Bater vem Quinonhes. Ele bate o escanteio, levantou no boca do gol. Passa por todo mundo, volta novamente com o time da LDU. Levantamento à frente, vem Gomes de cabeça, sobe, corta, tira. Vem pra marcação, aperta novamente o time do Palmeiras. Tentar marcar contra-golpe em velocidade. Domina o time do Verde, recolhe pelo setor de direita do campo de ataque, vem pro toque de bola Tigrinho, ele dominou, tentou cruzamento em cima da marcação, a bola explode em cima da marcação do jogador Guresso. Guresso põe pra linha de fundo, escanteio direita para a equipe do Palmeiras bater. Importante o escanteio até para dar uma respirada o Palmeiras, o momento era todo da LDU, Vitor Roque sozinho, carrega por o campo inteiro e garante o primeiro escanteio pro Palmeiras no jogo, nos pés de Rafael Veiga. Pra você ligar tudo, microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Seu importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Silva mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Escanteio para cima do Palmeiras, bater escanteio, cobrado, levantamento, vem do toque de bola contigo na segunda trave, Gomes subiu de cabeça, deu para trás, mas jogou de zagueiro. Ele deu de graça pro time da LDU que vem contra a opção 3 contra 3. Já dominou no campo de ataque da marcação, aperta, tenta o toque de bola contigo na intermediária, aperta o time do Palmeiras, tentou ganhar a jogada, Murilo chegou fora, driblado, domina novamente Medina pelo setor de esquerda, ele vem pra finta, tenta o toque de bola, aperta na marcação, cruzou, levantou no boca do gol, subiu Andrés Pereira, de cabeça, põe pra fora. Em escanteio pro time da LDU bater. Mais uma vez se aproveitando de uma desorganização na zaga do Palmeiras. Contra-ataque é muito rápido e não acompanha. Já é o 5º escanteio para a LDU e vem mais Ulisses Costa. É o futebol, tá para notícia, escanteio cobrado contigo novamente, vem pro toque de bola o Guzaray. Ele tentou levantamento à frente do comando de ataque, vem pro toque de bola contigo novamente no setor de esquerda. Recolhe contigo no comando de ataque, aperta ele, deu bola muito forte. Vai embora para a linha de fundo, tiro de meta. E o Carlos Miguel sentiu. Sentiu agora, Ulisses, não leva a mão a nenhum local específico. Não sei se está passando mal ali, questão de respiração, imagino que não. Mas departamento médico em ação, Carlos Miguel estirado no gramado. É bom até para o Palmeiras ganhar um tempinho, diminuir um pouco o ritmo da LDU, que é muito grande aqui na altitude, Ulisses. Pois não. Desculpa, Ulisses, o Thiago Nunes está dando um nó tático no grande Abel Ferreira, hein? Que tudo na tática é a favor da LDU. Defensivamente falando, não sofreu nada até agora. E no ataque, parece um rolo compressor. E um detalhe, né? O melhor jogador em campo é o Carlos Miguel. Se não é o Carlos Miguel, podia dar uns 4 para a equipe da LDU. E como bem disse o Pretzel, né? Eu acho que menos o cansaço e essa coisa de faltar o ar numa altitude que não é da Bolívia, é apenas do Equador, né? Não são 4.000 metros acima do nível do mar. Agora o tempo da bola realmente tem sido um complicador para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras está apanhando da bola até esse momento no jogo.
Para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Você é empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Caçado e Pretzel, e aí? Olha, o time do Palmeiras precisa sair mais de trás. Foi empurrado pelo time equatoriano. Nos 2 gols, você tem pelo menos 6 jogadores do Palmeiras dentro da área. Palmeiras entrincheirado, Palmeiras sem força até para combater, perdendo todas as divididas. Um banho de bola como há muito tempo eu não via o Palmeiras levar. E não esperava por isso, Cassandra. E um time que é marcado pela organização tática, né? Hoje o Palmeiras tá um catadão, né? Tá totalmente desorganizado. Tá me chamando muita atenção isso, Ulisses. Muito. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, torcedor do Brasil. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já domínio do campo de ataque, tentando descer, houve a falta. Tá marcada a falta do Gomes para a equipe da LDU, bater do campo de defesa. Mais uma em cima do Medina, que domina a bola de costas e chama essa falta no Gomes. É impressionante como é liso o tal do Ramírez. Acabou de colocar o Lopes para dançar. LDU tá soltinha no jogo, Ulisses. Você na Bandeirantes, escapa, jogo duro, mas com Tigre na obra. Dá tudo certo. E domínio do campo de ataque, tenta descer o time da LDU. A abertura foi feita para a direita do campo de ataque, cruzamento na grande área, ouviu o desvio. Chegou o Felipe Anderson, toca na bola, vem para fora. Escanteio direita, campo de ataque para a LDU bater. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor do Brasil ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio? Ganhe bônus de até R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola no campo intermediário para a equipe da LDU, ser jogando o levantamento, vem à frente no toque de bola contigo no setor de esquerda. Domínio pelo comando de ataque, aperta o time da LDU. A abertura vem pelo setor de esquerda, câmara de ataque, evita a saída da linha de fundo, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Grueso, ele prendeu para a Vilani, tentou a finta, houve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater do seu campo de defesa. Tigrinho pede bola, já fora lançado, ele domina, aparece como opção de jogo, vem pro toque de bola. Felipe Anderson domina, Tigrinho recolhe, ele vem para finta em cima da marcação, ninguém marca, ele limpa, puxou perto da direita, bateu, ela sobe demais. Vai embora, linha de fundo, tiro de meta para a equipe da LDU Batera. E sempre sozinho o Vitor Roque, já é a terceira vez em que ele carrega a bola pelo campo inteiro e chuta pra fora porque não tem opção. Tá tentando pelo menos o Tigrinho, por enquanto não achou nada, não fez nenhuma defesa ainda domingo, goleiro da LDU. Você ligado no futebol da Bandeirantes, estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor e HG na carta, pode contar, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola novamente contigo no meio de campo, recorde o time da LDU para ser jogando. A altitude a gente não pode parar, falar nada, porque o Palmeiras foi pegar o Bolívar, foi lá na altitude que é maior que essa e venceu o Pretzel Quesada. Tudo bem que o Bolívar também é muito inferior em relação à LDU, né? Mas tu tens razão, a questão é a velocidade da bola. O Palmeiras não acha a bola, tá perdido, não há uma sincronia também. Esse chute do Vitor Roque agora foi isso, ao invés de aproximar mais, de tocar mais a bola. É um vareio de bola da LDU, hein? Tático e técnico. E a força da bola, né? Tem que saber chutar a bola também para ela não ir para fora do estádio, né? Por causa dessa velocidade. Realmente tem que ajustar a equipe, né? Tem que ajustar a equipe. Agora, tem que melhorar a marcação? Tem que melhorar a marcação. Mas não pode abandonar o jogo ofensivamente também, né, Ulisses? Porque, poxa, uma das coisas melhores que esse time tem é essa dupla de ataque aí formada pelo Flaco e pelo Vitor Roque. É verdade, Leandro Quesada e Alexandre Pretzel falaram do microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, houve a falta. Mandou seguir o árbitro, pediu o Tigrinho a falta, o árbitro manda seguir. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcidamafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aqui vem pro toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda, campo de ataque. Já domina novamente, tenta descer pelo setor de ponta, aperta na marcação, recolhe novamente a equipe da LDU. Já sai jogando pelo seu campo de defesa, abertura novamente com toque de bola, novamente de Grueso. Grueso domina, abre pelo setor de esquerda, soltou Quinteiros, prende o lance, Mila pede. Domina do campo de defesa, sai jogando Coutinho novamente com a Adé. Adé recolhe 2-0 para a LDU, 36 minutos de bola rolando. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo
o Souza Lima. Domínio do campo de ataque pela esquerda, cruzamento vem para entrada da grande, tentou tapa na bola errado. Pega mal, Vilamil. Ele põe para fora, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Só que foi o repeteco na Ulisses no lance do primeiro gol. De novo, Quinhones com muito espaço pela esquerda, levantou a cabeça, fez o cruzamento e achou o Vilamil, que dessa vez erra o tempo da bola, manda para fora. 2-0 LDU em Casablanca, Ulisses. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. O Nilson Gomes Ortiz está ligado, Xandão do microfone Bandeirantes. Larinha também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Vem para o jogo, o time do Palmeiras, lançamento à frente. Tentou chegar na bola, o Tigrinho perdeu na dividida do gol, tranquilo, sai Domingues para fazer a defesa. Primeira intervenção do experiente, 38 anos, 2 Copas do Mundo, goleiro que não foi testado ainda. Dessa vez pelo alto, foi soberano, salva a equipe da LDU. E vem para o jogo, o time do Palmeiras tenta se encontrar no campo de jogo, a LDU diminui o ritmo, o Palmeiras tenta descer, é o time da virada, é bom o time do Palmeiras também na esquerda, campo de ataque, recolhe Felipe Anderson, ele vem para a finta, vai para o break em cima, a marcação no primeiro, ele prende o lance, protege a jogada, tenta ser jogando Piqueires recolhe novamente no toque de bola, Coutinho, recolhe com Dregas Pereira que sai jogando para o time do Palmeiras no campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Já domínio do campo de defesa novamente. O time do Palmeiras tenta descer o Coutinho pelo setor de esquerda, campo de retaguarda. Já domínio do campo de ataque, apertou na marcação, tentou Piqueires, foi puxado. O árbitro para o jogo, está marcando falta para a equipe do Palmeiras bater na esquerda. E aí gerou um estresse, Ulisses, entre ele e o capitão da equipe da LDU, que é o Quinteiro. Os dois brigando pela bola, o Piqueires dá uma revoltada, subiu o clima aqui no estádio, mas a arbitragem não mostra cartão, apenas falta para o Palmeiras no campo de ataque. É falta para o time do Palmeiras bater pela esquerda, campo de ataque. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples em um instante. Daqui a pouco intervalo, Bandeirantes para você, 2-0 para a equipe da LDU diante do time do Palmeiras. Luiz Quintal, Denis Fagundes, Márcio Silvano, Aloanja, Rafael ligado, Rosângela Fernandes, Sabrina. É levantamento à frente, aperta o time do Palmeiras, subiu de cabeça, tiro da Liadé. A bola volta com o time do Verde, recolhe para o setor de direita do campo de ataque, tenta a finta, faz o giro, Piqueires. Domina o time do Palmeiras para ser jogando com Gomes, Gomes para Piqueires. De perto à direita não é a boa dele não, mas ele puxa, tenta o cruzado, solta para Veiga, entrada da área, tentou bater pro gol, sobrou para Felipe Anderson, vai bater para Tigrinho, Tigrinho vai bater, mas o que é isso? Mas o que é isso? Ele errou o chute, mas ganhou escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras bater. Não, Tigrinho, essa não é a tua. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio, Veiga, vem. Palmeiras tenta diminuir. Vem, Veiga para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras. Na esquerda, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no banco do gol, tentou o toque de cabeça. Flaco, não passa da bola. A bola passa por todo mundo. Volta com a LDU que tenta ser jogando. Nossa, mas o que é isso? Mas o que é isso, grosso? Grosso mesmo, hein? Dominou a bola e colocou pra fora depois. Que coisa. Lateral de graça pro time do Palmeiras. Vai ter que tentar apertar o time da LDU. 2-0, LDU, 40 minutos de bola rolando pra você ligado na Bandeirantes. Diz que abre jogo duro, Vasco com Tigre na abra. Dá tudo certo. 2-0, LDU, levantamento pro time do Palmeiras. Tenta descer do campo de ataque. Para sobrou para Martins. Ele pega a cabeça. Andréas Pereira mais atrás. Ele solta a jogada para Piqueires. Piqueires domina pelo setor de esquerda. Tem o Tigrinho aberto. Enfiou na ponta doce o time do Palmeiras. Cruzamento vem na entrada na grande área. Afasta o time da LDU. A bola volta no toque de bola em velocidade, desce o time do Palmeiras, cruzamento, passe de bola do Piqueires errado, mas deu certo a jogada do meio do campo de ataque. Gomes abriu na direita, bom lance para Kelvin, levou para a linha de fundo, já foi empurrado, cruzamento no gol, afasta o zagueiro, tira em lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque, estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua, amortecedor HG na cata, pode contar, é lateral, Kelvin, ele vem para bater lateral para o time do Palmeiras pelo setor de direita do campo de ataque, escanteio, vai ser lateral, vai ser cobrado, lateral cobrado, Gomes tentou de cabeça, afasta o zagueiro, tira, tentou subir o Tigrinho para tocar, não consegue, vem para o toque de bola, Andréas Pereira, tenta tocar a jogada, Tigrinho aperta, ele tenta finta em cima da marcação, bola volta com o time do Palmeiras, que domina e sai jogando no campo de defesa, já recolhe a jogada para ser para o jogo, vem para o toque de bola, curtindo no setor intermediário, já recolhe novamente, vem para a finta, aperta na marcação, o time do Palmeiras, lançamento à frente do comando de ataque, aperta o zagueiro, corta, tira, a bola volta para Martins
Martins domina para o time do Palmeiras, abriu na direita para Kelvin. Kelvin domina novamente, toca a jogada Coutinho no setor intermediário. O Palmeiras toca a bola, tenta a posse de bola 2-0 para a equipe da LDU em cima do time do Palmeiras. Bora! O Brasileirão agora, o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso. E vem Palmeiras, dominou o Tigrinho, pôs na linha de frente do gol, vai fazer o gol, bateu! Defendeu o goleiro, voltando ele, bateu para fora! E vou falar pra você, se ele cai é pênalti, porque vieram por trás dele ali, hein? Sozinho dentro da área, o Tigrinho causou um alvoroço. Ulisses Costa exigiu uma grande defesa do Domingues. Cara a cara com o centroavante do Palmeiras, ele fecha o ângulo. Na sequência, ele é guerreiro, fica de pé, tenta chutar de novo e realmente, uma carga nas costas não marcada. Perde o gol, camisa 9 no Palmeiras. Futebol da Bandeirantes pra Quesada e Pretzel. Esse gol seria uma dádiva, né? Porque foi uma jogada bem trabalhada e o Vitor Roque tinha condição na mesma linha do último zagueiro. Só que o Domingues, grandalhão, fechou muito bem a porta, evitando o gol do Palmeiras. Finalmente o Palmeiras ficou cerca de 2-3 minutos no campo da LDU. E pela primeira vez uma chance real, né? Só os 42 minutos. Isso não é normal. Os erros defensivos e principalmente chegar só aos 42 minutos com perigo contra a meta do goleiro Domingues. Realmente não é uma noite de inspiração, pelo menos nesse primeiro tempo, Ulisses. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aí tá parado o jogo, marcada a falta para ele, deu bater Quinteiro caído. E é falta perigosa, Ulisses. Lado direito do campo de ataque, o Quinteiro estava se dançando por ali. Piquerias foi na briga e fez a falta. Agora vai ser cobrada pela equipe da LDU que vai para cima. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcidamafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. A bola volta com o time do Palmeiras, vem para finta em velocidade, tentou descer no chão. Ficou o árbitro, mandou seguir. A bola volta novamente com o time da LDU que já sai jogando pelo seu campo de defesa. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. João Batista ligado, Lucas Francisco de Souza também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Giovanni Luz, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time da LDU para ser jogando pelo seu campo de defesa. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, toca a bola novamente o time da LDU para ser jogando no seu campo de retaguarda. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já domina pelo seu toque de bola contigo novamente no setor intermediário, domina no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente, domina no campo de defesa, recolhe a jogada, tenta o toque de bola para ser jogando novamente, o time do Palmeiras não consegue, bola volta contigo no setor intermediário. Vai para o domínio, prende, joga Adé domina novamente, tenta o toque de bola contigo novamente no comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola contigo novamente pelo setor de esquerda, recolhe o time da LDU, sai jogando 2-0, LDU, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. A abertura vem pelo comando de ataque, tenta o toque de bola, LDU já domina pelo seu campo de defesa, vem com Minda prende o lance, abriu para Adé, recolhe pelo comando de ataque, enfia a jogada para a ponta, se fecha o time do Palmeiras. Parece que o time da LDU tira o pé também, parece que cansou um pouco, hein, Pretzel, hein, Quesada? Tá trabalhando mais, a bola não queima, né? Vai chegando devagar, que esses 2-0 são fundamentais neste momento, hein? Ninguém esperava, né? É o mais futebol 3 da Bandeirantes, vem pro jogo, LDU para a batida, gol, vai embora para a Liga de Fundo. Eu sinto um time cansado da LDU, hein? Como já disse, aí no campo de jogo tá lá o Bruno Migliozzi no Equador. Falou mais 3 minutos de acréscimos para você ligado no futebol Bandeirantes. O tempo não para, Bandeirantes marca. 45 minutos de bola rolando, 45 de bola rolando para você conferir. É primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores, semifinal. Em Quito, no Equador, continua Palmeiras 0, LDU 2 para LDU 0 para o Palmeiras da Bandeirantes. É você, alô, Pedro Coelho. Esse é o 20º. O Palmeiras não perde para equipes gringas há 27 jogos na Libertadores. A última derrota foi para o Bolívar, 3-1 em 2023. Lembrando que nas últimas três edições da Libertadores, o Palmeiras foi eliminado 2 vezes na semifinal. Em 2022 para o Atlético Paranaense e em 2023 para o Boca Juniors. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time da LDU. Bola foi chuta pelo setor de direito do campo de ataque, vai tentar a finta. Lindo drible, cruzamento da bola do gol, vai pintar mais um, bateu!
do jogo. Aos 46 minutos de bola rolando. Impressionante, impressionante. Ele deu demais do jogo. Massacra o time do Palmeiras. E a bola ainda para ajudar desvia. Ela desvia no calcanhar do jogador do Palmeiras e morre no fundo da rede, em cima da marcação do Kelvin. Ela morre no fundo do gol. Agora LDU 3, Palmeiras 0. O detalhe do gol é todo seu. Diz aí. Ô, Bruno Miliazzi. A festa é absoluta no estádio em Casablanca. Nem o torcedor mais crente na LDU pensaria no 3-0 no primeiro tempo. Tudo isso por conta de uma defesa desorganizada. O ataque veloz da LDU coloca o Palmeiras na roda. Ramírez com um drible liso pelo lado direito. Encontra de novo Vidamil. Tá sempre livre de marcação, boliviano, para marcar pela segunda vez na partida. O Palmeiras leva 3 gols da primeira etapa na altitude. Ulisses Costa. E aí, Pretzel Quesada, tá moiando, hein, pai? Olha, Murilo faz uma partida catastrófica. Os dois laterais, o Piquerez mal, o Kelvin não sabe onde é que ele tá. E o Carlos Miguel, que começou bem, agora tomou mais um gol no azar, realmente, né? 3-0. Olha, tem que terminar logo o primeiro tempo, Quesada, porque senão vai sair o quarto. E tá se complicando de uma maneira absurda o Palmeiras, né? Agora muito fácil atacar o Palmeiras pelas pontas, de todas as maneiras, pelo meio. Realmente, ou Abel acerta essa equipe ou toma uma goleada histórica e depois para virar aqui em São Paulo vai ficar muito complicado, Ulisses Costa. Ergue o braço, árbitro, é final de primeiro tempo em Quito, no Equador. Palmeiras 0, LDU 3-3, LDU 0 pro time do Palmeiras na Bandeirantes. Chega na Bandeirantes, Ricardo Capriotti. Explique, Capri. Vamos lá, né, Ulisses? Pelo amor de Deus, gente. Mas o que é isso? 3-0. Ô, Palmeiras! Você tá de brincadeira, ô Abel! Cadê o plano? Não é possível! 3-0 em 45 minutos para esse time do Palmeiras. Que caos, que catástrofe. Bruno Miliozzi, vamos lá, Miliozzi. Me fala aí o que é que você tá vendo aí, o Abel Ferreira, os jogadores saindo aí, me dá um panorama desse desastre palmeirense no primeiro tempo. Fala aí, Miliozzi. Impressionante, Gabriel. O Palmeiras não chegou a Quito, essa é a impressão. Abel Ferreira que recolheu rapidamente ao vestiário. Todos os jogadores do Palmeiras foram rapidinho correndo pro vestiário, porque no campo de jogo, celebrado os jogadores da LDU. Estádio aplaudindo de pé. Esse primeiro tempo, vitória por 3-0. Aliás, Capri, 2 jogos consecutivos com o Palmeiras levando 3 gols na primeira etapa. Foi assim contra o Flamengo também no Rio de Janeiro. Preocupante a situação da defesa palmeirense, que tem que resolver no segundo tempo, buscar um golzinho, diminuir esse saldo, pensando na decisão no Allianz Parque. O Palmeiras está levando uma lavada na altitude contra a LDU na primeira etapa, e o estádio é um caldeirão a favor da equipe equatoriana. Capri. É uma catástrofe, o Palmeiras não tá jogando bola, não tá vendo a cor da bola. Palmeiras não vê a cor da bola em Quito. Você já volta, Miliozzi, porque eu quero ouvir o Alexandre Pretzel e o Leandro Quesada. Os analistas, os comentaristas bandeirantes, eles vão explicar aqui, dar os detalhes, explicar para o torcedor palmeirense, para quem não é palmeirense, mas está tentando entender o que é que aconteceu nesse primeiro tempo. O Palmeiras tomou um sabão em Quito. Fala, Quesada. Fala, Pretzel. Quinta-feira, coisa feia. Coisa feia, né, Quesada? E eu e o Quesada, a gente conversando durante todo o primeiro tempo aqui, primeiro que é uma surpresa, né? Eu acho que talvez os torcedores da LDU não esperavam 3-0 no primeiro tempo e da maneira que foram construídos os gols. Foi um amasso. O Palmeiras não ganha uma bola no meio de campo. O Martínez não sabe onde é que ele tá. O Andrés Pereira faz o pior jogo dele desde que ele estreou pelo Palmeiras. Felipe Anderson tocou na bola. E os dois laterais, o Kelvin tá perdido, tomando um banho do lado esquerdo do Quinones, lateral, que joga como ala atacante. E o Piquerez também muito mal contra o Quinteiro. O Murilo falhando muito e o Gomes jogando sozinho na defesa. E o Carlos Miguel, 5 no gol. 3 entraram, 2 ele defendeu, evitando ainda um vexame ainda maior. Então é o seguinte, ó, parabéns à LDU. Eu não esperava que a LDU impusesse um ritmo tão forte e um domínio tão grande sobre o Palmeiras, que está assustado
e sem sincronia com a velocidade da bola. Não é desculpa, não. Mas a velocidade da bola também está matando o time do Palmeiras, que não acha LDU, não chega na bola, perde todas as divididas e toma 3-0. Mais a velocidade da bola do que propriamente a altitude, né? Ô Capriotti, realmente nem o mais fanático torcedor equatoriano que torce pela Liga Deportiva Universitária imaginaria um placar tão absurdo como esse, né? Absurdo a partir do ponto de vista dos brasileiros, né? Da crônica esportiva brasileira, da torcida palmeirense, né? A gente até disse aqui, se acontecer 1-0 LDU, não acho que seria um placar assim fora da casinha, tá? Porque LDU, tá fazendo um trabalho legal, a gente elogiou aí, né, o desempenho da equipe, o que vem fazendo também o técnico brasileiro Thiago Nunes. Agora, 3-0, pra mim é inadmissível imaginar um placar como esse. E do jeito que a coisa tá andando, se o Abel não tirar algo aí da cartola, o Palmeiras pode tomar 4 até 5. E aí fica a grande questão, o que o Palmeiras fará no segundo tempo? Porque assim, Capri, se ficar atrás, como ficou até agora, vai tomar gol. Isso mostrou aí, o primeiro tempo mostrou. O time só foi atacar os 42 minutos com aquela chegada do Vitor Roque. Foi a única vez, com perigo. Na defesaça do Domingues, ele meio que perde também o time ali da bola. Agora, precisa sair um pouquinho para atacar, para tentar diminuir o placar. Empatar o jogo? Acho difícil empatar o jogo, mas é o Palmeiras. A gente já viu o Palmeiras sair de 3 de diferença, né, contra e ir lá empatar o jogo até virar. Mas não é toda hora que isso vai acontecer. Então, realmente a gente agora vai ver o tamanho do trabalho que o Abel vem desenvolvendo para sair de uma arapuca que pode custar a classificação do Palmeiras para a final. Eu tiraria o Veiga ou o Felipe Anderson, pode escolher. Mal o Veiga, hein? Mal, e o Felipe Anderson também. E colocaria, atenção, eu não gosto desse jogador, viu? Mas pela característica dele, Facundo Torres. Para jogar em cima do lateral na velocidade do segundo tempo. Ou até o Sousa, um dos dois. Agora, precisa dosar essa velocidade, né? E dosar também a velocidade da bola. Olha, Capri, nós não fizemos isso, né? Mas eu acho que o mundo do futebol subestimou a LDU. Eu tenho convicção disso, porque a partida da LDU foi algo de cinema, de cinema nesse primeiro tempo. Deu um banho de futebol. Um nó tático do Thiago Nunes para cima do Abel Ferreira. Não deu nada certo para a equipe do Palmeiras nesse primeiro tempo. E o Thiago meio que se renova, né? Meio que se recicla e volta a fazer realmente uma grande campanha, Capri. É isso. Um desastre, um caos, né? Um caos. Eu diria que se terminar 3-0, dificilmente o Palmeiras consegue semana que vem. Tudo bem, pode ganhar 3-0, levar para os pênaltis, sei lá eu, mas tem um aspecto moral aí também, né? Porque o Palmeiras vem de uma derrota para o Flamengo, aí uma derrota para a LDU, isso tudo vai se somando aí. E tomando 6 gols, né, Capri? Tomando 6 gols, moralmente, não é? Muito ruim. E domingo tem o Cruzeiro pelo Brasileiro, que também é importante. Também é jogo duro, né? Também é jogo duro. Agora, o Palmeiras não jogou nada, né? Nada. Zero. Agora, o pênalti para a LDU, é aquilo que eu falo, né? O pênalti para a LDU, o Moreno tá com o braço colado no corpo. Tá tudo bem, bateu na mão dele, bateu no braço, mas ele teve intenção de botar a mão naquela bola. Ele tentou desviar ali, vira o rosto, inclusive. Eu chego a concluir, eu sempre falo isso, né? Vamos parar com essa história e tudo que é bola na mão dentro da grande, marca pênalti. Mas marcar pênalti num lance como esse, eu vou te falar, é um pecado. Porque o jogador tá com o braço colado no corpo. A bola vai no braço dele. Pênalti. Não tô dizendo que o pênalti que atrapalhou o Palmeiras, não é isso? O Palmeiras não jogou nada. Mas talvez ali, se não tivesse saído aquele pênalti com 25 minutos de jogo, talvez a história da partida fosse outra. Mas o fato é que o Palmeiras não jogou nada. Nada. Capri. Nada. E vai ter que resolver muita coisa no segundo tempo. Diga lá, Milhose. Só para pontuar, 2 jogadores voltaram antes do vestiário para fazer um aquecimento. O Giai e o Sousa. Os dois estão aquecendo no gramado. Vai tirar o Kelvin. Vai tirar o Kelvin, que fez um primeiro tempo para esquecer. E aí ele vai botar o Sousa, é o que eu falei, Torres ou Sousa, né? Vai tirar o Veiga. Vai tirar Kelvin e Veiga. Ô Capri, só um dado, tá?
Antes de tomar essa pancada aqui, né? E os 3-1 do Flamengo lá no Maracanã, em 10 jogos o Palmeiras tinha tomado 10 gols. Que também não é um número para se aplaudir, vamos concordar? Tá. Mas aí você vê os placares, 4-1 no Fortaleza, venceu o River Plate 2 vezes, meteu 4 no Internacional, me ajuda aí, Xandão, 3-0 no Vasco da Gama, virou um jogo que estava perdido contra o São Paulo. 5-1 no Bragantino. 5-1 no Bragantino, 4-1 no Juventude. Então, antes do jogo contra o Flamengo, em 10 partidas, as 10 partidas anteriores, 10 jogos, 10 gols, certo? Nesses últimos 2 jogos, Flamengo e LDU, o time tomou 6. Então, quer dizer, é um sinal de alerta absurdo que a gente precisa ligar para algo que, historicamente, a gente reconheceu no trabalho do Abel, que é a tal da baliza zero. Né? Um time que toma poucos gols, né? Vai perder de vez em quando, vai ganhar a maioria dos jogos, tal, né? Mas é muito gol, né, Capri? Então vamos lá, nos últimos 12 jogos, 16 gols. É muita coisa, cara, muita coisa. Vamos pro intervalo, a gente já volta aqui com o Intervalo Inteligente Bandeirantes. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já está expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Dia 21, a NBA tá de volta no Disney Plus. As novas estrelas. Como ele é bom, como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o astro rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. Espetáculo! NBA é nosso universo. Jogos exclusivos, segunda, quarta e sábado, ao vivo, no Disney Plus. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? A Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Bora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio, ou tá dando gasto sem parar. Não fica aí parado. É hora de mudar. Bora de consórcio, bora conquistar. Se é consórcio Volkswagen, você sabe que pode confiar. Vem agora, vem com a gente, botar seu sonho pra rodar. Bora de consórcio. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br. O mascote da Sil explica. Ligadinho, pra que servem as bitolas de cabos? As bitolas também são conhecidas como seção nominal. Servem para determinar a quantidade de corrente elétrica que o cabo pode conduzir com segurança. Por isso, use sempre cabos de qualidade. Se é Sil, pode confiar.
Eu sou o Ligadinho, o mascote da Sil. Para mais dicas, é só ficar ligado. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Futebol é com a Bandeirantes. São 22 horas e 33 minutos. Voltaram os times aí, Milhose. Voltaram Capri, apenas o Palmeiras com duas mudanças. Saem Kelvin e Veiga, entraram Giai e Sosa no Verdão. Quesada e Pretzel comentam ao longo do segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais. O torcedor palmeirense empurrando o Verdão com a Bandeirantes. E com ele, é com você mesmo. Solta a voz e empurra o Palmeiras. Vem Ulisses Costa. Apita o árbitro, a bola rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na... É Bandeirantes, o microfone ele vai com a tradição do rádio brasileiro. Vem pro jogo, o time do Palmeiras, bola foi junta para o direito do campo de ataque. Vem pra finta, tenta o toque de qualquer lateral pro time do verde, bater o Sousa, bate. No meio do campo de ataque, o time do Palmeiras tenta descer, Giai, arma a jogada. Vem cruzamento na grande área, levantou no boca do gol, subiu pra Felipe Anderson, sem marcação nenhuma. Ele domina pro Palmeiras, rolou entrada na grande área, tentou Flaco Lopes, a finta, ganhou, perdeu, vai fazer o gol, bateu em cima do goleiro! Em cima do goleiro Domingos, o Flaco Lopes perdeu a chance de menos de um minuto de jogo de fazer o primeiro do Palmeiras. Inacreditável! E não pode Ulisses Costa perder um gol desse a essa altura de jogo. Começando o segundo tempo, saiu cara a cara. O Flaco Lopes, brigador, é verdade, derruba o zagueiro. E aí chuta em cima do goleiro, dentro da pequena área. Gol perdido do argentino. E grande defesa do Domingues. Arbitragem agora em atendimento ao camisa 3, Mina, jogado no gramado. Confirmando as alterações. Saíram Kelvin e Veiga no Palmeiras. Entraram 4 Giai e 19 Sosa na segunda etapa. Vou dizer pro seu negócio, Preto e Quesada não pode perder um gol desse, hein? Na cara do Domingos, né? Era pra voltar pro jogo fazendo um gol no primeiro minuto do segundo tempo. Agora as mudanças previsíveis, falamos sobre isso no intervalo. O Kelvin não jogou nada. O Giai entra pra tentar marcar melhor e passar um pouquinho mais no apoio. E a saída do Veiga, que foi mal também com a entrada do Sousa. 3 atacantes agora e 3 homens no meio. Ele só não vai tirar o Piquerez porque não tem melhor do que o Piquerez para essa posição. E o Sousa era a ideia anterior do Pretzel, que ele falou Facundo Torres, mas é a ideia do ponta, né? Para tentar jantar ali pelas laterais e criar alguma coisa positiva em termos ofensivos para a equipe do Palmeiras. 2 alterações necessárias pelo que a gente viu no primeiro tempo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E vai saindo, mantonando ali o Mina. É ele que foi derrubado, Ulisses, pelo Flaco Lopes nessa disputa. Levou a pior, no momento ele deu com 1 a menos em campo. Vamos ver se dá para o Mina continuar na partida.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente no campo de defesa. Aperta na marcação, tenta descer novamente o time da LDU. A abertura foi feita à frente, tranquilo no campo de defesa. Recolhe novamente. Domina o time da LDU para ser jogando no seu campo de retaguarda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos e o CSU. Você pode confiar. E tenta dominar o time do Palmeiras. Perde a bola na dividida para a volta para o direito do campo de ataque. Tenta o toque de bola, vem para o toque de bola. Continua novamente, aperta na marcação. A bola passa fácil pelo Piquerez. Ele erra como nunca errou. Domina pelo setor de esquerda, campo de ataque. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, vem para ganhar o time do Palmeiras na bola. Dominou muito mal Martins. Ela volta para o setor de esquerda, campo de ataque. Aperta o time da LDU. Dominou na entrada da grande área. Pancada pro gol. Passa a esquerda do gol, vai embora. Linha de fundo, que vida dura do Carlos Miguel, hein? 2 jogos pelo Palmeiras, tomou meia dúzia. Hein, Quesada, hein, Prédio? É difícil, né? Posso falar mais pra você? Eu tô com pena do Carlos Miguel, cara. Sério mesmo. Eu tô falando, agora eu vi ali, a câmera fechou no rosto dele. Deve estar passando na cabeça desse cara. Não é sério, pô. Mas não teve culpa em nenhum dos gols, né? Foram 3 gols dentro da área, o pênalti, e 2 dentro da área. Só que uma a bola deu azar, né? Bateu no Kelvin e desviou dele. Ele tá sem ritmo ainda, né? Mas botar na conta dele também é sacanagem, né? Mas ninguém tá pondo na conta de ninguém. Não coloque palavras na minha boca. Eu falei que ele tomou 6 gols em 3 jogos. Eu não tô citando a ti aqui na rede social aqui. Tem muita gente cornetando ele, entendeu? Não. Tô com pena dele, Luiz, sinceramente, pelo lado do ser humano, né? Porque, claro, o trabalho que não tá saindo como profissional afeta, claro, o lado humano também, né? Você sabe que tem coisas que você faz na vida que complica, viu? Você acaba pagando. Sabe? Também tem isso. É a lei do retorno, né? É a lei do retorno, tá bom? Existe isso e muito. E vem para o jogo, o time do Palmeiras, domina pelo campo de ataque, vem para o toque de bola, recolhe contigo na intermediária. Abertura pro Tigrinho! Forte demais o lançamento do Flávio Lopes. Sai do gol para fazer a defesa do Domingues, goleiro do time da LDU. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir exatamente. 5 minutos de bola rolando para você conferir. 5 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Jogo de ida. Estádio Casablanca em Quito, no Equador, continua. LDU 3, Palmeiras 0. E vem para o jogo o time do Palmeiras com o Tigrinho. Tigrinho domina pelo comando de ataque. Abriu a jogada no comando de ataque. Tenta o levantamento à frente pela direita. Nossa senhora, o lançamento do Flávio Lopes. Péssimo, ele põe para fora. Tá marcado o tiro de meta para LDU bater. Repito, 6 minutos de bola rolando. LDU 3-0, Palmeiras, segundo tempo de jogo. Com você, Pedro Guen. A CBF anunciou hoje a criação de um grupo de trabalho para a arbitragem brasileira. O GT, como vai ser chamado, terá a finalidade de aprimorar a qualidade, a transparência e a padronização do critério da arbitragem, alinhada ao padrão da FIFA. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E do meio do campo de defesa, sai jogando novamente o time da LDU. Levantamento foi feito à frente para o comando de ataque. Tenta o toque de bola soltinho na intermediária. Aperta na marcação, domina novamente o time do Palmeiras. Tenta arrancar, tenta descer, não consegue. Apertou na marcação. Tomou o tapa, o árbitro mandou seguir. O Giai caiu. A bola volta no toque de bola. Tenta descer novamente pela direita do campo de ataque. O time da LDU desce o murro. Ramires, ele prende o lance, tentou enfiar no comando de ataque. Abriu as pernas para a batida direta para o gol. Carlos Miguel pega. Segundo goleiro do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa. Mais uma jogada inteligente da equipe da LDU. Corta a luz do Vindiamil, que já foi pra quente 2 vezes. E agora o chute saiu fraco, por isso facilitou a vida do Carlos Miguel, que foi a sua primeira defesa no segundo tempo de jogo. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Aperta o time do Palmeiras, tenta a jogada pelo setor de ponta. Flávio Lopes fora lançado. A bola volta, só dá LDU no jogo. O Palmeiras toca, a bola sobra. Também eu vou dizer para você uma coisa, hein? O cara chuta, a bola bate em 10 e sobra para o jogador da LDU. Palmeiras chega no gol para chutar, o cara chuta, o goleiro tá caído, bate no goleiro e não entra. Um dos gols da LDU, a bola desviou no jogador Kelvin, enganou o goleiro do time do Palmeiras. Eu vou dizer um negócio para você, hein? A bruxa tá solta pro Verdão, hein? E Ulisses, agora o jogador Ramires da equipe da LDU, que fez uma fila do lado esquerdo
e deu uma penteada na bola, deu uma zoada, caiu no chão acusando um toque no rosto na marcação do Sousa. A arbitragem não marcou nada, mas para criar aquele clima ele colocou a bola para fora. Será reposta pela equipe do Verdão. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a bola para a equipe do Palmeiras, sendo jogando pelo seu campo de defesa. Toca a bola Andrés Pereira no fair play, devolve para o time da Iridiu. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Alô, Manuel Gonçalves ligado, Valentina Miguel também curtindo a rede, tô curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Alô, Júlio César, também ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia do meio do campo de defesa. Eu sofrendo porque o Palmeiras está perdendo. Mas tem os caras bebem para ouvir o jogo no rádio, só pode ser. A abertura vem pelo comando de ataque, aperta na marcação do meio do campo de ataque, de cabeça vem para tirar a pequeneza, afasta a deriva, ela fica no setor intermediário, aperta o time do Palmeiras para ser jogando. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe o time do Verde. Abertura para Diai, domina do campo de defesa, balança em frente ao seu marcador, toca para Carlos Miguel. Ele vai rasgar a bola, rasga a frente, tenta o levantamento à frente, sobe de cabeça, tenta ganhar o time do Palmeiras. Bola aqui no setor intermediário, o Tigrinho vem para apertar, aperta, tenta ganhar o lance, não consegue, bola bate, volta com o Tigre no campo de defesa. Dúvida do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolhe do comando de ataque, Jackson Quadros está em Filho de Santana, ligado na bike do futebol da Bandeirantes. Aperta novamente o time do Palmeiras, tenta descer para o campo de ataque, na cabeça, o árbitro manda seguir. É bola para o Palmeiras que domina com Carlos Miguel e sai jogando. Agora o Brasileirão Série D do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos. E a disputa pelo acesso. Assine já! Brasileirão Série B no Disney Plus. Prédio Quesada, eu quero ouvir os 9 jogadores do segundo tempo, o placar do jogo. De 3, ele deu 0 Palmeiras. Não sei se foi o Prédio Quesada, mas que a bola tá correndo demais, eu vou dizer pra você, hein? É a velocidade, também por causa da altitude, mas da altitude não tá fazendo com que o Palmeiras leve 3. Eu acho que o Palmeiras está se atrapalhando e muito. Primeiro com o domínio da LDU e também com a velocidade da bola. Agora, a bola não passa no meio de campo do Palmeiras, hein? Não passa mesmo e aí vai ficar muito difícil. E as duas alterações não surtiram o efeito esperado nesses 10 minutos de segundo tempo. Por enquanto, a gente não viu nenhuma jogada do Sousa pela ponta e tal, não é? Não vimos isso. A equipe da LDU tira um pouquinho do pé da velocidade do jogo. Por quê? 3-0, vai tentar ali num contra-golpe quando o Palmeiras for para o ataque, tentar encaixar o quarto gol. Com 3-0 já é difícil. Agora, se a LDU fizer 4-0, Ulisses, aí eu temo dizer para a grande torcida palmeirense que vai ser muito difícil o Palmeiras inverter esse placar jogando em São Paulo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua, amortecedor, EHG na carta, pode contar. Mas tem muito jogo pela frente ainda. É falta para o time do Palmeiras, bater o Wilson, Antônio Moreira, Adriano Gonçalves, Almir Canhoto, Alô Larrinha, tá curtindo o sonsaço, o Bandeirantes se posiciona para a cobrança, partiu para a bola, Andréas Pereira bate a falta para o time do Palmeiras, levanta no toque de bola contigo dentro da grande área, afasta a zaga do LDU, a bola volta no toque de bola com o LDU, toda a bola sobra com o LDU, levantamento vem à frente de forma errada, a bola volta para Piqueires domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, abre a jogada para Felipe Anderson. Felipe Anderson tem 3, 4 jogadores à sua marcação. Ele domina para Marquinhos para Felipe Anderson. Tem Andréas Pereira aberto, volta ao jogador do campo de defesa para Piqueires. Piqueires domina para o time do Verde para ser jogando pelo seu campo de defesa. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina pela direita do campo de ataque, vem para frente em cima da marcação, recolhe novamente o time do Palmeiras para ser jogando. Lançamento vem pelo setor de esquerda, domina do campo de ataque, prende a jogada contigo no setor intermediário. Apertou o time do Verde, lançamento vem para o Tigrinho de cabeça, tenta o toque, ele para o toque errado, a bola volta para o Flaco Lopes da área, chegou a 10. Ele vem para tirar sobre a área para o Flaco Lopes fazer o gol. A bola volta para Piqueires, domina para o time do Palmeiras. Palmeiras começa a apertar um pouco o time da LDU. Lançamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque. Domina Felipe Anderson, prende para o time do Palmeiras. Ameaça a finta, vai para o toque de bola, rola contigo no setor intermediário. Abriu para Sousa, Sousa protege, gira para Felipe Anderson. Piqueires aberto na esquerda. A abertura vem para Piqueires. Piqueires domina para o time do Palmeiras, deu para Sousa. Sousa domina para o time do Verde, volta a jogar para Piqueires. Pode cruzar de direita, prefere o toque de bola para Felipe Anderson. Felipe Anderson domina para o time do Palmeiras, tenta inverter a jogada para a
direito do campo de ataque. O toque de cabeça vem para dentro da área. Mergulho de cabeça, Dé para tirar. A bola volta com o time do verde. Que no meio do campo de defesa. Palmeiras começa a ter um pouco mais de domínio de bola. Bora de consórcio Volkswagen. Quem quer mais negócio ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. É lateral para o time do Palmeiras bater pela esquerda. Campo de ataque. Se posiciona Roberto Rivelino. Matias ligado. Vem Andreas Pereira. Domina para o time do Palmeiras. Tem o toque de bola. Volta contigo na intermediária. O time do verde. Domina pelo setor de direito do campo de ataque. Prendeu o lance contigo novamente. Gomes levantou. Mergulha até de cabeça gira. A bola volta novamente com o time da LDU que tenta ser jogando perto. O time do Palmeiras tenta ser jogando novamente. O time da LDU. Gomes vem para dar marcação em cima. Aperta na saída de bola da LDU que tenta o toque de bola contigo no campo de defesa. Recomeça com isso. Grueso domina. Ele vem para frente. Enfia a jogada pelo comando de ataque. Piqueires deixa a bola chegar, mas não domina. Aqui na direita. Azugaray não conseguiu dominar. Tá marcado lateral para o Palmeiras bater pela esquerda. Vanta Vitorino tá ligado no microfone. Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Concorra uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. A bola volta com a equipe do Palmeiras, tenta descer pela direita do campo de ataque. Vem para frente, o árbitro está parando. Marcando o lateral para o time do Palmeiras bater pelo seu campo de defesa. Lateral foi cobrado no campo de retaguarda. Sai jogando novamente o time do verde. Você está no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Abertura para Piqueires. Piqueires domina para o time do Palmeiras. Vem para a finta. Tenta o toque de bola e sai jogando contigo na intermediária. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Temos o toque de bola de primeira. Felipe Anderson vem a lateral para o time do Palmeiras bater pela esquerda. Campo de ataque. Estou equivocado ou parece que houve uma melhora no time do Palmeiras? Eu acho que o recuo da LDU normal para administrar o 3-0 e o Palmeiras esticando muito a bola. Mas olha essa bola. O Flávio Lopes dá para trás e o meio campo tá todo lá atrás. Ninguém compacta, aí fica fácil para ele. Vou brincar com você, Ulisses, acho que você está equivocado. Estou equivocado, é? Não, o Palmeiras não acerta. Não, é o que o Pretzel falou, eu acho que o teu sentimento também é o meu. O Palmeiras está tentando atacar um pouco mais, mas é muito mais porque a LDU recuou do que qualquer outra coisa. O Palmeiras não acerta um lançamento, Ulisses. Não consegue fazer uma sequência de 3, 4 passes trocados sem errar, né? Hoje, realmente, você definiu bem, viu? A bruxa está bem solta para esse time do Palmeiras. A bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras que sai jogando no campo de defesa. Recolhe contigo no setor intermediário do time do verde. A abertura vem para Giai. Giai prende para o direito do campo de retaguarda para o time do Palmeiras. Depois do toque de Gomes. Giai domina, gira para o toque de bola para Andreas Pereira. Tentou partir, não partiu. Na direita era bom lance, era boa jogada. Não foi Sousa. Tranquilo do gol. Sai para fazer a defesa. Domingues, goleiro do time da LDU. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O tempo não para. Bandeirantes marca. 15 jogados para você conferir. 15 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Jogo de ida, semifinal. Rapaziada santista lá no Japão. Alô, Fagner, Jacó Matos, tá curtindo o Dário, ligado no Futebol Bandeirantes. Continua para você, LDU 3, Palmeiras 0. Esse é o 16º jogo do Palmeiras lá no Equador. Ao todo são 9 vitórias, 2 empates e essa vai sendo a 5ª derrota. São 31 gols pró e 19 gols sofridos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta, tenta o toque para o time do Palmeiras. Rasga o perigo dali. É na volta do setor intermediário. Mergulha de cabeça. Dé põe para fora. A bola já volta do toque de bola para ser jogando. Você está na Bandeirantes. A Bandeirantes está com você. Já domina do campo de ataque. A lateral para o time do Palmeiras. Bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da audiência. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Lateral cobrado, sobe Flávio Lopes de cabeça de graça. Para Domingues que sai do gol para fazer a firme e boa defesa. De novo sendo acionado, o goleiro experiente que pouco trabalhou na primeira etapa, agora já fez uma grande defesa. Logo no comecinho o Flávio Lopes perdeu um gol dentro da pequena área. Palmeiras tenta ocupar mais o campo de ataque na segunda etapa, Ulisses. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aperta com vontade, ganha a jogada novamente, Martins, a bola sai distribuída errada. Aperta o time do Palmeiras, tenta ser jogando, já cai no chão, recolhe novamente a equipe da LDU. Toca a bola do seu campo de defesa. Vem da Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Felipe Anderson
abraçou, ficou cruzamento, no gol, subiu, Gomes de cabeça, vem para tirar. Ele põe a bola para a linha de lado lateral para a equipe da LDU, bater pelo setor de esquerda, ataque. Mais uma vez perdido o time do Palmeiras pelas laterais, toma um baile, de novo o Felipe Anderson na velocidade, por pouco não chega o cruzamento, Gomes salva o Palmeiras mais uma vez. Alô, Dona Wanda Vitorino, tá ligada no microfone Bandeirantes, Dona Wanda, forte abraço, 3-0, ele deu o torcedora, recolhe o campo de ataque para a batida, gol, Carlos Miguel faz a Felipe, boa defesa, grande Dona Wanda Vitorino, um abração, um beijão pra senhora, o Sérgio Aguilera também tá ligado no microfone Bandeirantes, tá lá com o filhão Matheus Aguilera, obrigado pelo carinho da Santoninha, estão na Holanda, curtindo o som da Bandeirantes, 3-0, LDU, aperta, tenta descer novamente, o time do Palmeiras não consegue, bola volta com a LDU que sai jogando no campo de defesa, diz que obra é jogo duro, mas com um Tigre na obra dá tudo certo. Agora é impressionante, a velocidade da bola é bem diferente mesmo, hein? Hein, Quesada, hein, Prédio? E nessa o Carlos Miguel encaixou a bola, né? Outros goleiros espalmariam ela. Então ele é um goleiro seguro, só que é apenas o segundo jogo dele depois de um bom tempo parado. E isso pode realmente pesar, né? Mas o jogo assim, ó, o jogo agora parece um jogo de primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, né? Tá aparecendo. Agora, é como se fosse aquela folha seca do Didi, né? A bola sai de um jeito, de repente ela despenca. E é bom notar quando tem uma jogada em que a bola bate no gramado e aí tem a sequência jogada. Parece que a bola ganha uma nova vida. É uma velocidade. É curioso isso, né, Ulisses? E aí, claro, quem está acostumado a jogar com essa velocidade, como é LDU, né, obviamente leva vantagem sobre aqueles que não estão acostumados. Olha a alteração aí, Ulisses. Ulisses confirmando. Sai o 7, Felipe Anderson, que acabou de tomar um baile pelo lado esquerdo aqui do Quinteiros. E entra o 6, Jefté. Vai dobrar laterais esquerdos o Abel Ferreira. Muito bem, e aí, Prédio? E aí, Quesada? Vai dobrar porque o lado direito aqui está muito aberto. Essa bola que o Quinteiro chegou sozinho para fazer o cruzamento agora recentemente, atrapalhou e depois ele chuta no gol para a defesa do Carlos Miguel. Porque é o seguinte, ó, se o Palmeiras fizer o gol, ele volta para eliminatório, Ulisses. Mas também não dá para se apavorar e tomar o quarto, que aí pode cair fora hoje. E vem para o jogo, tanto o toque de bola, tá parado o jogo, marcada, falta para ele, deu botão. Nossa Senhora! O Medina, rola para lá, rola para cá. Que coisa, hein? Assim, cara, bom, vamos aguardar para ver, né? O que vai acontecer. Tá parado o jogo, tá marcada a falta novamente aí. E foi o Medina em cima do Piquerez, Ulisses. Agora, inclusive, aquele laser apontado nos olhos do árbitro do jogo e também de alguns jogadores do Palmeiras. Partindo das arquibancadas, a arbitragem já sinalizou que é preciso resolver isso. Na falta, o Medina girou em cima do Piquerez. Em mais um lance de perigo, a falta é perigosa lá do direito de campo de ataque para a LDU. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso, assine já. Aí parado o jogo. Você na Bandeirantes, Juscelino Vinga, tá ligado na Bandeirantes, obrigado Gilberto Gomes, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, Ismael Souza. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Alberto, tá ligado, Alberto da Silva, curtindo o Sonsaço da Bandeirantes, aí tá parado o jogo. Falou que se o Lomba tivesse no gol, não tinha tomado 3 gols, que coisa, hein? É falta novamente da direita do campo de ataque para a equipe da LDU, bater para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, falta cobrado, toque de cabeça do Piquerez. Tira, a bola sobra na intermediária, afasta novamente o Sousa, ela volta com toque de bola contigo novamente no time do Palmeiras, que já está jogando no campo de ataque, a abertura adianta demais, perto e a bola na dividida, já fica Martins, a bola volta no comando, vem para tirar, Gomes dá um pico na bola, corta, tira o perigo dali, ela volta com o time, bola mal tocada, se acerta o passe, sai o gol no Palmeiras, dominou, Flaco Lopes ganhou, tentou tocar, não tocou, ele foi fominha, tinha na direita o Sousa, tinha na esquerda o Tigrinho, ele não tocou e perdeu a bola. Seria para fazer o gol. Que erro mortal do Flaco Lopes no jogo. Mais um do argentino, Ulisses, que perdeu o gol no comecinho do segundo tempo. E agora? Tinha 2 jogadores de opção. Era um ataque 3 contra 2 a favor do Palmeiras. O Flaco foi fominha, quis resolver sozinho. O Mina chega por baixo, faz o corte. Se lamente muito o argentino, se lamenta o palmeirense. Perde mais uma chance o Verdão. É o futebol da Bandeirantes, obrigado, grande Dona Wanda Vitorino. Vou dizer pra você, o Piquerez também pode tirar também, hein? Mas não tirou, né? Deixou. E aí tirou o Felipe Anderson pra fazer uma dobra de laterais. Mas foi mal Flaco, hein? Pois é, Flaco poderia ter encontrado o Sousa. Mas olha só, é aquilo que nós estamos debatendo. Ele avançou a bola e perdeu o tempo da bola.
Aí é o seguinte, tem que pegar essa bola e já tocar de primeira, entendeu? Sem muita força, já sabendo que ela ganha uma velocidade extra, né? Pois é isso. Agora, aí, nós estamos aqui vendo isso. Lá dentro, pô, os caras fazem isso todo dia. Eu não fico chutando bola o dia todo, você menos ainda, o Pretzel também não. O ouvinte certamente não. Pô, os caras jogam bola, né? Será que ninguém sacou isso ainda? Uma coisa básica, né? Ô, Quesada, você não precisa pedir agressão, né? Você tá pedindo uma agressão, chutar a bola. Não vou chutar o Capenanes de jeito nenhum. Tá de brincadeira. Ele vem pro jogo, o time do Palmeiras, bola foi chuta pro Tigrinho, toma falta. Tá marcada a falta e vai pintar amarelo. Se amarelo liga, Caetano. O Mina, Ulisses, o camisa 3 da equipe da LDU, inclusive já vai sair, viu? Leva o cartão amarelo, o Thiago Nunes já vai tirar. Sai com a 3, o Mina fez falta em cima do Vitor Roque. Vem o 28, Cuero na vaga do 3, Mina. Esse Cuero aí é lateral 18 direito. minutos de jogo, pois não. Esse Cuero aí é lateral direito. Então, vocês acabaram de falar, você e o Pretzel, né? De dobrar aí o Jefeté com o Piquerez, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai dobrar também o Quinteiro com o Cuero, entendeu? Então fica ali uma disputa de dois laterais de um time contra dois do outro. O Thiago realmente hoje está numa noite super inspirada, hein? É um futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta. Andréas Pereira vem para bater falta para o time do Palmeiras. Bater pelo setor de direita. Falta para o time do Verde. Cobrar Andréas Pereira bate. Capricha. Verdão levantou na grande área. Bola tocada para dentro da grande área. O toque de cabeça para dentro do gol. Afasta a zaga. Vem para tirar novamente o time da LDU que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Fica Gomes. A bola volta no comando de ataque. Tenta descer o time da LDU. Vem para a marcação. Marquinhos ganhou o lance para o time do Palmeiras. Palmeiras melhora um pouco no jogo. Dominou, cruzou, levantou para o Tigrinho. Tentou de cabeça. A bola vai embora. Ele toca de cabeça, manda para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe da LDU bater, mexe o Palmeiras. Mexe o Verdão, Ulisses. Sai o 32, Emiliano Martínez. Começou hoje como titular o uruguaio. Entra o 40, Alan. Palmeiras vai para cima, coloca Alan, moleque da base, número 40. Quesada, Pretzel, Quesada. Abriu o time. Ele tá pensando primeiro em diminuir o placar para melhorar a situação para a volta e vai correr o risco. Vai correr o risco de tomar o quarto gol. Agora o Andréas Pereira não tá jogando nada, né? E tomou cartão amarelo ainda. A gente pode aplaudir por um lado, né? Não tá com medo, vai pro tudo ou nada. Mas é aquela história, né? O que é pior, 3-0 ou tomar o quarto, né? O futebol, mas tem que arriscar, né, cansado? Não pode parar de jogar, certo? Mas hoje, Ulisses, eu não sei, viu? Vou ser sincero com você. Fecha aqui, vamos assinar aqui 3-0, já tá bom, entendeu? Se tomar 4, aí complica de ver. Já tá lascado. Se tomar 4. 2, 3 chances de fazer gols e não fez. Então. Aí é o capricho. Chute do Felipe Anderson, aquela bola que sobrou pro Flaco Lopes para fazer o gol. O Andréas Pereira tá correndo de calça jeans molhada. E depois o Vitor Roque. Quer dizer, e o passe que o Flaco não deu pro Vitor ou pro Sousa, que estava lá do outro lado, é impressionante. É bola para soltar e fazer o gol. O Flaco falou, vou levar que eles vão marcar. Não soltou, não saiu o gol. Que se sai um gol, ele deu assusta, viu, Questada? Viu, Pretzel? Com certeza. Também acho. Olha lá, ele deu. E vem pro jogo, LDU, ninguém marca. Murilo acordou para marcar, já fora deliberado. Vem pro jogo, o time da LDU, bola foi solta para a direita do campo de ataque. Apertou na linha de fundo, Murilo vem para a marcação. Bola volta com o Giai. Ele domina para o time do Palmeiras para ser jogando pelo comando de ataque. Vai pro toque de bola, Giai. Levanta para Flaco Lopes, vai ter que ganhar na velocidade. Lopes, ele não ganha, bola mal tocada. Sai do gol para tocar. Tá bola Domingues para o time da LDU para ser jogando no campo de defesa. Bola de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganha bônus de 5 mil reais. Da contemplação para adquirir o novo Terra. Simone em consórciovw.com.br. Consulte condições, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Juniel de Souza Vieira tá ligado no microfone Bandeirantes. Falou que vai ser 4-0 para a LDU no Equador, pois não. A LDU oficial no seu Twitter agora. Somos a primeira equipe a marcar 3 gols num primeiro tempo no Palmeiras em toda a história da Libertadores. Aí a LDU registrando isso no seu Twitter oficial nesse momento. E no Twitter e no Instagram do Marcos Goleiro, grande Marcão, tá aqui, anotei a placa do caminhão, LDU 2310, 2310 que é a data de hoje. Chamem as autoridades, Deus o livre. Marcão, goleiro, também tweetando aqui. Esse é um brincalhão, mas ele é muito espirituoso. Olha só
O Murilo, passe que ele deu. Erra novamente Hugo Pereira ligado, Pedrão Silvério. A bola volta no toque de bola, recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque. Leandro Estevam tá curtindo o Sonsaço. Bandeirantes vem pro jogo, o time da LDU, bola tabelada. Tirou Piqueires, péssimo no jogo da de graça pra LDU, que tentou descer pela direita do campo de ataque. Vem pra finta, prende o lance, tentou cruzamento no gol do Quinteiros. A bola vai embora. Tiro de meta para o Palmeiras. E sempre que chega pelas pontas, Ulisses, pode reparar, sai cruzamento. Nunca ganha os laterais do Palmeiras, agora em cima do Jefté. O Quinteiro consegue colocar a bola na área. Por pouco, Medina não chega, a bola se perde em tiro de meta. Estádio Casablanca, LDU, 3, Palmeiras 0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. 3-0 para LDU. Palmeiras tem que achar um gol alcançado, Pretzel. Quem vai fazer isso? Como diria aquele técnico do Garrincha lá, o Feola, em 58, né? Tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar com a LDU, porque o Palmeiras não consegue, Ulisses. Não consegue, cara. Olha lá, a LDU, olha lá. Olha o Andrés Pereira. E tenta Andrés Pereira driblado facilmente, domínio do campo de ataque. Parece que ele comeu uma feijoada antes do jogo. Domina o time da LDU pela direita do campo de ataque. Vem cruzamento na grande área, afasta a zaga. Vem Murilo, ele acerta. Agora sai jogando para o time do Palmeiras, que domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque, desce o time do Verde. Lançamento à frente, é pro toque de bola pelo setor de direita do campo de ataque. Vai para a finta, balança em frente à marcação. Tigrinho, ele tentou descer em cima da marcação. Balançou, cortou, escapou do primeiro, escapou do segundo. Toma a falta, o árbitro mandou seguir. É bola para o time do Palmeiras, domina do campo de ataque. Vai para a finta, recorre o time do Verde para ser jogando. Prendeu o Flaco Lopes domina para o time do Palmeiras, tira a jogada pela direita do campo de ataque, abriu para Giai domina, ele vai no desespero, cruzamento para o Flaco Lopes, subiu o zagueiro, tira de cabeça, põe para escanteio para o Palmeiras bater na direita. Escanteio Verde, direita, campo de ataque. Conquista escanteio Palmeiras, Ulisses. Só pra dizer, tô reparando em alguns jogadores muito ofegantes. Tudo bem que a gente já tá ali no meio do segundo tempo. Talvez acho que seja uma questão para alguns atletas do Palmeiras sentindo um pouco o baque nessa segunda etapa de jogo. Escanteio pro Palmeiras, Andrés Pereira por ali e deixa a bola para outro atleta, parece que é o Piqueires. Não, Giai vai cobrar. Giai vai cobrar, tem que caprichar, Verdão. Escanteio para o time do Palmeiras, 3-0 para o time da LDU. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, é a Bandeirantes com você. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque, 3-0 para a LDU. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras bater, vem para a cobrança, trocou de cobrador novamente, Andrés Pereira na bola, partiu perto da direita, levantou no gol. Nossa Senhora. O toque de cabeça do Murilo. Jogou como zagueiro para tirar para fora a bola. E fez bem, viu? Coloca para tiro de meta apenas para a equipe da LDU, que faz uma festa daquelas. Tá rolando até bate-cabeça na torcida dos Barras. Torcida organizada da LDU, que faz uma festa danada. Os palmeirenses, eu já vi gente indo embora, viu, Ulisses? Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na carta pode contar. O tempo não para, a Bandeirantes marca. 30 minutos de bola rolando para você conferir. 30 segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, LDU 3, Palmeiras 0, na Bandeirantes é você, Pedro Cohen. O Palmeiras não perdia para equipes estrangeiras na Libertadores há 27 jogos. A última derrota foi para o Bolívar na fase de grupos da Libertadores de 2023. Lembrando que nas últimas 3 Libertadores, o Verdão foi eliminado na semifinal em 2022 para o Atlético Paranaense e em 2023 para o Boca Juniors. Lateral para o time do Palmeiras, batendo pelo setor de esquerda, campo de defesa, lateral para o time do Verde cobrar. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Lateral vai ser cobrado pelo comando de ataque, tenta descer o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, prende o lance, curtindo no setor intermediário. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Você ligado no futebol Bandeirantes. Concorra a uma viagem para assistir a final da Comebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br. Participe, jogar junto é bom de Mafre. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina do toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer o time do Palmeiras, não consegue. No bate-rebate, bola volta, solta a bola, Flaco. Abriu para Alain, Alain domina pela direita do campo de ataque para o time do Palmeiras, vai para a finta, tenta o drible, escapou da marcação do primeiro, vem para dentro da área, limpou, girou, bateu para fora. Houve desligo no zagueiro, escanteio direito e o Flaco pedia no meio. Na base da individualidade do cria da academia, o Alain partiu para cima da marcação e queria uma boa jogada. O Flaco estava dentro da área, o Vitor Roque também buscou a finalização, consegue ao menos o escanteio. Sosa vem para cobrar pro Verdão.
E vem para a cobrança de escanteio. O time do Palmeiras pela direita do campo de ataque. Placar do jogo 3-0. Souza para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras. Você está no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Souza partiu para a bola, correu, bateu, subiu de cabeça. Vem para tirar dali. Midé. Ele tira o perigo para a volta do toque. Ele para com o time do Palmeiras na esquerda acertadamente. Vem cruzamento na grande área em cima da marcação. Tentou Gefete. Ele põe pra fora a bola, desvia do zagueiro, escanteio Palmeiras. É o lateral esquerdo do Palmeiras, agora buscou outro cruzamento travado pela defesa da LDU. Já é o quinto escanteio a favor do Palmeiras no jogo. Blitz, alviverde na área da LDU, Ulisses. E vem pra pressão o time do Palmeiras, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. Escanteio pro time do Palmeiras, bater Verdão, quer um gol pelo menos pra melhorar sua situação no jogo de mata-mata da Libertadores, valendo vaga pra final, partiu pra Bela Souza, Souza bateu, levantou no boca do gol, tirou o zagueiro, cortou para, voltou com Piqueires, domina para o time do Palmeiras, deu novamente para Souza, ele abre para a direita, vem cruzamento na segunda trave, subiu de cabeça, mas põe para fora. Cabeceou mal, muito mal, Vitor Roque, tiro de meta para ele, deu. Erra o tempo de bola, o camisa 9 da equipe do Palmeiras, Ulisses, que nos últimos 12 jogos tem 13 gols com essa camisa. Vem de uma fase impressionante, hoje não se encontrou, manda para fora, sem direção, segue LDU 3, Palmeiras 0. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil, se assim você pode confiar. Palmeiras melhorou ou não melhorou, gente? Melhorou. E também acreditando que a LDU recuaria como recuou, né? Mas faltou eficiência ofensiva até agora, várias bolas cruzadas e pelo menos um jogador entrando na área, no caso do Alan, chutando pra fora agora, né? Dá para virar um 3-0 aqui? Não dá para duvidar do Palmeiras. Claro que dá para virar. Mas o jogo de hoje, por enquanto, é um jogo para esquecer. E tem um detalhe, né, Ulisses? Uma coisa é você fazer 4-0, 4-1, 5-1, que são os resultados do Palmeiras aí nos últimos jogos contra Juventude, Bragantino, Internacional, Fortaleza, né? Uma coisa é você entrar e construir o placar sem ter a obrigação de fazer a goleada, né? Outra coisa é o Palmeiras ter que fazer a goleada no jogo da volta, né? Só que tem números aí e tem momentos recentes que mostram, né? O São Paulo meteu 3-1 aquela vez no Palmeiras e o Palmeiras fez 4 na final do Paulista, né? É só pra gente lembrar que pode ser que aconteça. E vem pro jogo do meio, pelo setor de esquerda, campo de ataque, o time do Palmeiras, bola foi chuta, frente domina Giai, prende a bola, tá aqui na esquerda, o Giai tá fazendo o quê, meu filho? Ele domina do campo de defesa, vem pra finta na marcação, recorda a jogada com o Murilo domina pro time do Palmeiras, liga a jogada pelo setor de direito do campo de ataque, tenta descer Souza, ele liga para Giai, tentou partir de calcanhar, tentou buscar a jogada, Souza aperta, tenta ganhar o lance na primeira, na segunda, não consegue, perde a jogada, domina campo de defesa para ser, jogando novamente o time da LDU. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O Zugaray tá caindo no campo de jogo, vai mexer, nossa, ele vai sair, que coincidência, hein? Ulisses, ele caiu antes, a marcação já estava feita aqui na plaquinha da arbitragem, viu? O camisa 9, Alzugaray, que inclusive veio pro sacrifício nesse jogo, estava lesionado, voltou, fez um dos gols e está saindo para a entrada do camisa 7, Lautaro Pastran, atacante chileno na equipe da LDU. O Zugaray foi muito bem, né? O artilheiro da equipe, fez um gol aí que pode ajudar a classificação. E aí o Lautaro Pastran, Pretz, é um ponta mais jovem, né? Para dar uma velocidade nessa reta final aí. Entrou contra o São Paulo, principalmente no jogo de ida. Assim, agora é a administração, né? O Alzugaray é um jogador muito experiente, fez o gol de pênalti, mas o meio campo do time da LDU com o Ramires e com o Villamil ganhou o jogo até agora. Alberto Santana tá ligado no microfone da Bandeirantes. Boa noite, obrigado pelo carinho da Cisânia. Fagner Jacó também tá curtindo o som da Bandeirantes. Antônio tá ligado, Antônio Alves, Alexandro Rodrigues, Almir Chamarro, curtindo o som da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta, Estrela Bet, simples em um instante. Abraça a volta do toque de bola para ser jogando recorde contigo no meio de campo, aperta o time do Palmeiras para o toque de bola de entregas Pereira. Ele prendeu, se tentou enfiar no comando de ataque, ouviu o desvio do zagueiro. Tranquilo no gol, sai para fazer a defesa Domingues para LDU. Mais uma vez, intervenção tranquila do Domingues, goleirão da LDU. Ulisses troca no Palmeiras. Vai sair o 9, Vitor Roque, que hoje não foi bem, para a entrada do 11, Bruno Rodrigues. É a última mexida do Abel na partida. Tinha que tirar o Flaco, né? Que arrebentou com o time. É ou não é? Mas aí tu vai tirar o goleador numa fase maravilhosa, é complicado, né?
mas hoje, sinceramente, Luiz, pode tirar todo mundo, né? Vamos lá, vamos ser muito sinceros. Ninguém jogou nada. Carlos Miguel fez as defesas lá, tal, não teve culpa, mas fez as defesas, tal, mas podia mudar os 11. E o técnico também, que hoje esteve muito mal. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, vem pro toque de bola, Andréas Pereira tenta sair jogando, cochilou, perdeu! Ele perdeu, Andréas Pereira vem pro jogo, domina, ele deu, afasta a zaga, vem Murilo pra tirar depois do toque do Piquerez. E domina o time do Palmeiras, tenta descer no campo de defesa, vem a falta. Tá parado o jogo, vem pra matar o jogo, tá parado, falta pro time do Palmeiras bater. Em cima do Bruno Rodrigues, acabou de entrar o atacante que voltou recentemente de lesão, fez um gol com a camisa do Palmeiras e a opção para a segunda etapa. Posse no Verdão que tenta diminuir o prejuízo na altitude, Licis. Pra você ligado na Bandeirantes, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, aperta o time do Palmeiras tentando descer na cara do gol pra fazer, não pode perder, bateu! Defendeu Domingues! Não pode perder um gol assim cara a cara! Não pode perder Sousa! Sousa não pode perder Sousa! Na desligada na zaga da LDU, Sousa saiu cara a cara com o goleiro Ulisses. O paraguaio não poderia nunca fazer o que fez. Grande defesa, é verdade, mas era o gol para dar esperança para o jogo da volta. Domingues salva a LDU, tem escanteio Palmeiras. E vem para o jogo o time do Palmeiras, bola foi solta pela esquerda, Sousa perde o lance, volta novamente no toque, ele vai no Coutinho. Recorde do campo de defesa para ser jogando. Tá parado o jogo aí, falta para LDU, bater o árbitro dando. É isso, falta no campo de defesa para a LDU, marcada em cima do Quinteiro, lateral direito, cartão experiente, é para esfriar o jogo, a torcida aqui veio abaixo, foi quase um gol do Domingues, marcado após a defesa, cara a cara contra o Sousa, Ulisses. E aí, Pretzel, Quesada? Revendo o lance, uma grande defesa do Domingues, né? O Sousa até não bateu tão mal, bateu forte, mas o Domingues fez grande defesa, melhor chance do Palmeiras, um 3-1 já seria maravilhoso. Porque aí você traz um 2-0 para cá, então segue tudo igual, né? Complicado. E muita gente comemorando, né? Alguns palmeirenses comemorando aí o fato do Vade não jogar, porque tá machucado e tal. E o tal do Domingues, 38 anos, goleiro de Copa. Que atuação, hein? Que noite de gala para esse goleirão. O Carlos Miguel evitou mais gols do lado do Palmeiras. Esse goleiro Domingues evitou também que o Palmeiras diminuísse o placar. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva da estrada e na rua. É amortecedor, é HG na Cata, pode contar. A batida do meio da rua passou longe do gol, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater, tá parado o jogo. E essa aqui foi só no golpe de vista para o Carlos Miguel, que já estava pego no contrapé. A bola por sorte foi longe do gol, não saiu 4-0 da LDU. Segue 3-0 no estádio Casablanca. Oscar César Carlos Cândido tá lá em Barbacena, Minas Gerais, ligado no microfone da Bandeirante. Sabrina curtindo o som da Bandeirante, sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Domina o time do Palmeiras para ser jogando pelo comando de ataque, vem para pinta, toma pancada, o árbitro não manda seguir. A bola volta no comando, mas para na sequência. Marcou falta para o Palmeiras bater pela direita com Sousa. Pintou cartão amarelo, tá parado o jogo. Quinhones. Amarelo do lateral esquerdo, Quinhones, que é um chuta-chuta danado, hein? Deu assistência pro primeiro gol, foi bem na partida. Dessa vez faz a falta em cima do Sousa. Ele mesmo vai cobrar, colocar essa bola dentro da área, Ulisses. É falta para o time do Palmeiras bater pela direita do campo de ataque. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. É falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de direita. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta. Levantamento vem para dentro da grande área. Subiu de cabeça, vem para tirar. Até corta, tira. Palmeiras perdeu 3 gols claros do jogo. Sousa perdeu 1. Outro perdido pelo Flaco Lopes. E um passe que o Flaco Lopes podia deixar quase na pequena área, livre de marcação. O Tigrilho não passou e perdeu a bola. Impressionante. É bola para o time do Palmeiras. Vem para a cobrança de escanteio o time do Palmeiras. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Escanteio para o time do Palmeiras. Bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vem para a bola. Sousa levantou no buco do gol. Toque de cabeça do zagueiro. Tirou, voltou para Alain. Matou no peito. Dominou. Pediu pênalti. O árbitro mandou levantar e jogar. E agora
O árbitro vai ouvir o VAR, o Alan tá caindo na grande área, tive impressão de ser tocado o jogador do Palmeiras. Era uma disputa de bola aérea, Ulisses, o A10, zagueirão, já tinha tirado. O Alan foi tentar disputar e teve sim um empurrão dentro da área. Vamos ver qual vai ser a interpretação da arbitragem. Facundo tem do ouvido do VAR, que aparentemente por enquanto não chamou. Daqui a pouco, Estrada, atacante na equipe da LDU. Lautaro Pastran chegou empurrando ele por trás ali, e aí? Eu não achei. Eu não daria nada. Eu também não daria. Vai mexer a LDU. Vai sair o 16, o Medina, atacante da equipe da LDU. Entra o Estrada, que era até o gol do Alzugaray, artilheiro da equipe com 11 gols na temporada. Entra Estrada na LDU. Não é melhor, entrou nos 2 jogos contra o São Paulo, né? O Thiago Nunes sempre coloca ele em campo. Fez gol, né? E ele perdeu um gol no finalzinho, né? Tava 2-0, quase que ele faz 3-0 para a LDU contra a equipe do São Paulo, né? Mas é um bom jogador, é um ponta de velocidade, pode ser um 9 também. Jogador interessante esse Estrada. O jogo não terminou ainda, mas a arbitragem do Facundo Telo beira a perfeição. A perfeição num jogo que não é fácil de apitar. Muito bem, o árbitro está ali conversando com o Gomes. E vai saindo do campo de jogo o jogador da LDU. Nenhuma movimentação, no futebol Bandeirantes, pois não. Nenhuma movimentação em relação ao pênalti, tá? O VAR nem chamou, era mesmo por conta do jogador da LDU que está caído no gramado. Agora sai de maca, bola para a equipe do Palmeiras, campo de ataque, nada de pênalti, apenas lateral. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. Agora, gente, é impressionante quantos gols o Palmeiras perdeu, hein? Isso tem que se dizer também, hein? Aquele do Vitor Roque também, né? No primeiro tempo, que ele entra cara a cara e o Domingues fecha a porta também. Foi mais uma oportunidade. E vem para o jogo, tenta descer novamente no campo de ataque. A equipe do Palmeiras não consegue, bola sai para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe da LDU bater. Sousa perde a jogada. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha o bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Simule consórciovw.com.br. Consulte condições. Ótimo placar para a LDU, 3-0 em cima do time do Palmeiras, para você ter o jogo na volta no Allianz Parque. E o torcedor do Palmeiras mandando um monte de mensagem. É o time da virada acreditando no time do Palmeiras. Ainda tem condições de virar isso aí? Eu acho que tem. O time do Palmeiras é muito forte. A bola, né, também vai correr rápido, mas do jeito que o Palmeiras gosta no Allianz Parque. Quero ver a LDU no gramado sintético também. Agora, você jogar com 3-0, com esse time experiente do jeito que tá, e na fase que tá o Thiago Nunes, obviamente que a LDU, para mim, né, o Ulisses vira favorito para chegar ao time. Time tinhoso. Pois não, Quesada, desculpe. Time tinhoso, sabe jogar, sabe, tem o time do jogo, da velocidade do adversário, sabe tirar o pé, sabe dar velocidade. Não é um time bobo não, viu, Ulisses? Eu acho que o Palmeiras vai ter muitas dificuldades. Agora, é o Palmeiras, né? O Palmeiras tem que fazer a partida perfeita, a começar por não tomar nenhum gol e ter que fazer 3, né? Então, realmente, vamos ver qual é o plano do professor Abel Ferreira, porque ele sempre tem um plano. Vocês acham que eu tô torcendo pro Palmeiras aqui ou não? Não, tá sendo consciente. Então, vou falar um negócio pra você, viu, cara? Vai lamber sabão. Que coisa. Não acho. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Cara, deu tudo errado. Umas coisas sérias, tá? Deu tudo errado pro time do Palmeiras. Tô vendo poucos caras aqui. A bola passou no meio das pernas do Murilo e entrou, velho. Depois outro toque, desvia no calcanhar do Kelvin e entra a bola. Eu vou dizer pra você, hein? Noite pro Palmeiras esquecer. Não joga bem, mas tá levando uma falta de sorte absurda, hein? É impressionante, Leandro Quesada e Alexandre Pretzel. Sim. Agora, Carlos Miguel, assim, até agora não conseguiu fazer uma defesa que a gente possa dizer milagrosa, né? Hoje foram 6 bolas no gol, 3 entraram. Mas as 3, outras... uma de pênalti e 2 na cara dele. E as outras defesas são defesas que o goleiro tá lá pra fazer a defesa, né, gente? Ô Renatinho Marcília, põe tua foto, velho. Seja homem, põe a foto aí, filho. Tá parado, o jogo fica colocando R. Põe a foto aí pra gente identificar. Pedro Silvério, um abraço pra você, obrigado. Alô, Cledson Ramos Assis. Levantamento à frente do toque de bola do time do Palmeiras, deixou passar. Ela passou, eu vou dizer, hein? O tal do Sousa também, hein, cara? Que coisa!
De novo, hein, Ulisses? Uma furada do tal do Sousa. Entrou no segundo tempo, não criou muita coisa. Foi mal o atacante palmeirense no momento em que luzes são acesas no celular. Festa bonita no estádio Casablanca para a LDU, que faz resultado histórico contra o Verdão. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Concorra uma viagem para assistir a Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. Domínio do campo de defesa para ser jogando recorde o time da LDU. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Abertura vem pelo toque, para contigo no setor intermediário. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Abertura vem pelo setor de direita, tenta o levantamento à frente do comando de ataque. Aperta novamente o time do Palmeiras, ganha a jogada com Piqueires. Piqueires domina, recolhe, tem 3 minutos. O time do Palmeiras, o time da LDU se defende forte, bom time da LDU. Domínio do campo de defesa, aperta na marcação. Ficou em primeiro lugar no grupo do Flamengo. E deve, o custo da LDU deve ser 20% do valor da folha salarial do Flamengo, hein, Quesada, hein, Pretzel? Menos, até menos. Opa. Ou até menos, né? Quer dizer, fica em primeiro no grupo do Flamengo, elimina o Botafogo, elimina o São Paulo e tá metendo um chocolate de 3-0 no Palmeiras. Tem que respeitar, né? É o caminhão que passou em cima do Palmeiras, domínio do campo de ataque, recorde Piqueires, tentou a finta, ganha a lateral. Matheus Rafael ligado, Sabrina ligado, Rodolfo Mafra curtindo o Souzaço, Bandeirantes Marcos. Obrigado, torcedor. Pois não, Alexandre Pretzel, eu ia falar. Eu não entendo até agora como é que o time brasileiro não contratou o Adé, zagueiro haitiano. Tem 35 anos, ele já está há 4 anos na LDU. Não, bola aérea, ele não perde um lance. A leitura dele. E vem para o jogo, domínio do campo de defesa, tenta descer o time do Palmeiras, perde a jogada, a bola foi solta no campo de ataque, Giai fica caído. O árbitro manda seguir para o time da LDU. E por entre as pernas do Murilo, recolheu, LDU, pode sair mais um, dominou na cara do gol, vai fazer Andrés Pereira, salva! O Murilo tomou no meio das canas e o Giai tá caindo, sentindo muito. Por pouco não sai o quarto gol da LDU no apagar das luzes aqui no estádio Casablanca, Ulisses, por meio das pernas. O ataque da LDU por pouco não surpreende de novo o Carlos Miguel. Salva a defesa do Palmeiras no último instante. E o Giai caído, sentindo demais o 4 do Palmeiras. Que coisa, hein? Agora, foi o Estrada, né? Foi Estrada. Isso, Estrada. O Estrada já tinha perdido um gol também nos 2-0 contra o São Paulo. E a gente ficou naquele dia com a impressão, né, Pretzel? Poxa, esse gol seria o gol da classificação mesmo. Não precisou, porque depois a LDU venceu o São Paulo. Mas aqui, ó, um 4-0 matava hoje, hein? Ele enfeitou demais, porque quando ele entrou na entrada da área, chegou ali na entrada da área, se ele bate, ele faz gol. Aí ele quis dar mais um toque e se perdeu. A gente vai lembrar desse gol se o Palmeiras se classificar, né? E se o Palmeiras não se classificar, a gente vai lembrar do lance do Flaco, como bem disse aí Ulisses durante toda a transmissão no segundo tempo, que não deu a bola lá pro Sousa. E tá chamando o VAR, é isso? Falou que vai pro VAR o árbitro. VAR acionado. O lance em cima do Giai. Foi Estrada, né? Foi Estrada que tava ali. Vamos ver. Eu precisaria ver a repetição, viu, Ulisses? Eu não vi nada no lance, mas se chamou é porque tem alguma coisa. Vamos ver. Nossa, vai ser expulso. Nossa. Que pegada feia. É para expulsão do Ramírez, que já tomou cartão amarelo a 10 minutos desse segundo tempo. Um dos melhores jogadores em campo, hein? É um desfalque considerável para a LDU. Isso quer dizer o quê? Que se fosse gol da LDU no início da jogada, ia anular esse gol. É verdade. Certo. Vai tomar o vermelho, não tem conversa. Vai ser expulso o Ramírez. Aos 10 minutos desse segundo tempo ele tomou amarelo, mas vai tomar o vermelho direto. Ele pega só o tornozelo do Giai, ele pisa no tornozelo do Giai. Vai tomar cartão vermelho. Será que ele vai dar o segundo amarelo? É vermelho direto, não tem que dar amarelo. Tem que enfiar o vermelho no 29 direto. Ramírez, pois não. Vermelho direto ao Ramírez, Ulisses. Pegou o VAR, hein? Agora foi atento ali o VAR do Paleta para ver essa entrada do camisa 29 e expulso. Desfalque para a LDU do jogo da volta na Unespark. Considerável desfalque, um dos melhores em campo hoje. Ele simplesmente acabou com o meio-campo do Palmeiras. É o futebol. Nossa, cara, que pegada que ele deu no Giai, velho. Que pegada que ele deu no Giai. E depois ele cai, ele dá no tornozelo do Giai que tá preso no chão. E aí ele cai simulando como se tivesse ele tomado uma falta, hein? Foi muito mal nesse lance, né? Foi muito violento.
Agora fez uma partidaça realmente, dominou muitas ações no meio-campo da equipe da LDU. É bola para a equipe do Palmeiras bater, falta pela direita, falta para o time do Palmeiras bater, levantamento na grande área, o toque de cabeça contra o gol, escanteio para o Palmeiras bater pela direita, escanteio para o time do Palmeiras cobrar, você ligado na Bandeirante, sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima, você tá ligado, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da audiência, escanteio para o time do Palmeiras bater pela direita, vem Souza, ele bate o escanteio, levantou no gol, toque de cabeça, subiu impressionante, ganha todas de cabeça o Adé. A bola volta novamente, recolheu o time do Palmeiras, novo cruzamento na entrada da grande área, afasta a zaga do time da LDU, bola volta pela esquerda, campo de ataque, dominou no comando, cruzamento no boca do gol, subiu de cabeça, Flaco Lopes pra fora, vai terminar o jogo 3-0 pra LDU. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, o árbitro vai pedir a bola, vai terminar o jogo numa arbitragem simples e unicamente espetacular do Facundo Telo da Argentina. Impressionante o que esse cara deu aula de arbitragem hoje. Ele pega a bola, ergue o braço, fim de jogo, 3 LDU, 0 Palmeiras. De parabéns o Facundo Telo da Argentina, que apitou demais hoje, deu uma aula de arbitragem no futebol da Bandeirantes. Quem tá chegando é ele, o apito final. Vem! Ricardo Capriotti, explique pro torcedor do Palmeiras, Capri. Vamos lá, Ulisses, eu não consigo explicar, mas San Gennaro vai ter que explicar para o torcedor do Verdão e já se colocar de plantão para a próxima quinta-feira, porque só um milagre de San Gennaro para fazer com que o Palmeiras avance a final da Libertadores da América. 3-0 para a LDU, tá muito nas mãos do time equatoriano essa classificação e um milagre de San Gennaro quinta-feira que vem para mudar esse panorama e colocar o Verdão na final. Alô, Bruno Migliozzi! Vamos lá, Migliozzi, o que é que você tá vendo aí no estádio Casablanca? Vai, Migliozzi! Para além da lamentação palmeirense, Capri, o Abel Ferreira aqui de novo foi rapidamente correndo para o vestiário. A festa absoluta, fumaça, dança, música, os equatorianos estão em êxtase, porque é mais uma vitória gigante desse time que desde 2008 não vai a uma final de Copa Libertadores. E vale destacar, Botafogo passou aqui e se deu mal, São Paulo também. Agora o Palmeiras vai esmagando brasileiros dessa Copa Libertadores, a equipe do técnico brasileiro Thiago Nunes. Aqueles 25 jogos do Palmeiras sem perder em Libertadores contra estrangeiros foram pro chão, acabaram 3-0, sem conversa, vai precisar de um grande jogo, um espetáculo no Allianz Parque para reverter esse resultado inesperado. 3-0 LDU em Quito, Capri. Vai precisar de uma tempestade perfeita o Palmeiras na quinta-feira que vem para eliminar a LDU. Tempestade perfeita. Tá bom, Migliozzi, você já volta aí, retorno com você na sequência. Vamos ouvir aí o que vai dizer o Abel Ferreira, as explicações do Abel Ferreira para esse desastre palmeirense em Quito. Claro que no apito final a gente vai ouvir o Abel Ferreira, né? E no apito final também a análise aprofundada de Alexandre Pretzel e do Leandro Quesada. Mas agora vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes de LDU 3, Palmeiras 0. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E aí, Pretzel, quem foi o melhor em campo? O craque Estrela Bet Bandeirantes, hein, Pretzel? Olha, o Ramires jogou demais, mas a expulsão dele vai diminuir a nota e eu vou votar no Villamil, que foi o personagem do jogo. Fez um primeiro tempo excelente, 2 gols e fez um segundo tempo também de apoio na marcação. Villamil, para mim, o melhor em campo. Villamil, voto do Alexandre Pretzel. E pra você, Quesada? Uma rápida observação. Difícil encontrar alguém que tenha destoado nesse time da LDU, hein? Teve a expulsão aí já comentada pelo Pretzel do Brian Ramires, mas o goleiro Domingues fez uma partidaça. O AD, zagueiro haitiano. O José Quinteiro, 35 anos nas costas. Que partida que esse cara fez. Quinones, que também não é jovem do outro lado. Mas o Villamil, né? Villamil é o Villamil. Que partida do Villamil, boliviano, fazendo história contra o Palmeiras, marcando 2 gols na vitória por 3-0, Capri.
Vide a mil, é o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. E no apito final, que chega na sequência, a gente vai contar a história do jogo para todos vocês, explicar essa derrota palmeirense, uma quase eliminação do Verdão. Tá difícil? Impossível? Não, claro que não. Mas quinta-feira que vem no Allianz Parque, além do torcedor, o time do Palmeiras vai precisar de milagre e outras cocitas más para eliminar a LDU e ir à final da Libertadores da América. O apito final chega na sequência, não saiam daí, vamos juntos, até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Domingues já prende no campo de defesa, busca a jogada curtinha no setor intermediário para Minda. Minda recolhe pelo setor de esquerda, vem para o toque, levada curta novamente, Guindeiro. Ele prende no setor, tentou levantamento pelo setor de esquerda, cá para ataque, partiu na velocidade, deu para trás, pode sair, bola na batida! Com 16 minutos de bola rolando no primeiro tempo de jogo, a zaga do time do Palmeiras parou, dominou na esquerda uma velocidade impressionante do Guignoni. Ele ganha a jogada, pega a cabeça, soltou o lance à frente depois da marcação do Calvo, que não chegou na velocidade. Ele perde na velocidade, sobrou para ele. E lento para chegar o Murilo na marcação e o Piquerez sobrou para ele, livre, encheu o pé, bateu do meio do gol, ele entrou. Agora Villamil, agora ele deu 1-0 pro time do Palmeiras no futebol da pro time dele, deu bater, batida na entrada da área, pancada, bola voltou, o árbitro deu pênalti. Vem pra cobrança o Jugaray, ele vem pra cobrança de pênalti para ele, deu, bateu perto da esquerda na bola, bateu, gol! O segundo gol da equipe da LDU no jogo. Na marca de 27 minutos de bola rolando, 2 LDU, 0 pro Palmeiras. Acertou. A volta do toque para tentar descer novamente o time da LDU. Bola foi solta pelo setor de direito do campo de ataque, vai tentar a finta. Lindo drible, cruzamento da bola do gol, vai pintar mais um, bateu! Terceiro gol no jogo. Villamil pra LDU, faz o segundo dele, o terceiro dele deu no jogo. Aos 46 minutos de bola rolando. Impressionante, ele deu demais.
demais do jogo. Massacra o time do Palmeiras. Valeu. E a bola ainda para ajudar, desvia. Ela desvia no calcanhar do jogador do Palmeiras e morre no fundo da rede, em cima da marcação do Kelvin. Ela morre no fundo do gol. Agora, LDU 3, Palmeiras 0. O detalhe do gol é todo. Tá aí Ulisses Costa e os 3 gols que fizeram o placar do estádio Casablanca. E essa vitória da LDU sobre o Palmeiras por 3-0. E a partir de agora, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, vamos falar muito dessa derrota do Verdão. E as possibilidades, né? Já tentando dar uma projetada na próxima quinta-feira, daqui uma semana, no jogo da volta no Allianz Parque, para entender, tentar compreender aí se o Palmeiras terá um caminho para chegar pelo menos a 3 gols. O Palmeiras vai precisar de pelo menos 3 gols para levar para os pênaltis. Uma missão duríssima, que a gente vai tentar decifrar para você agora. E no apito final, você que está com a gente aí pelas ondas do rádio, nos nossos canais digitais, está com a nossa live no YouTube, vamos juntos aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você que nos ouve em todos os cantos do Brasil e do mundo. Antes do Alexandre Pretzel e do Leandro Quesada explicando aqui como foi o jogo e como foi essa derrota do Verdão, deixa eu saber do Bruno Milhozzi, que já está posicionado lá no estádio Casablanca, para ouvir o técnico Abel Ferreira e quem mais for possível, não é? Nesse pós-jogo, nesse apito final. E aí, Milhozzi, como é que tá a situação aí? Tudo bem, Capri? Tá tudo bem? Estou aqui na sala de imprensa da LDU. E cada jefe de prensa de cada club va a moderar la conferencia de prensa, no estádio va levantando la mano y se le va a hacer el uso de la palabra. Está prohibido... Perfeitamente o que está saindo do sistema de alto-falante aí, mas o Bruno Milhozzi eu ouvi no fundinho. É bom saber que ele já está lá posicionado na sala de imprensa, não é? Então, assim que tiver condições, o som ambiente da sala de imprensa está perfeito e já o som do Milhozzi também vai estar perfeito para a gente ouvir aí todo mundo que for possível ali no estádio Casablanca. Agora é hora de opinião. Vamos com Alexandre Pretzel e Leandro Quesada explicando aqui para o ouvinte da Bandeirantes no apito final como foi o jogo, esse desastre palmeirense, essa derrota por 3-0, que só com um milagre, o milagre do San Gennaro pro Verdão avançar. Vamos lá, Quesada, vai, Pretzel. Eu acho que a gente tem que valorizar muito a atuação da LDU. O Palmeiras realmente tem capacidade para fazer a virada, tem, mas no jogo de hoje, a LDU encarou o jogo como uma decisão de campeonato. O Palmeiras visivelmente desgastado e chamou muita atenção que já no primeiro tempo alguns jogadores já estavam ofegantes. O lateral direito Kelvin, simplesmente ele não viu a bola e não viu o Quinones que jogou em cima dele com o Brian Ramírez com apoio. Então foi um amasso desde o início. Murilo muito mal no jogo. Meio de campo do Palmeiras sem funcionar, muito atrás. O Veiga praticamente não jogou e foi substituído no intervalo, assim como o Kelvin. A escalação do Abel Ferreira pode ser discutida. Tem muitos palmeirenses reclamando que ele entrou muito aberto. Poderia ter entrado fechado, pensando, é claro, num resultado, num empate para decidir em casa. Mas tudo antes do jogo é barbada, né? Depois do jogo é que a gente tem que comentar. Então a LDU com um esquema muito forte, um jogo muito físico, com forte apoio dos dois laterais, Quinteiro e Quinones, com o Ramírez sendo o dono do meio de campo e abrindo pelos lados também. O Villamil hoje fazendo uma partida, eu acho ele bem comum, viu? Mas fez uma partida muito boa, fazendo 2 gols. E o Alzugaray também estava em estado de graça, preocupando demais a defesa do time do Palmeiras e marcando o gol de pênalti. Aliás, muita gente contestando o pênalti aqui. Esse é um pênalti do futebol atual. É pênalti do Andrés Pereira. Ele põe a mão na frente, né, para se proteger da bola no rosto e a bola pega na mão dele, não adianta. Isso é pênalti do mundo atual. Não sei se 20, 30 anos atrás seria marcado, mas segue o jogo, agora não adianta chorar. Então foi a LDU que ganhou. E 3-0 saiu barato. Palmeiras perdeu o gol? Perdeu. Perdeu pelo menos 2 chances claras, né? Uma com o Flaco Lopes na pequena área que ele chuta em cima do Domingues e a outra com o Sousa cara a cara com o Domingues e ele chuta para a defesa do goleiro equatoriano. Teve um lance no primeiro tempo também, o Vitor Roque em cima do Domingues, só que nesse lance eu achei uma chance, vamos dizer assim, menos perdida, porque ele não tinha mais ângulo para fazer. E o Domingues é muito grande e ele fechou o espaço. Então, né, o Palmeiras teve essas oportunidades. A LDU poderia ter feito 5, não seria exagero, se o Carlos Miguel não tivesse feito pelo menos 3 defesas muito importantes. Então,
Para mim, Quesada e Capriotti, um 3-0 de luxo do time da LDU. Um grande jogo da LDU nesse nível, no nível sul-americano, no nível de semifinal de Comebol, com o Thiago Nunes se reinventando, retomando a sua carreira, retomando o seu prestígio e com muita força agora para eliminar o Palmeiras. Inclusive, a LDU colocou no seu Twitter oficial, pela primeira vez na história, o Palmeiras leva 3 gols no primeiro tempo na história da Libertadores, para ver como a LDU respeita o Palmeiras e como dá valor para o adversário. Dá para virar? Claro que dá. Claro que dá. Mas, evidentemente, que ficou muito difícil. Muito difícil mesmo com o jogo sendo no Allianz Parque, Sadam. Pretzel e Capri, eu tô abismado, né, com o que aconteceu hoje. Sinceramente, isso fugiu de todo e qualquer prognóstico que eu fazia antes da partida contra a LDU. Não acho que ser derrotado pela LDU seria um resultado fora da casinha. Eu falei isso aqui no Esporte em Debate, comandado por você, Capri. Mas 3-0 é muito, né? Acho que nem o mais fanático torcedor da LDU poderia imaginar uma partida com um placar desse e uma atuação dos sonhos. Esta é uma das maiores atuações da história da LDU, pode ter certeza. Claro que a gente não vê todas as vezes a LDU fazendo jogos lá do Campeonato Equatoriano, não é isso? Mas assim, se você pegar a história da LDU em competições sul-americanas, né? Tem a final lá contra o Fluminense, ok? Ganhando Libertadores e depois no ano seguinte ganhando também uma Copa Sul-Americana, que à época tinha outro nome e tal, né? Ganhando Sul-Americana outra vez contra o Fortaleza, eliminando o São Paulo recentemente, o Botafogo, fazendo frente ao Flamengo, e hoje esse placar realmente, se pegar acho que os 10 maiores placares da história da LDU, certamente esse jogo ficará guardado na memória por todos os torcedores da LDU. E do outro lado, também não sairá tão simplesmente assim da memória do Palmeiras. O Palmeiras tem números incríveis, aí não perdia há um século na Libertadores, né? E quando perdeu com autoridade, entre aspas, né? Porque não foi assim, Capri, uma vitória por acaso. Às vezes a gente vê 2-0, 3-0 sendo construídos num erro, num pênalti que não existiu, numa bola parada em que a bola bate na cabeça de alguém, desvia do goleiro e tal. Não, foi feito com autoridade, né? Construído com autoridade. E foi 1-0, 2-0, 3-0, mas podia ter sido 4, 5, 6, né? Carlos Miguel, que não conseguiu defender nenhum desses 3 gols, né? O pênalti e os outros 2 gols em jogada de bola trabalhada, ele fez pelo menos 4 grandes defesas durante o jogo, né? Então, o Palmeiras se safou de tomar uma pancada maior ainda, historicamente maior ainda do que essa de 3-0. E o Thiago, isso eu posso dizer e eu vou dizer com muita tranquilidade, sentado aqui nessa cadeira confortável no nosso estúdio. O Thiago estudou muito mais o Palmeiras do que o Abel estudou a LDU. Eu não tenho dúvida disso. Aí alguém vai falar, mas você está insinuando que o Palmeiras subestimou a LDU? Talvez esteja dizendo isso. Acho que todos nós um pouquinho subestimamos, né? Só que a gente pode subestimar, né, Capri? O técnico do Palmeiras não pode. Claro, o Abel tá chegando para a coletiva, a gente vai continuar analisando, claro. Mas primeiro, claro, ouvindo aí as explicações do treinador palmeirense. Tá chegando ele por aí, ô Milhozzi? Começou, Capri, entrevista coletiva do Abel Ferreira, vamos ouvir. Vamos lá. Abel Ferreira, vai falar aí o treinador palmeirense. Agora vai, vamos lá. Nesta competição. Acho que de facto o adversário na primeira parte foi muito melhor que o Palmeiras. Nós não estivemos, na minha opinião, naquilo que é a nossa média. A verdade é que não vou perder muito tempo a pensar naquilo que se passou aqui hoje, porque não é a primeira equipa brasileira que vem aqui na altitude e sofre desta maneira que sofre. O que eu tenho a dizer agora, a partir de agora, esse tem que ser o nosso foco. Temos 90 minutos no Allianz Parque e 90 minutos é muito tempo. Parabéns ao nosso adversário, hoje foram melhores. E como falei agora, temos 90 minutos no Allianz Parque. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. E
vamos à procura de virar este resultado. Abel, à sua direita, à sua esquerda aqui, no melhor Skype Bandeirantes, é o segundo jogo seguido em que o Palmeiras leva 3 gols no primeiro tempo. E, de novo, evidenciando ali uma dificuldade nesses primeiros minutos de se manter estável e não sofrer tanto ofensivamente, digo, em relação ao adversário. Hoje, para além dos méritos da LDU, quais problemas você identificou na equipe do Palmeiras? Acho que nos custou muito entrar no jogo. Como disse o teu colega, não sei se foi pela adaptação, não sei se foi pela intensidade do nosso adversário. A verdade é que o nosso adversário entrou muito forte. Tenho muitas dúvidas no lance do penalti também. Estamos a falar do penalti que sofremos. Eu acho que a bola bate no ombro, mas não sei. A imagem que eu vi, na minha opinião, não é penalti. Mas isso não tira o mérito daquilo que foi o nosso adversário, que foi melhor. Não? Começando pelo treinador, eu acho que o Palmeiras hoje não esteve na sua média e o nosso adversário foi muito melhor. Boa noite, Abel. Luiz Gaspar, Redival do Esporte lá no Brasil. Eu não sei se você já ouviu essa expressão lá no Brasil, de torcidas adversárias, principalmente, de que você tem um pacto, principalmente nas vitórias que você consegue com a sua equipe, com os títulos que você já conseguiu. Se você tivesse esse pacto, como que ele teria que ser para essa virada no Brasil? Muito se fala lá no Brasil sobre as suas vitórias e sobre os títulos. Você tem algum tipo de pacto. Pacto com alguma coisa boa que faz com que o Palmeiras vença e ganhe títulos. Eu vivo do trabalho só. E das boas energias. E acreditar naquilo que faço. E sem reconhecer, como foi o caso de hoje, quando o adversário é melhor. Dar os parabéns ao adversário que foi melhor que o Palmeiras, ponto. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. É só isso que eu tenho que dizer. O nosso adversário, em casa deles, fez-nos 3 golos. E eu acredito, não é pacto, eu acredito que é possível, em nossa casa, e basta olhar para os últimos resultados que nós temos em casa, que é possível fazer o mesmo número de golos ou mais. É nisso que eu acredito. E pacto, eu não tenho pacto com ninguém. Eu tenho pacto com o meu trabalho, com aquilo que eu acredito e sei, que também já te disse, que já ouviste seguramente muitas vezes, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre a ganhar até o último segundo. É isso que nós vamos fazer nesta eliminatória. Esta, infelizmente, foi a primeira derrota que nós temos nesta competição. Foi uma derrota dura, foi uma derrota pesada. Eu acredito que se a equipa que pode reverter um resultado como este somos nós. É isso que eu acredito no meu trabalho de pacto. Isso é para quem não trabalha, para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte, é para quem acredita que se fizer essas mesinhas que as coisas acontecem. Não é nisso que eu acredito. Eu venho de muito baixo, venho de baixo e sei o que é que me custou chegar aqui. Agradeço tudo o que eu consegui, mas tudo o que eu consegui eu sei de onde é que me saiu. Não é pacto. O meu pacto é que eu trabalho com a competência e dar sempre o melhor que eu consigo e possa. E a verdade é que temos que assumir hoje, nós não, infelizmente, no jogo decisivo, nós não tivemos à altura daquilo que é a nossa competência. Como eu disse, não sei se foi da forma como entramos no jogo, como é que os nossos jogadores interpretaram aquilo que eu lhes pedi. Portanto, como eu te disse, acho que começando hoje com o treinador, nós não tivemos na nossa altura, mas 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Abel, aqui à sua esquerda, Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Foram 3 mudanças em relação ao time que enfrentou o Flamengo no domingo pelo Brasileiro, né? Uma mexida talvez um pouco mais esperada quando você volta com a sua dupla de zaga de Gustavo Gomes e Murilo, e também para entender um pouquinho dessa mudança no meio-campo, né? Se a saída do Aníbal tem a ver também com a atuação de domingo contra o Flamengo, qual foi a tentativa com o Emiliano Martins e o Veiga na vaga do Maurício? E se nesse primeiro tempo que o Palmeiras foi praticamente dominado pela LDU aqui, tem algo a ver talvez com essa mudança de 2 peças no meio-campo, que foi justamente o setor onde o Palmeiras pouco competiu na primeira etapa desse jogo de hoje, né? Podemos começar por aí. Acho que nós não conseguimos competir de maneira nenhuma na primeira parte. Em relação ao meu dinâmico e ao Aníbal estava no banco, mas estava lesionado. Também me faz essa pergunta. Foi um jogador que saiu no último jogo e está lesionado.
Nós temos também 4 e uns 3 goleiros, não podia utilizar hoje. O Veiga era aquele jogador que nós... A missão do Veiga era muito específica, era sair e bloquear o número 33 e fechar como terceiro médio quando a bola estava no corredor contrário. Era a missão dele. A missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os 2 golos. E a missão do Murilo é muito fácil de entender, eu já vos falei. Entendi que hoje era um jogo mais de duelos, um jogo mais físico. E nesse quesito o nosso Murilo tem essa capacidade, o jogo que fez hoje também. E portanto acho que foram 3 substituições perfeitamente normais, tendo em conta aquilo que era a nossa estratégia. O nosso adversário tinha 3 jogadores no meio campo, nós queríamos pressionar a primeira fase de pressão do nosso adversário a partir de um determinado momento, à frente ali no meio campo. Não o conseguimos fazer e tu falaste na minha opinião, mas é só a minha opinião ainda muito quente. Há uma coisa que eu avisei os meus jogadores, que há uma coisa que esta equipa do LDU faz, porque senão não estava neste momento nas meias finais, é que compete muito e em sua casa é muito forte. Infelizmente, como tu disseste, acho que foi um aspecto que nós não, sobretudo na primeira parte, não entendemos da forma agressiva e intensa que os nossos adversários entraram, e fomos entendendo isso ao longo do jogo, mas apesar de nós não termos feito, na minha opinião, um bom jogo, não nos podemos esquecer. Tivemos uma derrota na primeira parte para poder fazer, em frente ao goleiro, um remate do Veiga na primeira parte, dentro da primeira área, na área, um lance no primeiro minuto da segunda parte do Lopes, que bate no peito do nosso adversário, outro lance do Ramon, isolado, chuta e o goleiro defende, e esta última do Flaco. Não fazendo um bom jogo, nós pelo menos destas 5 oportunidades, para quem quer estar à frente tem de fazer uma de 2. E nós, como te disse, é um jogo onde nós não estivemos muito abaixo daquilo que podemos, sabemos e conseguimos fazer. A última. Abel, boa noite, Vitória Leite da ESPN. Você falou sobre reconhecer que o adversário também foi bem, mas queria te pedir para falar especialmente do seu adversário e treinador, o Thiago Nunes. A gente sabe que no Brasil esperar o trabalho de um treinador brasileiro dar certo acaba demorando muito, né? E acaba não se falando muito nisso. Aqui ele tem sido um estrangeiro e ele está indo muito bem, principalmente na Libertadores. Se puder falar, já o enfrentou outras vezes, mas o que vê do trabalho dele? Dizer que é uma equipa em casa muito forte, uma equipa muito forte nos duelos, uma equipa com muito boa dinâmica, um 5-3-2 com organização e com muita mobilidade, uma equipa muito agressiva nos duelos. Basta ver, né? A agressividade com que jogaram. Eu avisei a minha equipa no seguinte, eu acho que vocês são inteligentes e entendem isto. LDU ficou em primeiro lugar no grupo do Flamengo. LDU eliminou o Botafogo. LDU eliminou o São Paulo, que foi por falta de aviso. Estamos com uma desvantagem grande, mas como disse, 90 minutos no Allianz Parque, na minha opinião, é muito tempo. Boa gente, obrigado. Boa noite a todos. Terminou, né? Rapidinho aí a coletiva do Abel Ferreira. Bom, vamos ouvir também aí, não é, o Milhose, o Thiago Nunes. Vai chegar já o Thiago Nunes para falar, não é? Isso, Capi. Encerrado aqui a entrevista rapidinha do Abel Ferreira. E o Thiago Nunes daqui a pouco chega. Vamos ver se a gente consegue conversar com um técnico brasileiro que, como disseram na última pergunta, faz muito sucesso comandando a Liga Deportiva Universitária aqui em Capri. Muito bom. O Quesada estava falando, começou a entrevista do Abel Ferreira, então já você completa, Quesada? Não, tinha concluído, que com o que você ouviu aí do Abel Ferreira também, que a reclamação dele foi com o pênalti. Mas foi claro que a falta de futebol do Palmeiras também, né? Ele é muito inteligente para dar entrevista, né? Porque hoje ele estava num tom diferente, né? Porque hoje também não dá para falar nada contra a atuação da LDU, né, Capri? Vamos ser sinceros, a LDU fez uma partidaça em todos os sentidos, né? No sentido tático, aí tem a ver com os dois técnicos, já a gente vai ouvir o Thiago Nunes brasileiro,
individualmente, não teve uma atuação ruim de nenhum jogador da LDU. E do Palmeiras, na mesma linha, não é, de análise, não teve ninguém que tenha saído com uma grande atuação. A gente elogiou o Carlos Miguel, né, Prétio, que fez algumas boas defesas e tal, mas tomou 3 gols, então também não dá para ficar aplaudindo goleiro que tomou 3 gols. Então deu tudo errado, uma noite que deu tudo errado pro Palmeiras e tudo certo para a equipe da LDU por méritos da LDU, que empatou com o Flamengo, aí, né, em Quito, venceu o Palmeiras, venceu o Botafogo e venceu a equipe do São Paulo, né? Então a LDU realmente em casa foi um leão contra os brasileiros nessa Libertadores da América, num placar surreal que pouca gente poderia esperar. E aí, Pretzel, do que você ouviu aí do Abel Ferreira? Eu acho que a pergunta do Milhões foi muito boa, ele não admitiu muito que ele errou na escalação. Eu acho que ele abriu demais o time, não pensou muito no jogo da volta, pensou só no jogo da ida. Então qual foi a última resposta dele? Não podemos esquecer que a LDU foi primeira no grupo com o Flamengo, eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo. Sim, mas ele não trabalhou para isso. Sim. Ele achou Nós podemos falar a isso, gente né? sim, porque aí ele abriu demais o time. Então acho que se ele tinha todo esse cuidado com a LDU, ele deveria ter fechado um pouco mais o time até para voltar numa situação bem melhor aqui para São Paulo. Dá para virar? Evidente que dá. Agora, já vejo nas redes sociais aqui, porque isso aqui vira termômetro de debate depois, viu, Caprial? Que eu não entendo, eu até falei pro Quesada aqui, pro Pedro e pro Michel, nós 4 no estúdio, muita gente defendendo que o Palmeiras joga com reservas contra o Cruzeiro. Eu acho que não tem nada a ver isso aqui. Isso, hein? O Palmeiras é líder com o Flamengo ao lado dele. Quer dizer, se o Palmeiras tivesse ganho do Flamengo, tivesse empatado, certo? Até teria um desconto, né? Tu jogar com os reservas contra o Cruzeiro. Mas, primeiro que o Cruzeiro ainda não tá fora da briga. O Cruzeiro tá 5 pontos atrás do Palmeiras. E aí muita gente tem que jogar com os reservas contra o Cruzeiro para ter todo o gás na quarta-feira. Se eu tivesse que escolher, por exemplo, eu só tenho uma opção, né, Capri? Eu só tenho um jogo para jogar com os titulares. Eu jogaria contra o Cruzeiro com os titulares. E jogaria com a LDU com os reservas. Se eu tivesse essa obrigação, eu só tô trazendo esse debate que muita gente, já pensando no jogo de domingo... Foi torcedor que levantou Exato, isso? um monte de gente achando que tem que poupar, tem que botar reservas contra o Cruzeiro. Os caras estão fora da casinha, na minha modesta opinião. O Pretzel, Capri, só uma palhinha rápida. Eu sou totalmente contra essa ideia. Tem que entrar com força máxima no Campeonato Brasileiro e na quinta-feira da semana que vem, força máxima também. Que isso, esses caras só fazem isso, gente. Vamos também com calma, porque se agora o jogador não puder dar um pouquinho a mais, né, no sentido de preparação física, de doação em campo, entendendo que o time tá brigando por 2 títulos importantíssimos, aí para, né? Aí, sinceramente, não dá para defender isso. Claro que tem que respeitar lá o médico, né, Capri, o fisiologista, o fisioterapeuta, você que é um atleta pode falar até com mais propriedade e tal, mas aí você vai ver, se um jogador realmente não tiver condições nenhuma de entrar em campo, de andar em campo, obviamente você vai tirar esse cara. Mas numa reta final, o jogador tem que se doar ao máximo. Uma outra chance dessa... Acho que tem 2 caras que vão enfrentar o Cruzeiro como titulares, ou até 3. Fux, Maurício e Facundo Torres. Boa. Acho que esses 3 vão começar o jogo contra o Cruzeiro. Vamos ouvir o Thiago Nunes? Eu já vou voltar com vocês. Já tem o gabarito do jogo também. Atenção, no apito final, 11h58. Thiago Nunes falando no apito. Vai, Milhose! De uma maneira extraordinária. Capri falando Thiago Nunes. Agradecer o coração, mas também. Depois, obviamente, que com bastante respeito, hemos estudado nuestro trabalho. Palmeiras, como já comentei, repito, es el equipo más consistente y más competitivo de Sudamérica en los últimos años. Entonces, primero que tuvimos que respetar al rival, entender cuáles son nuestras fortalezas y principalmente intentar obviamente buscar el resultado desde el minuto, que es nuestra característica, ¿no?, como equipo. Y creo que desde que llegué acá, este primer tiempo fue uno de los mejores primeros tiempos que tuvimos. Fue el mejor. No solo por los goles, por la consistencia de la actuación. Ellos tuvieron una situación muy clara, ¿no?, también en el primer tiempo, y creo que al final tuvimos la capacidad de generar y meter las situaciones que tuvimos, y esto marcó una diferencia tremenda para la segunda parte del partido.
Obviamente que a ideia era tentar seguir buscando algo mais, pero do outro lado há grande equipo. E como tu comentaste bem, é resultado importante, pero não determinante. Eu conozco esta classe de partido, sei como funciona, sei o rival que temos por delante, então sei o respeito e principalmente os pés no suelo, bem pegados ao suelo, sabendo que o segundo... Tava bom o áudio aí, piorou. Vamos tentar melhorar de novo o áudio aí. Tentar dar uma ajustada lá, porque tava bom o áudio, aí voltou a ficar ruim, né? ¿Qué tal, don Tiago? Acho que agora vai. Julio Paredes de la Radio Redonda de Salud, estamos en vivo y en directo a nivel nacional. Anteriormente el técnico de Palmeiras dijo que 90 minutos es mucho tiempo y que allá en la Arena saben jugar, saben sacar adelante esta clase de partidos, que por eso es la primera derrota que tienen en esta Copa Libertadores. Ahora, Liga, ¿cómo planteará su trabajo, su parte futbolística y más sin de Ramírez, que sale expulsado? ¿Cómo se encuentran aquellos jugadores que también salieron un tanto golpeados? Lisandro, el mismo Medina. Don Tiago, una buena noche. Buenas noches. Yo creo que lo que dije el entrenador de Palmeiras está correcto. Es un equipo que está acostumbrado a remontar resultados. Sabemos y tenemos la conciencia de esto. Y creo que por tener la conciencia y ese respeto, llegamos más preparados para el segundo partido, porque nos toca y sabemos contra quién estamos jugando. Después sí, fue una semana bastante difícil esta que pasamos, porque más allá de perder a Gonzalo, no, momentáneamente, no tenemos todavía claro cuál va a ser el tratamiento para su recuperación. También perdimos 2 días atrás a Jala, ¿no? Una situación muy puntual. E então também uma condição complexa para alguns jogadores que sentiram um pouco a carga do partido contra Barcelona. Então estamos com a plantilla ao limite, nosso equipo está jogando ao limite e como tu comentaste, perder um jogador importante como o Brian sempre é complicado. Pero primeiro vamos desfrutar do dia de hoje, entender que hemos hecho algo importante, que foi vencer a Palmeiras, que estava invicto na Copa. E depois, a partir de manhã, começar a imaginar como podemos plantear o segundo partido. Pero já imagino, né, como comentei anteriormente, a dificuldade de jogar allá, e creio que sabendo disto e também sabendo de nossa capacidade, podemos fazer um bom planteamento e jogar um grande partido também nesta segunda volta da série. Boa noite, Thiago. Aqui. Oi, boa noite, tudo bem? Vitória Leite da ESPN. Tiago, você vem sendo, né, perguntado sobre aquela sua famosa frase de a gente está deixando passar uma geração dos técnicos brasileiros com essas suas passagens, né, de fase na Libertadores. Não para trazer para esse viés, mas eu queria que você falasse sobre esse seu momento de carreira, o quanto isso está sendo especial também, poder enfrentar as equipes brasileiras, enfrentar um técnico como Abel Ferreira, que na carreira você tinha uma vitória diante dele apenas, e com uma vitória dessa, um 3-0 diante de um Palmeiras que chegava aí forte para um tetracampeonato. Eu sei que ainda tem a volta, mas queria que você falasse sobre o quanto isso é importante, não só para você, mas também para a classe dos treinadores. Eu vou responder em espanhol em respeito a las pessoas acá. Para mim, personalmente, é um momento muito importante, porque me toca estar em um grande clube de Sudamérica, um clube que me abriu as portas e que, como vocês podem ver acá, as 5 estrelas que foram conquistadas com muita luta, com muito trabalho, valorar, e te digo que hoje me emocionei quando a hinchada ergueu a bandeira esta com Dom Edgardo e com históricos do clube aí, porque isto faz com que tengamos que manter a vara alta sempre acá, e como comentei, personalmente é um momento importante. Pero al final yo ya hace tiempo que no me paro más a preocuparme cómo reacciona la gente en Brasil, con los entrenadores locales, los entrenadores extranjeros. Yo me propuse a salir a trabajar, me propuse a salir de la zona de confort. Creo que mucha gente se queda en Brasil confortable con 4 divisiones nacionales, y buscar calificación profesional. Y calificación profesional es pagar un precio de estar lejos de su casa, de estar distante de su gente,
pero al mismo tiempo encontrando un local donde la gente te quiere, te abraza, te apoya. Yo creo que el gran diferencial mío es el apoyo que recibo de la gente acá, el apoyo que recibí de la gente cuando estuve en Chile, el apoyo que recibí de la gente cuando estuve en Perú, y este trato con cariño hace con que uno quiera siempre estar donde la gente te quiere. Entonces, hoy me siento un entrenador más allá de brasileño e internacional y capaz de poder dirigir equipos de esta grandeza como Liga y seguir buscando mis objetivos, pero siempre pensando que hay margen para evolucionar. Gracias, buenas noches con todos. Profe, qué gusto. Permítame dos. La primera, una muy cortita. ¿Qué más, además de lo futbolístico, profesor, pasa por el equipo, por usted, por los muchachos, para que pasen estas cosas? Ganarle 3-0 al Palmeiras, un equipo que nunca había perdido en la Copa Libertadores, al cual no le hacen fácilmente goles. Evidentemente que tiene una parte futbolística, y de eso seguramente usted va a seguir hablando, pero yo quisiera que usted me diga que hay un poco más allá, lo que nosotros no vemos, lo que no podemos ver detrás de la línea de la línea blanca. Y en ese mismo sentido, ¿cómo ir a jugar ante el Palmeiras? El profesor Ferreira acaba de decir que 90 minutos es mucho tiempo y que casi que anticipando que el Palmeiras va a hacer, no, lo dijo, vamos a hacer 3 o más goles para poder clasificar. Entonces, evidentemente esto es algo que usted también tendrá cierta preocupación. Yo voy a responder primero la segunda. Yo creo que es normal que el entrenador rival hable esto porque si vemos resultados anteriores, meteu más de 3 goles jugando en local. Meteu, si no estoy equivocado, 6 goles contra Sporting Cristal, meteu 4-0 contra Universitário de visita, outro dia remontou um resultado com São Paulo de visita, outro dia meteu 4 goles em Juventude. Então, seguimos a Palmeiras, estamos mirando e sabendo o que eles hacen de local. E como comentei, eu creio que este é nosso grande diferencial, saber disto, ter a consciência de quem nos toca jogar em contra. E a partir disto preparar nosso equipo, porque eu não canso de repetir, tenho um muito bom equipo, e aparte de um bom equipo, pessoas e homens com um coração enorme e com uma experiência grande. Porque a gente se olvida que muitos dos jogadores que estão jogando hoje já foram referentes na seleção de Equador, já jogaram a Copa do Mundo, já jogaram Copa Sul-Americana, Libertadores, jogaram em Europa, têm experiência para plantear partidos difíceis. Então, passa nunca. Como comentei, resultado importante faz toda a Tá ruim agora o som de novo. Na parte que mais vê, eu creio que essa é a mais importante, a parte de Deus na fé. Então, essa para mim é a mais importante. Eu sei que quizá para alguns e respeito todas as experiências. Agora tá ruim o som aí. Vamos ver se a gente consegue melhorar o som do Thiago Nunes. Mas acho que já deu para ouvir também aí. Thiago Nunes é sempre pé no chão, né? Ele nunca ataca, ele nunca desdenha do adversário, ele é sempre pé no chão, não é, Quesada, Pretzel? Só uma informação, viu, Quesada, que a LDU não perdeu por 3 gols de diferença esse ano. Nenhum jogo. Ela não levou 3 gols. Ô Capri, respondendo a tua questão aí, eu só acho que foi desnecessário ele ter falado que ele saiu da zona de conforto do futebol brasileiro para trabalhar em outros áreas, entendeu? Não é bem assim a história, né? Ele fez um trabalho muito legal sendo campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana no Atlético Paranaense, a gente lembra muito bem disso, né, Capri? Substituindo o Diniz, inclusive, mas ele fracassou no Corinthians. Aí vocês vão me corrigindo se eu estiver falando errado, tá? Fracassou no Corinthians, não fracassou? Fracassou. Fracassou no Grêmio. Campeão gaúcho. Mas depois o Grêmio teve... 2 pontos em 8 jogos, me informou o Pedro Cohen. Sim, depois aí ele sai do ano que o Grêmio caiu, o início foi péssimo, ele saiu. Péssimo, tá. Depois Ceará, foi bem no Ceará? Eu não tenho certeza, viu, Pedro, se ele foi campeão cearense. Não, acho que não, ele perdeu pro Vojvoda, né? E saiu lá porque ele disse que um jogador do Ceará não fazia falta para ganhar pontos no Cartola, né? Lembra disso? Né? Sim, Isso pegou muito mal entre os jogadores. E aí, para fechar, Sporting Cristal, Capri, do Peru, Botafogo, não foi legal o trabalho no Botafogo, e Universidade Católica do Chile, e agora na LDU. Então, vamos ser sinceros, desde a passagem pelo Atlético Paranaense, o senhor Thiago Nunes não faz um grande trabalho, agora na LDU está fazendo. E ele foi respirar outros ares porque ele já não tinha o mercado
tão grande assim, tão enorme no Brasil. Talvez agora mude a chavinha, né? Que o futebol brasileiro comece a reconhecer o talento, vamos colocar assim, do Thiago Nunes. Muito bem. Bom, vamos aguardar que o Bruno Milhozzi retorne lá, ou trazendo mais informações e também, quem sabe, ouvindo aí mais jogadores do Palmeiras, se isso for possível, né? Daqui a pouquinho tem o gabarito do jogo. Eu não quero vocês aí com coração de pedra pras notas. Não vão... Estamos preparados. Não vão botar um paralelepípedo no lugar do coraçãozinho aí na hora de dar as notas, né? Mas tem a impressão que hoje vai ser difícil ter boleiro do Palmeiras com nota boa, hein? Não, tudo abaixo de 5. Notas baixas, viu? A melhor nota é do Carlos Miguel, que tomou 3 gols, pra você ter uma ideia. Carlos Miguel, ídolo de João Paulo Capelanes. 2 jogos, 6 gols. O Carlos Miguel... Capri, o Palmeiras não tomava de 3-0, fez o levantamento aqui o Pedro Cohen, desde 24, quando perdeu de 3-0 do Fortaleza. E na era Abel, fiz um levantamento rápido aqui, perdeu pro Internacional em 22, 3-0, perdeu pro Flamengo em 23, 3-0, aí esse Fortaleza 3-0, e agora LDU 3-0. Então, na era Abel... Não é nada comum o Palmeiras tomar de 3-0, então a LDU também faz história. E o perfil do Palmeiras no Twitter coloca: lutaremos sem parar. Tudo em caixa alta, já projetando a partida de volta. Bom, mas vamos ver, né? O Carlos Miguel, eu tenho a sensação de que ele é um baita goleiro. Ele vai ser titular do Palmeiras, mas ele ficou muito tempo sem jogar, não é? O Carlos Miguel tá sem um tempo de bola ali, tá sem muita reação. Eu fico com a impressão de que ele vai ter que levar um tempinho aí para ganhar esse ritmo, essa agilidade. Eu não sei, acho que o Carlos Miguel tá precisando um pouquinho disso. Sequência de jogos. Incompreensível, né? Claro, lógico. Quanto tempo faz que ele não tem uma sequência de jogos, né? Acho que já faz mais de ano, não é? Capri, que ele não tem uma sequência de jogos aí. Eu estou defendendo o conceito, tá? Porque tem gente que acha que o Lomba não é um bom goleiro. Eu acho muito estranho você ter o Lomba há tanto tempo dentro do elenco, o cara respeitado dentro do elenco, o eterno reserva do Everton, e não colocar esse cara para ser o titular contra o Flamengo e nem hoje. Isso me estranha, tá? Eu tô falando para aqueles que não gostam do Lomba, tá? Porque eu teria colocado o Lomba. Então, o Palmeiras errou na gestão, porque tem gente que também critica o Everton. Então, isso para mim me deixa assim com uma pulga atrás da orelha, entendeu? Se o Lomba durante os últimos anos foi o reserva imediato do Everton, e todos sabem que o goleiro Carlos Miguel não tem ritmo nos últimos tempos, porque só jogou 3 partidas lá na Inglaterra pelo Nottingham Forest, eu achei um erro ter colocado o Carlos Miguel na condição de reserva imediato do Everton. Aí tem a ver com quem? Com o técnico. Isso daí pra mim é muito estranho, certo? A não ser que o Lomba tenha feito alguma coisa errada lá dentro, que não é. Né? Ao contrário, estou dizendo aqui que ele é muito respeitado pela comissão técnica, pelo elenco. Quer dizer, nem sei se ele é tão respeitado assim, porque se ele fosse muito respeitado pela comissão técnica, ele seria titular contra o Flamengo hoje, né? Eu vou dizer, eu acho que ele acertou, sabe por quê? O Lomba não vai ficar, e o Lomba, desde que foi chamado, quando o Everton não pôde jogar, não foi bem, cara. Não foi bem, mostrou insegurança, e acho que é um goleiro que não tem bola pra jogar no Palmeiras. Eu tô tentando lembrar quais jogos, Michel, se quiser lembrar e ajudar a gente aqui. Eu não lembro de nenhum jogo que o Lomba tenha feito uma grande Mas é um lambança, goleiro como o Capriotti inseguro. diz, é lambança. É um goleiro inseguro, né? Eu não vou cometer a injustiça de Então chamá-lo. houve uma gestão errada na contratação do Lomba, Não, certo? é contratar o Lomba pela experiência, perfeito? Então, mas o Palmeiras está atrás de um terceiro goleiro, isso é fato, viu? Há 2 anos. Então, mas só agora... Não, conseguiram contratar o Carlos Miguel. Tentaram contratar o Gabriel Grando do Grêmio, que tem contrato em vigor, e aí não quiseram pagar. Pô, Pretzel, mas tem um monte de goleiro bom no mercado aí. E o Lomba esteve para ir para o Fluminense em janeiro, certo? Esteve para ir para o Fluminense em janeiro, para ser reserva do Fábio. E não quis. Preferiu ficar no Palmeiras para ser reserva do Everton. Eu acho que ele não errou com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel é melhor que o Lomba. Mas eu concordo com vocês que o ritmo dele tá muito fraco, tá baixo.
Eu também teria escalado o Carlos Miguel. Acho ele mais goleiro que o Lomba. Mas vendo o Carlos Miguel nesses 2 jogos, contra o Flamengo e hoje contra a LDU, a gente percebe isso, né? E é normal. Claro, ele ficou muito tempo sem jogar. Ele tá sem aquela desenvoltura, tá sem o ritmo, tá sem o tempo de bola adequado. Apesar de ter feito boas defesas hoje, quando o jogo estava 0-0 ainda, fez umas 2 defesas ali importantes, quando o jogo estava 0-0. Mas você percebe quando a bola vai ao gol, que ele ainda tem um pouco, né, a questão do reflexo ali. E isso só se ganha com o tempo. Voltando a jogar, voltando a ter uma sequência de jogos, que eu tenho a impressão que quando o Everton tiver liberado, acho que aí o Everton volta a ser titular e o Carlos Miguel retorna ao banco. A não ser que ele faça uma sequência de jogos agora aí impressionante e coloque uma dúvida na cabeça do Abel Ferreira. Agora, voltando a falar aqui do Abel Ferreira, é cedo ainda, claro. Capri. Oi, Milhozzi. Oi, Milhozzi. Oi, Capri, só pra posicionar, viu? Já avisar que já estamos aqui na zona mista. Tá me ouvindo bem aí, Capri? Daqui a pouco passam os jogadores do Palmeiras. A gente ouviu o Thiago Nunes ali. Boa, o Thiago Nunes falou há pouco, Capri. Perguntei pra ele no finalzinho da coletiva se ele acredita que os times brasileiros subestimam os times equatorianos. Ele falou que não, mas que ele encontra muito mais paixão no futebol hoje na América do Sul do que em relação ao Brasil. Uma resposta interessante que a gente pode recuperar daqui a pouco. Tô aqui na zona mista para daqui a pouco ouvir os atletas do Verdão, Capri. Maravilha, maravilha. Bom, ó, tava só falando aqui do Abel Ferreira porque o Abel tá encaminhando aí a renovação de contrato dele até o final de 2027. Vocês acreditam que um eventual insucesso na Libertadores e uma eventual perda do Brasileiro para o Flamengo, que está ali ponto a ponto a coisa, né? Pode atrapalhar essa eventual renovação do Abel Ferreira com o Palmeiras? Não, eu acho que não. Mesmo que o Palmeiras não ganhe nada esse ano, eu acho que não, sabe, o trabalho continua, a Leila Pereira quer ficar com ele, então acho que não tem problema nenhum. Agora, não sei se tu estava acompanhando, Capri, ou se tu viu o debate aqui sobre escalar reservas contra o Cruzeiro, né? E muita gente está defendendo isso na rede social. Eu acho uma heresia se isso acontecer. Ou se ele vai poupar time e escalar um time misto, né? Ou um misto frio no domingo. Porque o Palmeiras tá bem no Campeonato Brasileiro, é líder do campeonato e ainda tem a possibilidade de passar da LDU. Então acho que é uma semana muito dura, muito difícil, mas que tá na reta final da temporada, né? É isso. Enquanto a Leila estiver no Palmeiras, Capri Pretzel, o Abel não sai. O Abel só sai se ele tomar essa decisão. Agora, ele já mostrou uma impaciência com a pressão da torcida, né? Ele tem dado sinais nos últimos tempos de não aceitar a cobrança externa, desconhecendo profundamente a história do torcedor do Palmeiras, que sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Agora tá até pior, porque ganha toda hora, tá mal acostumado e acha que tem que ganhar a todo instante. Nem sei se tá errado o torcedor do Palmeiras, porque toda essa grana aí de investimento tem que ganhar alguma coisa. E o tempo vai passando e a gente esquece, né? Vocês lembram qual que foi o último título do Palmeiras? Foi o Paulistão do ano passado, gente. Tô certo? Sim. Depois não ganhou mais nada. No ano passado, depois do Paulistão, não ganhou mais nada. E esse ano ganhou o quê? Do jeito que tá indo a Libertadores, hoje tá mais fora do que dentro, né? Vamos combinar. E o brasileiro pau a pau com o Flamengo. Agora, do jeito que o time pode ser abalado psicologicamente, a gente não sabe também até que ponto, né? Tem jogo contra o Cruzeiro agora, vai saber, né? Então, a torcida, obviamente, isso daí também é óbvio, né? A gente sabe. A torcida do Palmeiras vai se voltar contra o Abel na queda da Libertadores e se o time ratear nessa final do Campeonato Brasileiro. Aí isso poderia ser um complicador para a permanência dele, né? Aí talvez ele decida, né? Ele tome a frente do processo e diga, olha, tô fora. Pode ser que aconteça, Capri. Vamos ver. Atenção, 19 minutos da sexta-feira. Coisa linda! É isso aí, Michel, mas não tá coisa linda pro torcedor, né? Do Verdão, né? Pro torcedor do Palmeiras não tá não, eu sei disso. Não é fácil, mas olha só, torcedor do Palmeiras. O negócio é ter fé e esperança, porque assim como a LDU venceu o Palmeiras hoje por 3-0, 3 gols de diferença, o Palmeiras também pode devolver isso.
e levar para os pênaltis. Quem sabe, né? Quem sabe. Hoje, olhando friamente, é difícil acreditar, principalmente com essa bola aí que o Palmeiras jogou. Mas, no Allianz Parque, com o apoio da torcida, por que não? E tô com o Pretzel, tem a impressão que não dá para pensar em outra situação que não seja time titularíssimo domingo contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Que agora tem um sinal de alerta aí. A Libertadores talvez fique mais difícil e aí restará ao Palmeiras brigar com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então não pode bobear, tem que ganhar do Cruzeiro no domingo para continuar lutando aí ponto a ponto com o Flamengo por esse título brasileiro. É isso, né, Milhose? Tem a impressão que domingo, mesmo com todas as dificuldades aí, é time titularíssimo, né? É isso, Capri, o que tem de melhor o Abel Ferreira, até porque o Brasileirão também apertou, né, no final de semana com o Flamengo encostando. Capri, o Flaco Lopes vai ser o único a parar por aqui, a gente está aguardando a chegada argentina do Palmeiras. Só ele vai falar? Por que só um falando hoje aí? É, simpatia, né, da assessoria do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras, são muito simpáticos. Determinação da assessoria, todo mundo passa reto, é isso aí. Determinação da assessoria, tá certo. Pô, aí é dureza, aí é duro, né? Falta de sensibilidade. A imprensa brasileira vai lá e aí passa um jogador só para dar entrevista, hein? Que papagaiada. É normal. Tem que ser do hotel, né, para descansar. Não, o Palmeiras volta já, sai daí e vai pro aeroporto já, não é, o Milhose? É. Ah, sim, Capri, não tem tempo, né? Inclusive o Palmeiras, no duelo do domingo, joga no Allianz Parque, depois de uma longa sequência fora de casa, então partiu daqui direto para São Paulo, com escala, o Palmeiras volta para a capital paulista. É isso aí, retorna daqui a pouquinho já, voltando para São Paulo. Bom, 21 minutos. Tô ansioso pro gabarito, hein? Tô ansioso. Calma, tô ansioso. Calma, fica tranquilo, a gente vai ouvir o Flaco Lopes. E assim que o Flaco Lopes já saiu aí ou ainda não, ô Milhose? Já tá falando com alguém aí ou ainda não? Já, Capri, tá falando com veículos televisivos, daqui a pouco ele para aqui para conversar com a gente da Rádio Bandeirantes. Então vai ser, não vou nem pro intervalo, porque senão a gente vai perder o Flaco Lopes. Vou esperar aqui a sinalização do Bruno Milhose pra gente ouvir aí. Agora, me chamou a atenção aí também, o Abel Ferreira reclamou do pênalti também. Eu tinha falado sobre isso no intervalo, sobre o pênalti ali. Eu acho um exagero o pênalti marcado pra LDU, de verdade. Ah, tá na regra... É isso aí, agora toda bola na mão dentro da grande área tem que marcar pênalti, marca mesmo. Mas que é um exagero, porque o jogador tá com o braço recolhido, próximo ao corpo, ele se vira, ele não quer tocar na bola, que foi muito rápido, foi um chutaço, a bola veloz, vai no braço dele, o árbitro marca pênalti. Antigamente, jamais seria pênalti, hoje é um pênalti marcável no mundo da bola, não é, Pretzel? Exatamente. Eu jamais daria esse pênalti antigamente, que é da maneira que a gente via futebol, né, Capri? Acho que o Quesada concorda também. Aí hoje ele assim, ó, toma uma bolada na cara, azar é teu. Se tu for te proteger, é pênalti. Foi o que aconteceu hoje com o Andrés Pereira. Ele botou a mão na frente, Lopes. a mão na frente do rosto e foi pênalti. Vai lá. Pro torcedor, o que aconteceu de fato, principalmente no primeiro tempo, né? Cara, sabemos que é um jogo difícil aqui. É um rival que sabe jogar aqui no seu campo. Acho que tomamos gols que podíamos ter evitado, mas faz parte do futebol. A gente tem que aceitar o que aconteceu e também aceitar que é um time muito grande, que agora vai ser o jogo na nossa casa e vamos ver de que estamos feitos. Marco, você falou sobre os gols que o Palmeiras levou e os gols que o Palmeiras perdeu, algumas chances que você inclusive acabou desperdiçando. Como é que você está em relação a esses lances e o que você leva de aprendizado para o próximo jogo? Cara, como eu falei aí, foi uma mistura de tudo. A gente não teve a eficácia de sempre, sofrimos gol também que poderíamos ter evitado. Mas é isso, a gente está junto nos bons e nos momentos ruins também. Mas como eu te falei, a gente desde esse momento já está acreditando nessa virada. Somos o time que, se alguém tem que falar que pode conseguir, é a gente. E cara, é o que eu falei aí, agora é na nossa casa e vamos ver se estamos feitos para virar e que eu acredito que sim. E temos muita vontade de estar nessa final. Vamos demonstrar em casa.
Agora, mais do que nunca, Flaco, o Palmeiras vai ter que provar que é um dos principais times da América do Sul para conseguir essa virada lá no Allianz Parque. Totalmente. A gente agora fica numa posição onde tem que demonstrar, como você falou, mas esse time está preparado. Esse time está preparado. E como eu falei, agora é na nossa casa e temos muita fome de vitória, temos muita vontade de ganhar esse título e vamos fazer, vamos conseguir em casa, se Deus quiser. O time sentiu a altitude ou foi alguma outra coisa? Você acha que foi um problema muito mais em relação à tática ou você sente que foi a altitude, o ar rarefeito fez diferença para vocês? Vocês sentiram que se cansaram? Acho que foi, como eu falei aí, um conjunto de tudo, mas cara, a gente tem que aceitar que não fez um bom jogo também. Que não jogamos da nossa maneira e faz parte, a gente não pode jogar todos os jogos nota 10, né? Mas é assim, tem que aceitar, corrigir o que a gente fez mal e, como eu falei, agora é na nossa casa. Aí então a fala de Flaco Lopes, Capri, que, bom, mostrou confiança na virada no Allianz Parque na semana que vem. Já eu quero o seu destaque final aí, Bruno Migliozzi. Pode emendar o seu destaque final. Vamos lá, as últimas informações do Verdão, porque o Palmeiras volta para São Paulo e você também. Vai, Migliozzi! É isso, Capri. Então, o Palmeiras, depois de 2 derrotas consecutivas, 6 gols sofridos em 2 jogos, realmente é um saldo dos piores do Verdão nos últimos jogos. Volta para São Paulo para brigar pela permanência na liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão pega o Cruzeiro no domingo, um jogaço no Allianz Parque e, claro, depois, quinta-feira, Capri, como é que você falou? Milagre de San Genaro, né? O Palmeiras vai ter que torcer para uma virada, pelo menos 4 gols para garantir a vaga de forma garantida, definida na final da Copa Libertadores pela 7ª vez na história. Missão difícil, mas a gente já viu o Palmeiras de Abel Ferreira fazer coisas como essa, meu caro Ricardo Capriotti, Rádio Bandeirantes encerrando os trabalhos direto de Quito. O Migliozzi tá com tanta pressa de entrar em férias que até a conexão dele já tá indo embora, viu, Pretzel? Isso é pressa para entrar em férias. Isso é interferência de Campos do Jordão. Se fosse em Quito, aí não teria problema. Você vai passar férias em Campos do Jordão, Migliozzi? Em Quito. Pô, Capri, não Campos do Jordão, mas eu vou para Monte Verde, que é uma cidade de Minas Gerais que é parecida, né, também. O clima de friozinho, romântico, vou aproveitar esse período aí com minha namorada em Monte Verde. Não é Campos do Jordão, mas também é altitude, hein, Capri? Mas não vai passar mal lá em Monte Verde, hein? Vai que você puxa o ar lá e não vem em Monte Verde, como é que faz? Aqui já tá difícil, hein, Capri? Pra continuar, então. Depois da transmissão, bateu a altitude. Aí, vai que você vai pra sugestivo esse Monte Verde, né? Depois de uma derrota de hoje, é verdade, quem sabe um sinal para que o Palmeiras consiga vir. Quinta-feira, quesadinha. Tá bom, Migliozzi, bom retorno pra você, boas férias e até a volta. Tchau, Migliozzi! Um abraço, meus amigos, tamo junto. Mas tem noticiário do Verdão hoje, hein? Não foge não, que tem noticiário do Palmeiras hoje, é com você, hein? Pelo amor de Deus. Não foge não. Amanhã todos os detalhes ao longo da programação aí, Capri. Pode deixar. Um abraço. Aí, valeu. Bruno Migliozzi, o destaque final do Palmeiras lá em Quito, no Equador, depois de LDU 3, Palmeiras 0. 28 minutos desta sexta-feira. Coisa linda! Coisa linda! Depois do intervalo, o gabarito, as notas de LDU 3, Palmeiras 0, com Alexandre Pretzel e o Leandro Quesada. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Dia 26, a história será escrita no Disney Plus. Os dois gigantes voltam a se enfrentar. Real Madrid e Barcelona. Mbappé, Vini Júnior e Bellingham contra Lamine Yamal, Ferran Torres e Pedri. Rivalidade, talento e apenas o melhor no futebol mundial. El Clássico, que espetáculo de jogo! La Liga, Real Madrid e Barcelona. O mundo para assistir esse clássico. Domingo, 12h15, ao vivo no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Rede Bandeirantes de Rádio. Seu nome pode entrar para a história. A Fundação Dorina Noel para Cegos está em reforma para ampliar os atendimentos gratuitos a pessoas com deficiência visual. Com a sua doação, vamos construir um futuro mais inclusivo, com mais autonomia e oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos. Acesse fdnc.org/reforma. Doe e tenha seu nome registrado no site ou até mesmo em uma das paredes da Fundação. Vamos juntos transformar vidas e construir novas histórias. Apoio Instituto Bandeirantes. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meia-noite, 33 minutos desta sexta-feira. Coisa linda! Vai, Michel, sexta-feira o que, Michel? Coisa linda! Isso aí, sexta-feira, coisa linda, ela chegou, que maravilha, que maravilha. Vamos lá então, todo mundo pronto aí pro gabarito? Pretzel Quesada? Pronto. Nossa, ansiosíssimo por esse momento. Nossa, meu Deus. Vamos lá então. Pode subir o hino da LDU, Michel Lopes. Gabarito do jogo. Nota para o hino da LDU, Quesada.
Eu gostei da parte que nós somos estudantes, somos sonhadores, temos ilusão e tomamos baços de cerveja, né? Taças de cerveja. Ah, nota 10, né, Capri? Depois do que eles fizeram com esse gigantesco Palmeiras, tudo que vem da LDU é coisa linda, Ricardo Capriotti. 10. Nota do hino, Pretzel. Vai, Pretzel. 8. Pô, dá nota 10 pro hino. Aí os caras ganharam, Pretzel. 3-0. Pô, você tá de brincadeira. Que mau humor, Pretzel. Sexta-feira, coisa linda. Que isso? Não, mas o 8 é uma bela nota, cara. Ah, mas merece um 10. Os caras ganharam. Tá bom, vamos lá então. O Thiago Nunes vai levar um 7. Tá. Vamos lá então. Nota do goleiro Alex Domingues. 7. Ah, Domingues, 8. Pô, os caras chamam ele de Dida. Desculpa, mas não parece o Dida coisa nenhuma. Pode... como goleiro, talvez ali, lembra um pouquinho. Ele tem cabelo, pra começar a conversa. O Dida nem cabelo tinha, né? Então, fisicamente falando, ele não lembra o Dida. Não sei por que chamam ele de Dida. Mas goleirão, hein? É bom goleiro. 38 bom goleiro. anos, 2 Copas. Cara histórico aí. É, bom goleiro. Quinteiro. Mais uma boa atuação, 7. 7,5, hein? Veteranaço, jogou muito. Mina. Mina, 6. 6,5 pro Mina. Saiu pra entrada do Cuero. O Cuero entrou aos 28 do segundo tempo. Não, aos 23 do segundo tempo. Eu não achei que ele... 5, acho que o Palmeiras começou a atacar mais depois que ele entrou. Pela entrada, 5. Adé. 7,5. Ah, esse é um baita zagueiro, hein? Outro veterano também, haitiano. Pode ir pra Copa, hein? 7,5. Meu xará, Ricardo Adé. É. Quinhones. 7,5. Ótima atuação. Os dois alas foram muito bem hoje, né? Leonel Quinhones, 7,5. Minda. Volante, 6. 6. E o Grueso? Grueso, 5. Que não é grueso, né? Que não se perca pelo nome. 5,5. Alzugaray. 7. Também chamado de Azul, né? 7, fez o gol. Foi embora para a entrada do Pastran. Sem nota. Sem nota. Vidjamil. Vidjamil, 8,5 para mim. Fez os 2 gols históricos aí, 8,5 pro boliviano. Vai pra Copa o Vidjamil? Sim, senhor. Passada repescagem. Estará lá. Será que passa? Ele e Miguelito juntos, hein? E o Marcelo Moreno tá tentando se enfiar. Agora todo mundo quer ir, né? Brian Ramírez. Eu daria uma nota altíssima pra ele, mas a expulsão baixa a nota, né? 6. Tinha tudo pra tirar um 10. Modo de dizer, né? Realmente a entrada dele no Jair não foi legal, 6. Medina. Medina, o atacante, 6. 6,5. E o Estrada que entrou no lugar dele? Foi expulso, né? Não, expulso foi o Ramírez. O Estrada perdeu um gol de preciosismo, né? 5. Feito 4, pelo gol perdido, 5. Nota do técnico Thiago Nunes. 8. Eu vou dar um 9 pra ele. Muito bom o Thiago Nunes na LDU, hein? Meteu 3-0 no Verdão, meu. O exterminador de conterrâneos. Flamengo, Botafogo, São Paulo e agora quase o Palmeiras. Impressionante. Deu certinho, né? A LDU escolheu o Thiago Nunes no momento exato aí, porque os confrontos com os brasileiros, o Thiago Nunes conhece muito bem. Tá bom, gabaritado a LDU, agora sobe o hino do Verdão, Michel. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Uma semana aí pro Palmeiras buscar um milagre, o Miraculo de San Gennaro pro Verdão na próxima quinta-feira no Allianz Parque. E a nota do goleiro Carlos Miguel. 5. Vou tirar 5 pelos gols tomados, mas vou dar 5 pelos gols evitados. Então 5. Kelvin.
Ó, eu vou dar 1 pro Kelvin. Não vai fazer o comentário? Não, tem que ter o seu comentário, Capri. Nota 1, ele errou tudo. Tem que ter o comentário do Capri. Não, eu tô aqui, Você vai falar, mas Pretzel, você vai dar 1! Eu tô aqui circunspecto com a nota do Pretzel, porque olha só, ô Quesada, é um absurdo isso. O rapaz saiu de São Paulo, embarcou, pegou avião, horas e horas no voo, concentrou, dormiu, comeu aquela comida bem mais ou menos de dia de jogo, não é? Que é macarrão, purê, aquela coisa bem mais ou menos. Foi pro estádio, se trocou, aqueceu, entrou em campo. E o senhor me dá nota 1 pro rapaz depois de todo esse périplo dele aí pra chegar em Quito e jogar, ô Pretzel? O senhor tá de brincadeira? Mais 2 minutos de debate eu vou baixar pra 0 pra ele, porque ele não jogou nada, cara. Nossa. O Kelvin, nota 1, como é que ele vai botar isso, vai mostrar pros netinhos dele lá daqui 30 anos, 40 anos? Olha, tomei nota 1 do Pretzel naquele jogo. Melhora um pouco, dá 1,5 pra ele, vai, Pretzel. Não, 1 tá bom, né? Porque ele errou tudo, né, o Capri. E é um bom lateral, hein? Mas hoje foi muito mal. Vai, Quesada. Eu discordo veementemente dessa nota do Pretzel. Eu vou dar 0,9 pro Kelvin. Nossa, meu Deus do céu. Vocês têm um paralelepípedo no lugar do coração aí, não é possível. Bom, pra tentar conter aí o dano, o Giai entrou no lugar do Kelvin. É bem melhor, 5. Quase teve a perna quebrada pelo jogador Brian Ramírez, né? 4 pra ele, velho. Gustavo Gomes. 5. 4. Murilo. Aí sim, 3. 3. Piquerez. 4. Mal, hein? 3. Emiliano Martínez. 4. Mamma mia. 2. O Alan entrou no lugar dele. Melhor, 5. 5 pela entrada. Andréas Pereira. 2. Eu ia dar 3, mas 2. Vou com o Pretzel. 2. Pô, mas estão de brincadeira. Mas é o craque do time, não acertou uma. O rapaz renovou a descoloração do cabelo. Tá. Passou uma tinta nova pra jogar em Quito. Tá, então nota meio por isso. Pra ele. E vocês dão nota 2 pro cara? Que mas... isso? Tá bom. E o respeito à dificuldade que ele teve em adquirir a tinta lá no Equador pra passar no cabelo. Tá bom. Pô, vocês estão de brincadeira, viu? Felipe Anderson. 3. E é muito, hein? 3. Nossa. Jefté entrou no lugar dele. Sem nota, né? Eu também, sem nota. Rafael Veiga. 2. 2. Não, peraí, ô Pretzel. Não, ô Quesada, vocês estão de brincadeira, porque o Veiga, ele deu um lançamento preciso pro Vitor Roque. Se ele não fez o gol, não é culpa do Rafael Veiga, mas o lançamento do Veiga foi espetacular. Pelo lançamento, pelo menos uma nota 5 ali, né? Um toque na bola, um lançamento. Nota 2. Poxa, Capri, hoje eu peguei meu carro e vim trabalhar, Capri. Eu vou receber nota 10 por isso. Eu tento, mas vocês têm um paralelepípedo aí, não é possível. Bom, foi embora o Veiga para a entrada do Sousa. Sousa, bem melhor, 5. Perdeu um gol, né? E teve a chance de receber um passe açucarado do Flaco, que não sei o que passou na cabeça do Flaco. Nota 4,5 pro Sousa. Flaco Lopes. 5. Bastante esforçado. Muita correria. 4 pro Flaco. Vocês têm que melhorar a nota do Flaco Lopes, porque ele tá falando um português muito bom aí, hein? Ele aprendeu rapidamente e tá falando muito bem o jogando português. Com o Messi, né? Tá jogando com o Messi. E parabéns pela entrevista dele no pós-jogo, viu? Super contundente, com grande conteúdo, estabelecida pela assessoria de imprensa do Palmeiras. Apenas 3 perguntas. Entrevista histórica. Vitor Roque. 4. 3. Ele foi embora para a entrada do Bruno Rodrigues. Para a entrada do Bruno Rodrigues, sem nota.
Bruno Rodrigues nem viu a bola, sem nota também. Nota do técnico El Ferreira. 2. Discordo mais uma vez do Xandão. Nota 1 para o Abel hoje. Pô, vocês estão de brincadeira. Não, já dei 10 pro Abel, mas hoje... Sem dúvida. Hoje Vocês, realmente foi uma lástima. Hoje vocês estão com uma pedra no lugar do coração. Nota do árbitro Facundo Telo. Opa, atenção, hein? 9 pra ele. Ó. Não tem uma... Não dá pra ter uma atuação perfeita um árbitro, né? Porque alguém pode contestar o pênalti aí, tá? Mas... 9. 9. Grande atuação. 9. Aí, assim, um cara que não tem muita conversa, né? Os caras tá certinho. Os caras Todo mundo chegaram, respeita já faz isso. aquele sinal assim com a mão, vambora, vamos pro jogo e deixou o jogo rolar bastante. Olha, um árbitro pra final de Libertadores, independentemente de quem estiver, porque já que ele é argentino, Argentino. né? Não, aí não dá, Não né? vai Se poder tiver o apitar. Racing, não pode. Talvez por isso que ele tenha apitado a semifinal. Tá, mas se o Flamengo for, ele pode apitar, né? Sim, não, se der Flamengo e Se der LDU, pode Flamengo, ser. ou Flamengo e Palmeiras. Ou Flamengo e Palmeiras. Muito Mas bom. olha só, hoje ele não estava com o escudo da FIFA, ele é árbitro FIFA, né? Ele estava com o escudo da Comebol. Eu não Se ele reparei. não é árbitro FIFA, alguma coisa tá errada. Porque ele é muito bom. Eu não reparei isso, Capri. Foi bom você ter falado. Vamos pesquisar, Eu acho que ele foi à Copa do Catar, hein? Então, ele não estava com o escudo da FIFA no peito ali, não. Só com o da Comebol. Eu não entendi também, mas enfim. Vamos ver. Facundo Telo. Guardem o nome dele. Um bom árbitro para um momento de crise da arbitragem sul-americana. Bom, senhores, tenho a impressão que precisamos dar um caminho aqui para o Palmeiras conseguir o milagre na próxima quinta-feira. Vocês têm a receita para isso aí? Capri. Olha, jogar no limite, né? No limite. Mas outra, domingo tem um jogo importante, hein? A gente não pode... Acho que não dá pra falar, né, Capri, do jogo da LDU sem falar do jogo contra o Cruzeiro. Vão ser aí 7 dias de muita atenção no Palmeiras. Porque se o Palmeiras perde pro Cruzeiro e não elimina a LDU, fica ameaçado de não ganhar nada no ano. Exatamente. O Capri, o Palmeiras teve depois do Mundial, né? Depois daquela derrota pro Chelsea, o Palmeiras teve um momento difícil ali, meio complicado nos jogos contra Corinthians, Vitória e Corinthians. No caso, os 2 jogos contra o Corinthians pela Copa do Brasil e no meio desses 2 jogos o empate com o Vitória. Ali foi um momento mais complicado, né? Antes disso, pós-Mundial, tinha vencido o Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro e empatado com o Mirassol. Aí teve essa sequência, né? 2 derrotas para o Corinthians e o empate com o Vitória. Aí o Palmeiras teve uma campanha incrível, né? Venceu o Ceará, Universitário, Botafogo, Universitário empatou, ganhou do Sport, empatou com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, venceu o Inter, River, Fortaleza, River novamente, aí perdeu para o Bahia. Aí deu uma melhorada outra vez, deu uma esticada. 4 vitórias seguidas, Vasco, São Paulo, Juventude e Bragantino. E aí vieram essas 2 derrotas tomando de 3 em cada um dos jogos. 3-2 para o Flamengo e hoje 3-0. Então esse é, na minha visão, o segundo momento de maior dificuldade do Palmeiras pós-Mundial. Contra o Corinthians vamos entender, né? Um duelo à parte, diferente, é um Palmeiras e Corinthians, a gente não precisa nem ficar falando isso, a gente só lembra. Mas assim, esse momento é um momento difícil. Vamos lá, o Palmeiras pode perder para o Cruzeiro no próximo jogo? Pode. Claro que sim. Então aí serão 3 derrotas. Não, até porque se o Cruzeiro ganhar, a diferença cai para 2 pontos. Exato. É uma decisão para o Cruzeiro Exatamente. também. O Palmeiras pode ser eliminado pela LDU, é o que está sendo previsto. Então ele terá uma sequência aí ruim de 4 jogos, né? Fora da Libertadores e de repente correndo risco no Campeonato Brasileiro. Então animicamente é a questão, né? Porque, gente, no futebol o Palmeiras vai melhorar. Ele vai ganhar agora talvez mais 5 jogos, perder 2, vai ganhar mais 2, perder... Vai acontecer, né? Porque é assim que tem sido tanto pro Palmeiras como pro Flamengo. Mas animicamente que eu quero ver o que o técnico vai fazer, entendeu? Aí é que vai entrar o treinador. E sobre o árbitro, ele é FIFA, esteve na Copa do Catar
e esteve na Copa do Mundo de Clubes também no meio do ano, Capri. Muito bom. Então tá bom, senhores. Logo mais às 7h30 da noite estaremos juntos no Esporte em Debate para falar mais dessa derrota do Verdão, rodada do fim de semana do Brasileiro e os assuntos polêmicos. No finalzinho aqui desse apito final, nós já estamos na sexta-feira, já passamos o dia 23 de outubro, que é o dia que marca o nascimento do maior atleta de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Mas nós vamos prestar uma homenagem a ele, porque completaria 85 anos nesta quinta-feira que já passou. Maior jogador de futebol de todos os tempos. Então, na sequência, a gente vai ouvir essa homenagem do Everton Ramos, mas eu dou uma boa noite aqui a Leandro Quesada e Alexandre Pretzel, que voltam logo mais às 7h30 comigo, com o João Paulo Capelanes, na edição dessa sexta-feira. Tchau, Quesada. Tchau, Capri. 10 segundos me permite, né? É a quarta vez que o Palmeiras toma mais de 3 gols num jogo de Libertadores. A primeira vez tinha sido 71, ano que eu nasci, o Pretzel também. 3-0 para o Nacional do Uruguai. Aí tomou em 79 do Guarani, 4-1. 95, o senhor vai lembrar, 5-0 para o Grêmio. E agora 3-0 para a LDU. Ou seja, o Palmeiras não é um time acostumado a tomar goleadas na Libertadores, né? Esse é um recorte histórico, mas insignificante dentro dessa história. Obviamente, se você observar só a derrota de hoje, é muito complicado pensar no jogo da volta. Mas na história, o Palmeiras não é um time que toma tantas goleadas. E hoje tomou, ou seja, esse jogo contra o Grêmio foi em 95... Quantos anos aí? 30 anos. Então, há 30 anos na Libertadores, o Palmeiras não disputou todas as Libertadores nesses 30 anos, mas é um recorte legal. Não tomava uma chapuletada como essa a última vez para o Grêmio, 5-0. Abraço, Ricardo Capriotti. Tchau, Lelê, valeu. Abraço. Tchau, Pretzel. Abração, Capri. Bom descanso para todo mundo e sempre um prazer. É isso aí, daqui a pouquinho estaremos juntos no Esporte em Debate. Agora sim, vamos lá acompanhar o trabalho do Everton Ramos, que preparou um material muito especial aqui, a nossa homenagem ao eterno rei do futebol, o maior atleta de todos os tempos, o maior do mundo, o Rei Pelé. Que saudade do Pelé, que falta ele faz. E ontem teria completado 85 anos. E a homenagem do apito final da Rádio Bandeirantes, do Everton Ramos, ao eterno rei. Fala, Everton. Os dicionários dos próximos anos podem trazer, ao lado do significado de eterno, um sinônimo: Pelé. Edson Arantes do Nascimento. Há 85 anos, no mesmo 23 de outubro, mas de 1940, nascia em Três Corações, o maior atleta de todos os tempos. Filho da Dona Celeste e do Dondinho, aquele que veio ao mundo para mudar o esporte para sempre. 18 anos de carreira dedicados ao Santos, onde conquistou 2 mundiais, 2 Libertadores, 6 campeonatos brasileiros, 10 paulistas e inúmeros títulos internacionais. Com drible de corpo, ele tirou Cavém completamente da jogada. Como Raul foi para o pé direito, ele driblou por dentro, ajeitando a bola para o pé esquerdo. E com o canhonaço rasante, botou a bola no canto esquerdo do gol de Costa Pereira. 2 para o Santos, um golaço de Pelé, 0 para o Benfica. O segundo gol dele contra o Benfica em 1962 garantiu ao Peixe o primeiro título mundial. E é para muitos coisa de outro mundo. Pelé tinha como tento preferido um contra o Juventus da Moca pelo Paulistão de 1959. Mas foi 10 anos depois, contra o Vasco, em pleno Maracanã, que ele chegou a um dos maiores feitos da carreira, o 1000º gol. Atenção, correu para a bola, Pelé, parou, atirou, pro gol! O mundo está aplaudindo, personificado no público que toma as dependências do Maracanã.
É o aplauso de todos nós. Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol. A trajetória mais espetacular na carreira de um craque. Só poderia ser ele, o grande, o rei, que é carregado pelo público que invade o campo neste momento, Zé Paulo de Andrade. Flávio Araújo, nós sentimos orgulho de sermos contemporâneos do maior jogador de futebol de todos os tempos. Pela seleção brasileira foram 3 Copas do Mundo, o único tricampeão mundial da história. Drible espetacularmente bate na área, gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de Copa do Mundo de Pelé. Maravilhosa jogada de Pelé do Brasil. Em agosto de 1974, ele visitou os estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo e concedeu uma entrevista ao saudoso Hélio Ribeiro. E coube a Hélio fazer perguntas pouco rotineiras, de fora do esporte. Uma delas sobre quanto tempo Edson Arantes do Nascimento, Pelé, teria passado na carreira treinando, ao invés de passar com a família, os filhos. Bom, é difícil poder dizer exatamente quanto tempo, mas eu posso garantir que quase a metade da minha vida eu passei treinando e viajando. Tem muitos aviadores aí que não têm o mesmo número de horas de voo que eu tenho. Isso eu posso lhe garantir. Qual é a coisa pior da fama, do sucesso, da glória? Olha, eu tenho a impressão que a pior coisa do sucesso é as pessoas não reconhecerem o homem que está dentro do ídolo. Isso eu acredito que venha a ser a pior coisa. E a melhor, Pelé? A melhor coisa é ser admirado e querido por todos, principalmente pelas crianças. Pelé encantou o planeta, fez história e levou o futebol arte para todos os continentes. Foram vitórias marcantes e até guerras interrompidas para vê-lo jogar. Era completo, o exemplo máximo do que o esporte pode ser. Mais do que gols, títulos e recordes, ele nos deixou um legado de grandeza, humildade e inspiração. O tempo passa, mas o brilho do rei jamais se apaga. Pelé é passado, presente, futuro é eterno. Muito bom, aí o trabalho do Everton Ramos, a nossa homenagem ao eterno rei do futebol, o querido Pelé, que infelizmente nos deixou. E o mundo do futebol certamente jamais irá se esquecer dos feitos brilhantes, sensacionais, do maior jogador de futebol de todos os tempos. É isso aí, um abraço à Flávia, a filha do Pelé, ao Edinho, ao Joshua, a Celeste, os filhos do Pelé, que certamente tem muito orgulho do pai. Bom, nós estamos terminando aqui o apito final de LDU 3, Palmeiras 0. Algum destaque aí, Pedro Cohen, pra gente fechar aqui esse apito final? Temos destaques aí desta quinta-feira que já passou, Pedro? Vamos lá, Capri, tem um destaque aqui, só falar sobre essa derrota do Palmeiras, é a segunda maior derrota de um clube brasileiro na história da Libertadores nas semifinais. A primeira é do Grêmio, em 2019, quando foi goleado por 5-0 para o Flamengo, então fica aí esse destaque negativo, né, para a torcida do Palmeiras. Segunda maior derrota da história de um brasileiro numa semifinal de Libertadores, Capri. Maravilha, Pedro, bom descanso e até logo mais, hein? Obrigado, até mais. Muito obrigado. Com o Michel Lopes na mesa de som. Michelzinho, calma que vai dar tudo certo, hein? Vamos ter fé e esperança aí que tudo dará certo, tá bom, Michelzinho? Se acalma o coração aí, que tudo vai se ajeitar e tudo vai se assentar
na próxima semana aí pro Palmeiras. Michel Lopes na mesa de som, com Roberto Dias, com Caiame Martins, na Central Técnica Bandeirantes, o Alexandre Marques, o nosso switcher. Tenham todos, quem vai pro descanso aí, um ótimo descanso, quem tá no trabalho, um bom trabalho, mas principalmente uma sexta-feira muito produtiva. Coisa linda! Isso, Michel, uma sexta-feira coisa linda, abençoada, cheia de saúde, cheia de trabalho, de muito estudo, de muitas coisas positivas para todos vocês. E logo mais às 7h30 da noite estaremos juntos no Esporte em Debate. Tchau, São Paulo! Tchau, Brasil! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.